Neto jogou demais na mão de Betuzini, emprestou, deu um jeito, voltou e foi um verdadeiro camisa 10. Revelações como Luizão e Amoroso. Chegou a pegar João Paulo, Evair, Elano, Renatinho, Edu Dracena, Martinez, Alex, que veio do Primavera de Indaiatuba e foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, Adriano Codorninha, teve um derby, janeiro de 92, Guarani de 2-1, e aí o Luizão fez o gol da vitória, mas o Betuzini tinha emprestado o Luizão lá pro Paraná Clube, pra pegar experiência. Aí o Luizão voltou, foi campeão da Copa São Paulo, e depois acabou também estreando nesse derby aqui. O que mais? Técnicos de Betuzini, simplesmente Muricy Ramalho, Abreu Braga, Vanderlei Luxemburgo, Levir Coupe, Carlos Alberto Silva várias vezes, Evaristo de Macedo, Vadão. Descoberta de Betuzini. Carlinhos foi um grande técnico, brilhou no Flamengo. Cilinho quebrou a estigma de que o Cilinho, aquele compromisso que ele tinha com a Ponte, Betuzini trouxe Cilinho para o Guarani. Não foi feliz, é bem verdade. Pepe, que acabamos de falar aí. Você sabe que o Betuzini inventou uma vez Oscar Bernardes, grande zagueiro da Ponte, revelação da Ponte, Copa do Mundo revelado pela Ponte. Zagueiro Oscar, por alguns jogos foi técnico de Betuzini. Ele gostava de inovar. Marinho Pérez, que foi titular da Copa de 74, também foi técnico do Guarani. Em 91, Betuzini contratou Birubiru, da Democracia Corintiana, Edson Bobrão, Volney da Ferroviária, Guarani subiu. O Zico deixou os 3 filhos dele com Betuzini treinando no Guarani. Amizade com Kleber Leite, presidente do Flamengo. E aí o Flamengo convidou o Guarani para inaugurar um estádio em Cuiabá. Betuzini foi chefe da delegação da seleção brasileira, que foi para China, Japão. Conviveu com Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Leonardo, Roberto Carlos, Tafarel, Marco Aurélio Cunha. Trabalhou com Betuzini, grande médico, envolvimento com o São Paulo. E o Betuzini deixou encaminhado o Guarani no Clube dos 13. Metade de 99, Betuzini deixava a presidência do Guarani. E aí o Lorenzetti assumiu. O Guarani foi para o Clube dos 13, mas através de tudo ajeitado pelo Betuzini, que era muito amigo daquele que era do Grêmio, como é que chama? Do COF, né? Mustafa Conturso do Palmeiras, Eurico Miranda, nossa senhora, Fábio COF do Grêmio, Eduardo Fará. O Beto tinha um leque de amizade que levou o Guarani ao Clube dos 13. Amizade com o Ranfiger e várias parcerias. Betuzini, meu amigo, um abraço pra você, parabéns e muitas felicidades. 17h24, oi, Tigrão na área, um abraço, boa tarde, Tigrão. Um abraço, Edu. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Concentração. Um abraço muito afetuoso, muito especial ao presidente Betuzini, uma lenda como dirigente esportivo, como presidente do Guarani, uma figura marcante no futebol brasileiro. Por tudo isso que você acabou de dizer aí, eu não vou ser repetitivo, que Deus o proteja, o conserve, que dê saúde. Saúde é o bem mais importante e que o presidente continue com a gente por muitos e muitos anos. Um abraço, um beijo para o Betuzini, que certamente deve estar nos ouvindo, né? E é uma figura, diga-se de passagem, que faz muita falta nas hostes futebolísticas e principalmente no Guarani Futebol Clube. Sempre lembrado por torcedores, aqueles jamais experientes. Puxa, não dá para trazer o Beto de volta, não dá para ir lá bater um papo com o Betuzini para ver o que ele acha dessa situação. Por que não ouvir o Beto, uns conselhos do Beto? Então, uma figura emblemática e marcante. Um abraço para o presidente Betuzini e volto a dizer que Deus o conserve, que dê a ele muita saúde, a ele, a toda a sua família. Edu, estou aqui à disposição, rodada decisiva, não tem nenhum rebaixado ainda, veja como são as coisas. Eu acho que há muitos anos não acontecia isso, de chegar nesse novo regulamento, esse novo formato esdrúxulo, estapafúrdio, grotesco. É um verdadeiro monstrengo esse regulamento, mas é o que temos, é o que os caras aprovam para conseguir ter datas, para conseguir fechar o campeonato num tempo muito curto. É um campeonato burro, injusto, um campeonato ridículo no regulamento, não nas disputas. A Ponte aqui com 22 pontos pode ficar fora, tomara que não. E
tem time que com 13, 12 talvez, vai se classificar. Então é muito mal feito o regulamento, seria muito mais fácil, ao invés de 12 datas na fase de classificação, fazer 15 datas. Uma espichadinha aí de uma semana, 15 datas. E aí jogaria num turno só, todo mundo contra todo mundo, são 16 times, teríamos 15 rodadas e apuraríamos os 8 melhores. Seria justo, seria algo muito mais próximo de qualificar os melhores. E não esse campeonato imbecil, esse campeonato que tem um regulamento formado por curiosos, por incompetentes motivados, por pessoas que nunca chutaram uma bola na vida, e a todo ano, desde que ele foi implantado, ele promove grandes injustiças. E os clubes, reféns, com o chapéu na mão, dependendo da cota que a federação oferece pelas transmissões ao vivo, dizem amém. E aí vem essas aberrações que nós estamos vendo agora, né? Verdadeiras aberrações. Um grupo não pontua nada e classifica 2, o outro grupo pontua muito e deixa a gente que pontuou muito mais do que aquele que já se qualificou porque o grupo de lá pontuou menos e aí fica de fora. Um absurdo, eu não me conformo com isso daí, acho que é um assassinato técnico, eu acho que estão matando o futebol paulista, é uma vergonha, é uma coisa grotesca, volto a dizer. O regulamento é um verdadeiro monstrengo, mas é o que temos e no nosso cardápio aqui hoje, com a narração do Carlos Batista, estaremos nessa. Ponte Red Bull Bragantino, o Bragantino precisando dos pontos para se classificar e a Ponte precisando vencer. Se empatar vai ficar fora, porque o Palmeiras vai ganhar do Mirassol lá em Mirassol. O Mirassol já está classificado e nem que seja no apito, o Palmeiras vai ganhar esse jogo lá em Mirassol. E aí ele empataria com a Ponte em pontos, se a Ponte empatar, 23 para todo mundo. Em número de vitórias, mas o Palmeiras levaria vantagem no saldo de gols. Então, é esse o cardápio para hoje. Daqui a pouquinho, que horas temos agora? 1 minuto, daqui a 1 minutinho já poderemos ter a confirmação dos times e aí a gente fala um pouco mais de base e já em cima do fato consumado a respeito das possibilidades com os times oficialmente escalados. Eduzão. Muito bem, eu gostei da fachada, sensacional, hein, Tigrão? Tá sensacional. Meu amigo Leandro Borges, o moço de Piracicaba, olhando pra direita, pra esquerda, pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. Será que tem escalação? Né? Oi, Edu. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Edu? Oi. Ainda não, Edu. Um abraço para você, um abraço pro ouvinte do Concentração. Já estamos aqui na expectativa. Corinthians e Guarani, o Bugre ainda com chance de classificação. Claro que não são chances tão claras em relação a rodadas passadas. O Guarani, nesse momento, é o terceiro colocado com 12 pontos. Tem 3 vitórias, nenhum gol de salto, mas pode se classificar. Mas para isso, fundamentalmente, precisa vencer o Corinthians. Corinthians que ainda não foi derrotado na sua casa, mas hoje terá um time alternativo. Afinal de contas, o Timão está envolvido em 2 jogos da segunda fase da Libertadores, a conhecida pré-Libertadores. Jogou lá na Venezuela na última quarta-feira, acabou empatando pelo placar de 1-1 e tem o jogo decisivo na próxima quarta-feira neste mesmo estádio, na Neoquímica Arena, em Itaquera, zona leste da capital paulista. Portanto, Corinthians deve ter um time alternativo. O Hugo Souza, por exemplo, que é titularíssimo, vai jogar. Pelo menos essa é a expectativa. Tem a volta, por exemplo, do Gustavo Henrique, que fará sua estreia neste ano de 2025. E do outro lado, o Guarani, o Bugre, também buscando aí uma vitória e dependendo de uma combinação de resultados, visando a classificação. Assim, já, daqui a pouquinho, alguns segundos, os times estarão já definidos e escalados e o CH também à sua disposição, Edu. Já a escalação de Guarani e Corinthians, hein? Tá saindo da ponte também, já, vamos ver se a gente faz tudo simultâneo. Um grande abraço ao André Luiz, o repórter feliz. Grande André, um abraço Bugre pra você. Escalado. Bugre escalado. Então vamos nessa. Atenção, maestro Lucas Pessoa, 17h31. E o Corinthians também. Como será que vem? Primeiro, Bugre. Oi, Bolis. Gabriel Mesquita, o goleiro com a 1. 2, Lucas Justin. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael e meia dúzia Emerson.
No meio, 5, Matheus Sarará. 8, Caio Melo. 10, o capitão do time, Anderson Leite. Na frente, 7, Rafael Bilu. 11, João Vitor. E 9, João Marcelo. Repeteco do Bugre, Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Matheus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite, Rafael Bilu, João Vitor e João Marcelo. No banco, com opções para o técnico Maurício Souza. Para o gol, Emerson Júnior, tem Ian, Pedro Manuel, ainda as presenças de Titi, Vinícius Cauê, Vinícius Iugi, Giovanni Wes Giva, Isaac, Luiz Miguel, o atacante do Táxi, Matheus Regis, olha ele aí, Raí Nascimento e Deni Júnior. Edu Pinheiro. O volante é o Matheus Sarará. Tem que estar suspenso, né? Quem que tá suspenso no Guarani aí? Tem um que tá suspenso. Matheus Sarará. Natan, né? Natan. Corinthians também escalado, Edu. E o Guarani não tem meio, hein? Anderson Leite, volante número 10. Vamos ao Corinthians. Atenção, maestro. Que tem até aqui a melhor campanha nesta fase, primeira fase, né, do Campeonato Paulista. Hugo Souza, Hugo Neneca com a 1. Léo Maná, 33. Félix Torres, 3. Kaká, 25. E o ex-Bucre, Matheus Bidu com a 21. 35, 35, Charles. 7, Michael. 77, Igor Coronado. 43, Thales. 11, Angel Romero, capitão do time. E 22, Héctor Hernandes. Repetindo a equipe do técnico Ramon Dias, o Corinthians de Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Charles, Michael, Igor Coronado, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. No banco, Matheus Donelli, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, Gustavo Henrique, Breno Pidon, Rian, Hugo, João Pedro, Gui, Negão, João Vitor e Alex Santana. Edu Pinheiro. Atenção, hora de arbitragem na Neoquímica. A arbitragem na Neoquímica Arena, claro, eu vou trazer para você já, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Estou na procura aqui, ó, no cacuete. Opa, vai ser o Murilo. Tá no papel. Murilo Tarrega Victor. Murilo Tarrega Victor. Isso. Assistente 1, Ricardo Pavanelli Lanuto. O 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos. O árbitro de vídeo é Vinícius Furlan. O assistente do VAR, Marco Antônio de Andrade Mota. E o assistente VAR 2 é Rafael Gomes Félix da Silva. Credo. Edu. Pra que tudo isso, seu Tarrega? Esse eu não conheço, hein? Nunca ouvi. Atenção, majestoso, urgente. A pergunta é: alô, Catarino, ponte escalada? Sim, Edu, tanto ponte quanto o Bragantino já escalados. Maestro Lucas Pessoa, vamos à ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo. Ponte está escalada com o Diogo Silva, é o goleiro 12. São 3 zagueiros. Simon, 4. Emerson, 18. Sérgio Rafael, meia dúzia. Maguinho na ala direita com a camisa 2. Arthur na esquerda com a 15. No meio, Léo Oliveira, 55. Lucas Cândido, 25. Serginho, 37. 29, Everton Brito, 7. Jean Dias. Macaca de Diogo Silva, Emerson, capitão do time. Simon e Sérgio Rafael. Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Arthur, Serginho, Everton Brito e Jean Dias. No banco, o técnico Alberto Valentim vai ter como opções Pedro Rocha 1, Dudu 8, Renato 11, Pedro Vilhena 17, Gustavo Teles 19, João Gabriel 20, Vicente Conte 26, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Victor Andrade 31, Bruno Lopes 77, Bruno Lopes e 90 para o Danley. Barcelos. Tá suspenso, 3 cartões amarelos, Edu. Danilo Barcelos tá suspenso. Perfeitamente. Vamos lá, atenção, hein? Atenção. Ó, o time que tem sangue austríaco, que paga quinzenalmente, que fez um belo CT na entrada de Bragança, que reformou o estádio. Os caras têm grana, mas eu vou falar pra você, deu uma escapada no Brasileiro sensacional. Na penúltima rodada, o Red Bull Bragantino ganhou do Atlético em Curitiba. Empurrou o Atlético pro rolo. E depois, o último jogo em Bragança, não me lembro contra quem foi, acabou goleando facilmente. Ia golear mesmo e acabou escapando, hein? Esse é o Red Bull Bragantino. E os caras estavam na padoca. Eu passei na Piracã. Lá tinha uns caras do Red Bull Bragantino de camiseta e tal, e a arbitragem também estava na Piracã. Vamos lá, o Red Bull Bragantino. Era o Alvinegro.
É o Braga, né, que na última rodada goleou o Criciúma e por isso escapou do rebaixamento, mas hoje está desfalcado. São 6 desfalques, entre eles o Sacha não vem para o jogo. Time do Bragantino é escalado por Fernando Seabra com Cleiton 1, 3 para Eduardo, 14 Pedro Henrique, 2 Guzmán Rodrigues, 29 Juninho Capixaba, 35 para Matheus Fernandes, 8 Lucas Evangelista, 10 John, 33 Nátio La Quintana, 17 Vinicinho, 9 Isidro Pita. Fernando Seabra escala o Bragantino com Cleiton, Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, John, Nacho La Quintana, Vinicinho e Pita. No banco vão estar Eric Ramírez, Fernando, Thiago Borbas, Gustavo Neves, Mosqueira, Guilherme, Douglas Mendes, Lucão, Gustavo Henrique, Vitinho Mota, Vinícius Lago e o Chumbinho. O Bragantino tem 8 estrangeiros. O equatoriano Andrés Hurtado é defensor. O colombiano Sérgio Palacios também é defesa. O uruguaio Agustín Santana também é defesa. O uruguaio Guzmán Rodrigues também é defensor. O uruguaio Thiago Borbas é atacante. O paraguaio Isidro Pita vai para o jogo, estava no Cuiabá. O colombiano Henry Mosqueira, atacante. E esse uruguaio aqui, o La Quintana, vai para o jogo, é o número 33, hein? Esse moleque Vinicinho tem 21 anos, estava na base do Flamengo, base do Desportivo Brasil. Aí o Bragantino levou pro Sub-23. E já tá marcando gol esse menino, hein? Eduardo Sacha não joga, né? 32 anos, experiente, e já marcou alguns gols esse ano. Atenção para o apito que estava na padoca. De novo o apito. Eu nem sei qual é o original, qual é o seu, de tão perfeito que é a sua imitação, viu, Edu? O árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 por Danilo Ricardo Simão Maniz. Bandeira 2 é o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira Bispo. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Intervalo, na sequência, análise CH com o Bugre, Tigrão com a Ponte, 17h39. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Oi, CH, por gentileza, repita a escalação do Guarani e sua análise, por gentileza. Gabriel Mesquita no gol, Lucas na lateral direita, Rafael, Lucão na quarta zaga e Emerson. Matheus Sarará com a 5, Caio Melo 8, Anderson Leite 10. Bilu 7, João Marcelo 9, João Vitor número 11. Tudo bem. O que parece esse time, né? Porque a gente vai ter que ver na prática. Bom, primeiro que eu acho que o Natan faz muita falta. Sarará pode dar conta? Até pode. Mas não tem a liderança, saída de bola, o futebol do Natan. Muito bem.
Caio Melo está tentando encontrar o seu espaço. E Anderson Leite como 10, teoricamente como articulador. Já assistimos muitas partidas, muitas tentativas do jogador por dentro. Pelo menos na minha avaliação, poucas deram certo. Tem João Vitor, Bilu e João Marcelo. Eu acho que a escalação em si, no geral, ela está muito coerente com aquilo que o técnico tem feito. Agora, animicamente, a confiança, a intensidade desse time vai ser alta? A gente espera que sim. Porque mesmo com esse time alternativo, o Corinthians tem alguns jogadores que eu vou aqui, e todo mundo sabe quem são, mas alguns que a gente vai destacar. Primeiro, o goleiro Hugo Souza. Dispensa qualquer tipo de apresentação. O Bidu, lateral esquerdo, vem jogando muito bem. O Igor Coronado joga um bolão. Thales Magno e Romero. Parei nesses 3. Então, o Guarani vai precisar jogar muito futebol para poder efetivamente vencer o seu jogo, que é a primeira tarefa que o time tem que fazer. Então, vamos torcer para que o Guarani consiga fazer um bom jogo, vença a partida, mas é improvável que isso aconteça. Edu Pinheiro. Para CH, por gentileza, para complementar mesmo a escalação do Corinthians, por gentileza, só repetindo aí que eu não Hugo Souza, Maná, lateral direito, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu, lateral esquerdo, Charles, meio campo, Maicon e Igor Coronado, Thales Magno no ataque, Romero e Héctor Hernandes, Edu. E titulares no banco, né, CH? Tem alguns titulares que estão no banco, evidentemente, né? Mas é uma equipe alternativa, né? Totalmente Isso, sensacional! Agora o Tigrão vai repetir. Ele queria tanto ser repórter, nunca foi, sempre comentando. Tigrão, escalação da Macaca e sua análise. Eu fiz aí um levantamento rápido aí outro dia. Entre copo de futebol de salão, futebol no profissional, em Campinas, em Mojimirim, né? Em São João da Boa Vista, quando eu fiz um ou outro jogo lá, como cachê. Aí eu fiz aí uns 80 jogos como repórter, tá? Não diga. 80. Só pra você ver como é que plantão, a coisa passa. É frustrado porque nunca fez plantão. Então é o plantão que queria achar. Comecei como plantão. Que começou? Comecei como auxiliar de plantão em Sumaré. O titular era J. Alves, e é de Santa Bárbara do Oeste, e eu fazia aquele ping-pong que você fazia com o Milton Neves lá em São Paulo. Só aproveitando a deixa, mas rapidamente registrar aqui uma semana muito difícil de tristeza. Carlos Luz faleceu, rapaz. Não sabia. Carlos Luz faleceu na última quarta-feira, o Tinini me comunicou, Gerson Barbosa, uma lenda aqui também na época da Rádio Educadora. Carlos Luz trabalhou muito tempo aqui, ele narrava futebol, narrava amador, ele fazia o show de loteria, Campinas parava para ouvir Carlos Luz do estúdio Jaércio Barbosa de Brasília, todo sábado, direto ao vivo, a Loteria Federal. Todo mundo ouvia a Educadora, era um show de quarta e sábado. Além disso, apresentava também programas musicais, foi uma pessoa extraordinária, viveu os últimos anos de maneira muito difícil, perdeu a visão, mas que Deus o receba e toda a felicidade do mundo aí para o Carlos Luz. A minha gratidão ao Carlos Luz, eu nunca neguei isso, nunca deixei de dizer isso aqui. E quando eu estava iniciando, fazendo, sabe, o mapa lá da classificação e tal, e no finalzinho eu falava um pouquinho, no plantão lá na Nova Sumaré. Primeira vez que eu falei num estúdio, num microfone de rádio ao vivo, foi na Nova Sumaré. Esse amigo deu essa oportunidade, eu gosto, tal, gostaria de conhecer como é que é. Ele falou, vai lá domingo, assim você me ajuda. Eu fazia a rádio escuta, na verdade, depois montava a classificação para ele, e no final ele fazia um bate-bola comigo. Ele ia dando os resultados, eu ia fazendo um pequeno comentário sobre aquilo que aconteceu na rodada. Mas, depois foram 2 ou 3 vezes só que eu estive lá, através de um amigo em comum da faculdade. Carlos Luz trabalhava na Itaú Seguradora e atendia um amigo meu da faculdade de Direito, Jorge Geraldo da Silva Gordo. Falei, eu conheço o Carlos Luz, já que você gosta, quer conhecê-lo? Falei, lógico que eu quero. Aí fui conhecer pessoalmente Carlos Luz, né? E aí teve um amistoso, aí Rádio de Mojimirim.
Guarani e São Paulo, antes de começar o campeonato, comecinho de temporada, e ele me falou, olha, você quer participar como convidado, como comentarista? Ah, é lógico que eu quero, sem dúvida nenhuma. Aí tava Serginho Silva no gramado, Carlos Luz narrando, Serginho Silva como repórter. E o outro repórter, que era Léo Santos, ele levou para a cabine, porque falou, vou pôr esse garoto aí para tentar ser convidado como comentarista e vai que não segura o samba. Então ele trouxe o Léo Santos, inteligentemente, experiente lá de Itapira, para a cabine no Brinco de Ouro. E o Léo Santos era o comentarista e eu dava um pitaco de vez em quando. E aí, para você, Valdemir Gomes? Ah, tô achando isso, aquilo. Na segunda participação ele falou, Léo, desce, aqui tá resolvido. Já temos comentarista. E aí o Léo desceu, foi feito lá com 2 repórteres, Serginho Silva e Léo Santos, e eu fiquei na cabine com o Carlos Luz, e dali para frente iniciei para valer mesmo a carreira como comentarista em Mojimirim. Aliás, era a Rádio Alvorada, que era a rádio menor, e estava ouvindo essa transmissão lá em Mojimirim, o André Luiz, que era da Rádio Cultura, que era a maior das AMs, eram 2 AMs. E aí me ligou, conseguiu meu telefone lá, não sei com quem, não existia celular, isso é finalzinho de 84, início de 85. E o André falou, quer vir pra cá, que é melhor. Gostei do teu comentário, gostei do teu estilo, tô precisando de um comentarista. Falei, tá bom, vou passar o telefone do meu empresário pra você falar com ele. Aí, perto do que estava na Alvorada, ele me deu uma coxinha a mais. E eu fui para a Cultura, essa é a história. Mas a primeira oportunidade de fazer uma externa, quem me deu, me convidando, atendendo a um pedido de um amigo em comum, foi Carlos Luz. Então, faço aqui a minha homenagem e declaro aqui toda a minha gratidão a ele, e que Deus o tenha, que Deus o receba de braços abertos. Viveu bastante, acho que estava na faixa de 90 anos, Carlos Luz, ou não, Edu? Eu não tenho a informação de quantos anos. Mas a gente, até daqui a pouco alguém vai nos falar aí. Carlos Luz, o final foi difícil, você acabou de dizer, mas viveu muito bem. E era um fenômeno, hein? Era um fenômeno. Eu vi 2 e trabalhei com os 2. Narrava fumando. Ele e Roberto Leite. E dançava a noite inteira. De manhã estava no São Bernardo narrando Amador. Dançava a noite inteira. Não perdia um baile de veterano. Famosíssimo pé de valsa. Pé de valsa. E no cabelo, mais ou menos uma lata de brilhantina por baile. Puta, aquela sensação, a brilhantina dele é demais. E o sapato, aquele... engraxado no Largo do Rosário. Cromo alemão. Cromo alemão, bem polido. E aí ele falava, se não acontecer nada, pelo menos eu tenho um retrovisor aqui embaixo, porque reflete no meu sapato. Uma vez ele tomou um susto. A dona tinha ido desprevenida. Ele falou, nossa, que bacana. Carlos Luz, uma lenda. Inclusive, apresentando os desfiles de 7 de setembro, que você também já apresentou, né, Edu? Ou pelo menos esteve lá com o mestre de cerimônia, ele também ia no palanque lá no Largo do Rosário. Fizemos um carnaval uma vez, foi 2001, 2002 na Glicéria, foi verdade, bem lembrado, esqueci disso aí. Ele me levou para Americana, começo de carreira, em 82, rádio escuta, me pegava no São Bernardo, com aquele Fusca azul dele, me deixava na rádio, eu ajudava o plantão, ele ia lá para o estádio Décio Vita, o jogo do Rio Branco. E ele era um pouco estrábico de um dos olhos. Isso. E eu falava pra ele, pô, Luz, com você é imbatível. Imbatível. Porque ele ficava com um olho na bola e outro no bandeirinha. Então ele não errava impedimento nunca. Era um negócio fenomenal. Muita saudade, a minha gratidão a ele. A minha também. Meu abraço à família toda. Meu carinho e saudades do Carlos Luz, né? Parou há muito tempo, estava em casa, estava recluso por causa do problema de saúde. E eu não sabia, Edu, sinceramente, uma semana corrida, atribulada, tô emocionado, porque tô sabendo aqui no ar por você. Mas vamos em frente, eu tô vendo aqui o da peruca já à sua disposição também, viu, Edu?
sei se já te avisaram aí, mas meteu um corte diferente. Aqui tá com um topete, mas parece que tá ficando careca de novo, pô. Ah, sai pra lá, Tigrão. Isso é reflexo da sua careca, pô. Parece que tá com a testa tá aumentando tudo de novo, pô. Tá dando pra molar machado na testa. Ô, então, Edu, dá um pitaco da ponte, senão o Jorginho não vai falar, Tigrão. Não, tô falando, tá bem escalado, era o time que eu esperava e boa sorte pra Ponte. Pelo amor de Deus, mas repita a escalação da Ponte, pelo menos, pro Jorginho comentar. Vamos lá. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Emerson e Sérgio Rafael, os 3 zagueiros. Arthur é o lateral esquerdo. Sim. A meiuca, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho. A dianteira, Jean Dias e Everton Brito. A Ponte vai de novo sem centroavante, mas leva 2 no banco, Bruno Lopes e Danley. Além deles, Pedro Rocha, Dudu, Renato, Pedro Vilhena, Gustavo Teles, muito bom de bola da base, João Rafael, Concha, Vicente Concha, Luiz Felipe Coringa, Pachecão e Vitor Andrade, além dos 2 que eu já tinha falado, que são centroavantes, Bruno Lopes e Danley. O treinador? Alberto Valentim, uma grande campanha, 22 pontos ganhos e está ameaçado de ficar fora porque o regulamento é o mais burro da história do futebol mundial. É um monstrengo. Edu. Muito bem. Oi, Gleger. Macaco escalado, um abraço. Boa tarde, Gleger. Boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço pra você aí. Outro. Podia abrir uma enquete, né? Pra ver se realmente eu estou careca, como disse o Tigrão. A galera vai adorar, porque o corte... Tá vendo aí, Edu? Você gostou do corte ou não? Tá sensacional. Olha lá. Parece aqueles atores americanos. Estilo cobrador da CMTC. Década de 50, Tigrão. Hollywood, década de 50. Garrões. Viu? Pelo amor de Deus. Mas em cima parece que tá que nem piscina limpa, tá dando pra ver o... Desse jeito aí não vai poder disputar o Campeonato Mundial de Topetes, porque em 2026 eu vou pra disputa, hein? E vou ganhar. Olha isso. Estratégia. Estratégia, que é muito minoxidil. É que a dona Juliana não fez hoje a escova progressiva pra ele. Viu? Tá até meio arrepiado aqui, ó. Isso aqui é o minoxidil, né? Que tem que usar o Bolis. Daqui a pouquinho vai começar a usar bastante. Já tomando. Não é tomando, né? Tem que ir a loção, né? O pós, entendi. E aí vem o laque que eu comprei lá em Massachusetts. Então tem que passar o laque, entendeu? O minoxidil é pra tomar ou é pra passar? Não, é pra passar. Aí eu lembro da senhora que foi lá no médico, já tava com 12 filhos. Falou, a senhora tem que usar um desse daqui por noite pra não engravidar mais. Era pílula anticoncepcional. Mas ela usava em outro lugar. Falava, mas a senhora tá grávida de novo? Falou, toda vez que eu levanto ele cai. Entendi. Ô, Zorzinho. Vamos lá, Edu, vamos lá. Um abraço pra você, viu, Edu? Outro. Prazer enorme estar aqui novamente. Edu, eu acho que a Ponte tá bem escalada. Tem que aproveitar, né, que a sua força, o campeonato que vem fazendo. Pra mim a Ponte é favorita, tá? O Red Bull tá cheio de desfalques. Vou dar um exemplo aqui, cara. Esse La Quintana, aquele mesmo que tava no Santos, né? Jogador pra mim, meia boca. Esse Vinicius é um jogador perigoso. O John é perigoso. Pita é um cara que tem que ter atenção. E aí, por isso, né? O Alberto vem novamente com os 3 zagueiros. É o que ele tem feito. Com uma variação muito interessante, né? Uma defesa, o Bragantino com uma defesa ali também meio remendada. Enfim, a Ponte precisa da vitória. Pra não depender de nada e de ninguém. E pra mim é favorito e tá bem escalado, Edu. O Boris, é o seguinte, você me ouve, Boris? Sim, Edu. Palmeiras escalado, hein? Palmeiras escalado contra o Mirassol. Vamos lá. Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Benedetti, é isso? Isso. Vanderlan. Isso. Lateral esquerda. Você vai opinar se é titular ou não. Emiliano Martinez, volante. Richard Rios, aquele. Rafael Veiga. E 3 atacantes, Facundo Torres, Flaco Lopes e ele, o moço de Franca, Estevam. Titular, Boris. O que ele tem pro momento, né? O Gustavo Gomes tá machucado, o Maurício, que é o artilheiro do time, machucado, e o Murilo tá suspenso. Então tem muitos problemas, e o Piquerez, que poderia ser o lateral titular, também sofreu uma pancada no jogo contra o Botafogo e não inicia a partida. É uma dupla de zaga de jogadores revelados pelo time do Palmeiras, mas do meio campo para frente é o time que ele vem utilizando em jogos, por exemplo, em clássicos, né? O time considerado titular.
Hora e outra, em determinadas situações, ele acaba mudando, modificando uma ou duas peças, mas é o que o Abel vem escalando no time do Palmeiras nos últimos jogos, viu, Edu? E no gol do Mirassol, Muralha. Vamos lá, vamos ver que fim vai dar isso aí. Sensacional, Mirassol já classificado e vai disputar o Brasileirão. Majestoso, situação de momento público aí, Catarino. Ô Edu, já tá melhorando, hein? Pessoal, já tá chegando aí o maior número. Temos torcedores também do Bragantino, mas claro, a imensa maioria de torcedores da Ponte. Aos poucos vai sendo tomado o estádio, expectativa de 10 mil torcedores hoje, Edu. Pode entrar o Bragantino torcida? Pode? Sim, pode. O Bragantino não se encaixa naquela determinação do Ministério Público para a torcida única. Deixa eu ver uma coisa, você sabe que a Ponte, quarta-feira, é a Copa do Brasil, né, Catarino? Pega o Concórdia lá em Santa Catarina. Concórdia ontem que tomou uma chapuletada no Campeonato Catarinense. É o confronto do primeiro confronto da Ponte na Copa do Brasil. Lembrando sempre que agora mudou o regulamento, né? Em caso de empate, a decisão do classificado vai ser nos pênaltis. Ô, Edu. Sim. Não, só para esclarecer pro ouvinte, hoje, como os dois times de Campinas jogam no mesmo horário, então o jogo da Ponte, que é o jogo comando Ponte e Red Bull Bragantino, com a narração do Batistão, no Dial e em uma das lives no YouTube. E a transmissão do Corinthians contra o Guarani, o jogo do Guarani ainda com chances de classificação, comigo e com o CH, em outra live no YouTube. Então nós teremos duas lives, uma do jogo da Ponte Preta e a outra com a narração do jogo do Guarani, tá bom, Edu? Perfeito. Hoje é uma operação casada, né? Tem as duas aí, o ouvinte ele escolhe. Então vai ter os dois no YouTube, hein? Os dois no YouTube. Olha, você sabe que tem árbitro já escalado, né, Catarino? Pra Concórdia e Ponte. Edu? O Lucas Casagrande vai apitar Concórdia e Ponte. É parente, será? Ele tem 24 anos, não sei não, hein? Ele é advogado e mora em Pinhais, no Paraná. Informação de Marcelo Rini, meu grande amigo, o homem que adora arbitragem. Lucas Casagrande. Quarta-feira, dia 26, 21h30, lá em Concórdia, Santa Catarina. E vai ser a partida de número 90 da Ponte na Copa do Brasil. 90 jogos da Ponte na Copa do Brasil. Vamos ver que fim vai dar isso aí, né? E, claro, com transmissão da Bandeirantes. É isso aí. Bom, é o seguinte, você sabe que o arbitragem tava na Piracã, né, o Catarino? Naquela mesa lá mais no cantinho, lá, Edu? No cantinho, exatamente. Discretos, né? Totalmente discrição total, né? Mas o árbitro, qual que é o nome dele mesmo? É o Flávio Rodrigues de Souza. O Flávio, mas ele tem 30 anos, mas ele é... Mas não parece que tem 22, sabe? Olhei pra ele assim, peguei na internet, olhei a foto assim, é ele mesmo, né? Mas novinho de tudo, tava ele, mais 3, 4, e tinha um senhor, né? Era o representante, ele já figura carimbado o representante, né? É um senhorzão assim, né? Claro, cabeça branca e tal. E por que será que todo representante é gordinho? Você já reparou nisso aí, Catarino? Eu sei. Todo representante tem barrigão. Eu sei. O Tigrão por que sabe. Será? Porque será? Não faz nada. Não faz nada. Só come. Tem que fazer corre no campo, bandeirinha corre o campo inteiro. Juiz corre o campo inteiro. Tem que fazer aquecimento. Representante só vai pra boia. Não. E puta barrigão, é isso, não faz nada. E depois são os bandeirinhas que vão chamar os clubes, se for o caso, Nem isso ele faz. Nem isso ele faz, é o bandeirinha que vai chamar no vestiário, é o bandeirinha que pega a escalação. Por isso que todo mundo tem o barrigão. Que é isso? Meus amigos, final do Concentração, então no YouTube você tem a transmissão aí de Corinthians e Guarani e de Ponte e Red Bull Bragantino. O Batista na Ponte, o Boris no Guarani. Você faça a sua escolha, nosso muito obrigado pela sua participação e uma boa jornada aos clubes de Campinas, 18-1, final do Concentração. Você vem aí a última rodada do Paulistão 2025, fase de classificação. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Time no gramado.
Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli, jogo decisivo, rodada de fogo. A 12ª da fase de classificação. Ponte Preta pega a equipe do Red Bull Bragantino, partida marcada para 18h30. E o Guarani enfrenta o Corinthians em São Paulo. O Guarani precisa da vitória. Não depende só dele, mas tem que vencer. Aqui a Ponte só depende dela. Precisa vencer. Pode se classificar também com uma derrota ou um empate, desde que o Palmeiras não vença a equipe do Mirassol. Rodada de fogo aqui na Bandeirantes. É futebol na Bam Bam Bam. Para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Presente nos principais supermercados e atacados da região de Campinas. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes com Pisocol. Colou, ficou. KTO, jogue com responsabilidade em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos.
Portaria SPA/MF 2093/2024. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Primeiras informações aqui no lendário majestoso. Falando da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Um abraço pra você, Catarino. Boa tarde. Oi, Batista. Um abraço. Boa tarde pra você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano. A Macaca, que vem aí de uma sequência importantíssima no campeonato, de uma vitória fundamental na última rodada contra o São Paulo, fora de casa por 2-1, tem a melhor campanha entre todos os times do Campeonato Paulista fora de casa. Aqui no Majestoso tem apenas uma, importante também no derby contra o Guarani. Depende apenas de si para buscar a classificação. Se vencer, carimba pelo segundo ano consecutivo a vaga nas quartas de final. E tem apenas um desfalque. Danilo Barcelos, suspenso com 3 cartões amarelos, está fora. Simon está de volta ao time após cumprir suspensão. A Macaca confiante para o jogo de logo mais. Batista. E o Red Bull Bragantino, diz aí, Catarino. Começou claudiculante o campeonato, mas embalou na sequência. Vem de uma vitória 3-0 para cima do Mirassol, mas está com um time bastante modificado. Tem 6 desfalques o técnico Fernando Seabra, entre eles o volante Gabriel e o atacante Eduardo Sacha, com um time bastante modificado. Vem a Campinas para também buscar a classificação. Opinião em dose dupla aqui na Bandeirantes. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Você já tinha ouvido claudiculante, Batista? Sim, muito mesmo. Muito prazer, claudiculante. Jogo duríssimo pra Ponte, a dificuldade de propor o jogo é a minha maior preocupação. O que é propor? Quando o adversário não vem pra cima, a Ponte não puxa as linhas para trás e não tem aquele estilo, aquela estratégia de jogar no contra-ataque, onde ela construiu 5 vitórias fora de casa nesse estilo. Vamos ver como é que o time se adapta hoje. É bem verdade que tem o Serginho, que é um cara que dá mais qualidade na chegada da bola. O Lucas Cândido, né? Ele optou pelo Serginho, ele é o Alberto Valentim, no lugar do Pedro Vilhena. E os 2 meninos lá na frente mexendo, tentando puxar, tentando fazer beirada barra diagonal para chegar também na área. São eles o Jean Dias e o Everton Brito. Jogo terrivelmente difícil e a Ponte tem que mudar a estratégia dos jogos em casa. Senão não ganha. E se não ganhar, fica fora, porque eu acredito piamente que o Palmeiras vai fazer a parte dele lá em Mirassol. Gleger Razorzinho, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batistão. Um abraço pra você, pro Catarino, que já tá a postos aí. Um abraço a todos. Jogo importante, né? Jogo pra Ponte já decretar sua classificação. Tá todo mundo de olho nesse jogo. A Ponte vencendo, elimina o gigante Palmeiras e ela vai pra próxima fase. Jogo duríssimo, né? Jogo difícil. O Bragantino tá com alguns desfalques, mas a Ponte é muito forte, né? Tá num crescimento extraordinário. Vem de uma vitória maravilhosa, vitória maiúscula, que traz mais confiança e autoestima. Então a expectativa é de bom jogo, expectativa de vitória da Macaca, Batistão. Na Neoquímica Arena Guarani tem uma missão dura: vencer a equipe do Corinthians. Este jogo que você vai acompanhar do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas na íntegra, com a narração de Leandro Boles.
Alô, Bolis, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batistão, um grande e forte abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. É verdade, daqui a pouquinho o Bugre em campo, 18 horas e 30 minutos, pela última rodada nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Encara exatamente o Corinthians, time que tem a melhor campanha, já está classificado e hoje opta o técnico Ramon Dias por um time alternativo. Presença de alguns titulares, mas caso precise no banco, ele tem a cavalaria, Memphis Depay, Yuri Alberto, tem o Garro no banco, mas em princípio o time que começa é um time misto. Do outro lado o Guarani, o Bugre hoje não conta com o Natan e no meio campo Maurício Souza opta por manter Matheus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite. Na frente com Bilu, João Vitor e João Marcelo. É o Bugre buscando a classificação, tem 12 pontos. O Guarani é o terceiro colocado no grupo, tem que vencer o Corinthians e torcer para tropeços de Santos ou Red Bull Bragantino para se classificar às quartas de final do Paulistão. Batistão. Carlos Henrique, o Bafezado, vai analisar da Bandeirantes este jogo. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o torcedor do Guarani, ouvintes da Bandeirantes. O Guarani tem um problema que eu considero um problema importante: não contar com o Natan no meio campo. E o técnico Maurício Souza escolhe Matheus Sarará para ser o primeiro volante. Vamos aguardar o que ele vai proporcionar dentro do campo. De novo, escala Anderson Leite com a 10. Tomara que funcione, mas eu tenho dúvida. No restante da equipe, eu acho que o Guarani está bem escalado. O que vai fazer a diferença do jogo é a organização, cabeça no lugar, nervos tranquilizados e uma intensidade grande. Porque apesar do Corinthians ter colocado essa escalação alternativa, mesmo assim, o Corinthians para mim é muito forte jogando em casa, Batista. E a transmissão será dividida logo depois das escalações. Seguiremos com o jogo da Ponte na RB e também com uma tela aberta no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e o jogo do Guarani exclusivamente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouco a bola rola, a rodada inteira às 18 horas e 30 minutos. E aqui na Bandeirantes, plantão informativo e âncora. Alô, alô, Edu Pinheiro! Amigo Batista, um abraço. Batistão tem serviço pra chuchu hoje, muitos jogos, trabalhos técnicos. Vamos para o Sem Dia com a Bola. Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi, Gabriel Ribeiro. O comando é do aniversariante do dia, Gil Kleber. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, tudo 18h30, última rodada, Ponte, Bragantino, Ponte querendo a vitória para se classificar, Bragantino também precisa do resultado para classificação, Corinthians e Guarani, Corinthians é classificado, Guarani precisa da vitória e outros resultados para se classificar, Mirassol e Palmeiras, Mirassol já está classificado, o Palmeiras precisa vencer e torcer contra a Ponte, Inter e Santos e Limeira, Inter contra o rebaixamento, o Santos precisa pelo menos de um ponto, mas não depende de ninguém e se classificar. Noroeste em Bauru lutando contra o rebaixamento, contra a Portuguesa Lusa, quer a classificação. Em Rio Claro, Velo Clube e Água Santa, ambos fugindo do rebaixamento. Ribeirão Preto, Botafogo tranquilo, não desce. O Novo Horizontino já classificado, quer o primeiro lugar do grupo. E São Bernardo e São Paulo, ambos classificados, mas querem o primeiro lugar para ter vantagem na próxima fase. Olha no Carioca ontem, Flamengo 5, Maricá 0. Flamengo é campeão aí da Taça Guanabara. 18h30 tem Vasco e Botafogo e também mesmo horário Maracanã, Fluminense e Bangu. Hoje o primeiro vai pegar o quarto, quem terminar em segundo pega o terceiro e assim vai a semifinal do Campeonato Carioca. Atenção em Minas, já tem a final, vai ser Atlético e América. Ontem em Sete Lagoas, Tombense 0, Atlético 2. O Atlético já tinha vencido ida 2-0, então é pra final. Rony chegou outro dia mesmo do Palmeiras, marcou o primeiro gol do Atlético ontem. E na Arena Independência, América e Cruzeiro foi 1-1 no tempo normal. No finalzinho, pênalti para o América. O Cássio defendeu, ficou 1-1. Foi para os pênaltis, porque o primeiro jogo foi 1-1 e nos pênaltis deu América 4-2, então América e Atlético, a grande final. No Gauchão ontem, Caxias 0, Inter 2 e na Arena Grêmio 2, Juventude 1.
Semana que vem, os jogos da volta. E assim segue os principais campeonatos estaduais. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês.
noite de sol. É ele. E agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Nós vamos às escalações para Brasitone. Lembrando que você terá 2 transmissões no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Ponte Red Bull Bragantino e também Corinthians e Guarani. Então, quando você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, você vai ver lá que tem 2 telas. Uma com o jogo da Ponte, outra com o jogo do Guarani. Você vai optar qual você vai acompanhar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Brasitone, há mais de 70 anos com você na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Dependendo apenas de si, uma vitória garante a Ponte na próxima fase do Campeonato Paulista. Macaca entra em campo neste momento, escalada com Diogo Silva, 12. 4 Simon, 18 Emerson, meia dúzia Sérgio Rafael. 2 Maguinho, 55 Léo Oliveira. 25 Lucas Cândido, 37 Serginho, 15 Arthur. 29 Everton Brito, 7 Jean Dias. Alberto Valentim escala a Ponte com Diogo Silva, Simon, Emerson, Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho e Arthur. Everton Brito e Jean Dias, espero que você tenha ouvido. No banco, Pedro Rocha 1, Dudu 8, Renato 11, 17 Pedro Vilhena, 19 Gustavo Teles, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 31 Victor Andrade, 77 Bruno Lopes e 90 Danley. Bragantino com Cleiton 1, 3 para Eduardo, 14 Pedro Henrique, 2 Guzmán Rodrigues, 29 Juninho Capixaba, 35 Matheus Fernandes, 33 para Nátio La Quintana, 8 Lucas Evangelista, 10 John, 17 Vinicinho, 9 Isidro Pita. No banco, Eric Ramires, Fernando, Thiago Borbas, Gustavo Neves, Mosqueira, Guilherme, Douglas Mendes, Lucão, Gustavo Henrique, Vitinho Mota, Vinícius Lago e Chumbinho. Arbitragem do jogo. O árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. Bandeira 1 é Danilo Ricardo Simão Maniz. Bandeira 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Bispo. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Guarani do técnico Maurício Souza está escalado com Mesquita, número 1. Lucas, lateral direito, 2. Rafael, 3. Lucão, 4. E Emerson, meia dúzia. Matheus Sarará, 5. Caio Melo, 8. 10. Anderson Leite. Bilu, 7. João Marcelo, 9. João Vitor é o número 11. Salve o Corinthians. Do técnico Ramon Dias, Hugo Souza será o goleiro. Maná, lateral direito, 33. Félix Torres, 3. Kaká, 25. E Bidu, 21. Meio de campo com Charles, 35. Maicon, 7. E Igor Coronado, 77. No ataque, o Corinthians terá Thales Magno, 43. Romero, 11. E Héctor Hernandes com a 22. Arbitragem do jogo. Arbitragem a cargo de Murilo Tarrega Victor. O auxiliar 1, Ricardo Pavanelli. O 2, Rafael Tadeu Alves. E no VAR, Vinícius Furlan.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Decisão, né? Tarde de decisão no Majestoso. A Ponte precisando da vitória para não depender de absolutamente nada e de ninguém. Tá bem escalada, vai enfrentar um time que tá aí num certo crescimento, mas tem alguns desfalques. Tigrão, tô confiante. Acho que pela campanha que a Ponte fez, e se nós analisarmos o momento, o da Ponte é muito melhor e tá jogando em casa, né? Ao lado do seu torcedor, o jogo é decisivo. A gente só resta saber o seguinte: na hora de decidir se os jogadores responderão da mesma forma que responderam, por exemplo, em jogos grandes, que a Ponte foi muito bem e venceu, essa é uma dúvida e nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. Eu gosto da escalação, acho que o Alberto usa o mesmo critério e para mim a Ponte é a favorita. Tigrão, e para você? O que esperar desse jogão de bola daqui a pouco? Muito obrigado, Greg. Um abraço para você. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com a estratégia da Ponte. Quando ela joga em casa é um problema, né? O time tem dificuldades para propor o jogo, para tomar a iniciativa, para envolver o adversário. É diferente do que quando ela joga em casa, que ela é atacada. E aí, ao ser atacada, ela puxa as linhas para trás e retoma a posse de bola e desce em velocidade e no contra-ataque, o chamado futebol reativo, e foi por aí que a Ponte conquistou 5 vitórias fora de casa, uma marca realmente impressionante. Agora em casa a Ponte tem dificuldades, ganhou um jogo só e como o Bragantino precisa ganhar o jogo, de repente o Bragantino parte para cima da Ponte e aí facilita a Ponte, a vida dela no sentido de tentar impor esse estilo, essa estratégia de contra-ataque. Vamos esperar os primeiros movimentos. Acho que o time está bem escalado. Acho também que o Danilo Barcelos, vai fazer muita falta. É um jogador que clareia o jogo, que vira uma bola de um lado para o outro. Muito boa. Bem, tivemos aí um corte na transmissão. Estávamos ouvindo aqui o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. Assim que tiver condição, ele retoma o seu raciocínio. Então. Olá, Tigrão. Estava falando do Danilo Barcelos. Vai fazer falta. Um cara de boa bola parada, que vira uma bola. Mas ainda assim, acho que está bem escalada a Ponte. Gosto da confirmação do Serginho no lugar do Pedro, né? É uma situação que a gente tinha como dúvida até a última sexta-feira, né? E agora vem aí o Serginho. Eu acho que é um jogador mais experiente. Pedro Vilhena é muito menino, esse garoto lá do São Paulo, e não tem conseguido render aquilo que a gente esperava. Então, com o Serginho, eu acho que a Ponte ganha em experiência, ganha em arremate para gol. Serginho bate bem, tá bem escalado o time, a dificuldade vai ser muito grande, é uma decisão para os dois. O Bragantino quer, a Ponte também quer, e eu não vejo favoritismo para ninguém. E agora é com eles lá dentro, meu caríssimo Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. E Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Red Bull Bragantino para essa partida que vai começar dentro de instantes. A Ponte vai dar a saída de bola. Vem toda de branco para enfrentar o Red Bull Bragantino com um uniforme diferente. Todo de azul, com números em vermelho. A Ponte toda de branco e o time do Red Bull Bragantino todo de azul. Portanto, uniforme diferente, talvez a terceira camisa, já que essa é a moda do momento, né? Uniforme diferente. Ponte Preta e Red Bull Bragantino já se enfrentaram em 39 ocasiões ao longo da história.
Os confrontos foram válidos pelo Brasileirão Brasileiro da Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O retrospecto do duelo indica grande equilíbrio. A Ponte venceu 14 partidas, Bragantino 15 e outros 10 confrontos terminaram empatados. Com o mando de campo, a Ponte Preta tem o retrospecto de 7 vitórias contra 7 do Bragantino e 4 empates. Portanto, um equilíbrio muito grande. E o árbitro está ali observando, porque quem vai dar o comando para o início da partida é o quarto árbitro. Tá no WhatsApp, né, Batista? O grupo do WhatsApp ali, o pessoal tá atento para autorizar o início da partida. É, porque todos os jogos precisam começar no mesmo horário. Então, quando um jogo começar, todos estarão sendo iniciados também. Mas então, qual será o principal, né? Porque senão um espera pelo outro, nenhum começa, né? É verdade, você tem toda a razão, mas tem que ter um principal, né? No momento em que ele der o pontapé inicial naquele principal, dispara a mensagem de WhatsApp e todos seguem. Eu acho, sinceramente, uma grande besteira isso aí, entendeu? Teria que padronizar os acréscimos também, né? Então, ó, nessa rodada aqui... Vai começar tudo junto e 5 de acréscimo em todos os jogos. Senão não adianta isso daí. Não adianta. Apita o árbitro. A bola está rolando no lendário majestoso Carlos Batista. E vem o time do Bragantino, partiu pela esquerda, a bola batida vai embora. Pra fora pela linha de fundo, a primeira arrancada do time do Red Bull Bragantino no desvio, a bola foi embora pra fora pela linha de fundo, escanteio para o Red Bull Bragantino, arrancada pela esquerda no campo de ataque em Vladimir Catarino. Jogada do Vinicinho, passe do Pitra pro Vinicinho, quando chegou para concluir o Emerson, perfeito na cobertura, colocou pela linha de fundo, primeiro escanteio do jogo é para o Bragantino. Escanteio pro time do Red Bull Bragantino, levantamento na área, subiu o toque de cabeça, Juninho Capixaba, a bola volta, dominou no campo de ataque, na entrada da grande área, vem pra bola, pé canhoto, bateu, John é gol! Gol do Red Bull Bragantino! Na marca de 1 minuto, primeiro tempo, time do Red Bull Bragantino desceu na velocidade após a cobrança de escanteio, a bola foi rolada para trás da entrada da área, John chegou batendo e ela entrou, foi direto pro fundo do gol, bateu lá dentro e fechou. Abre o placar do jogo, Red Bull Bragantino no primeiro minuto, John, camisa 10, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Detalhe que no lance inicial a Ponte conseguiu cortar, mas após a cobrança do escanteio, a bola ficou viva lá, né? Rondando o ataque do Bragantino, a defesa ponte pretana, até que o John mandou para as redes um balde de água fria, pelo menos momentaneamente no Majestoso, tá na frente o Braga 1-0. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para a construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. Comecinho do jogo, 1-0, o time da Macaca tá perdendo em casa. A bola foi desviada, né? Emerson, né? Salvo engano aqui meu, são muito parecidos o Emerson, a distância, né? O Emerson e o Léo Oliveira, mas acho que foi o Emerson. O chute foi fraco, pé esquerdo, que não é o bom do John, e tava inteiro na bola o Diogo Silva. Aí a cabeçada e tira o goleiro da Ponte, foi tentar desviar e meteu a bola para o fundo da rede. Para mim, pois o Catarino vai confirmar isso aí, mas para mim, gol contra. Placar de 1-0, time da Ponte, portanto, perdendo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos e qualidade. Segurança para sua obra com Pisocol, colou, ficou.
Já começo ouvindo aí os comentaristas. E aí, Gleger, esse 1-0 no primeiro minuto de jogo arrebenta com todo o esquema da macaca, hein, Gleger? E o Bragantino veio para uma decisão, né? E a Ponte entrou dormindo, desligada. Foi para cima o Red Bull e o gol realmente aconteceu por um desvio ali, né? O Tigrão disse aí, o Diogo Silva estava inteiraço. Desviou, acabou tirando o goleiro da Ponte. E para você, Tigrão, esse 1-0 no comecinho do jogo obriga o time da Ponte a sair pro jogo, hein, Tigrão? Não poderia ser pior, né, o cenário, né? Porque a Ponte, o Bragantino veio para ir para cima e seria bom se ele não faz o gol, que ele ia dar espaço para a Ponte jogar no contra-ataque que ela gosta, que é a sua principal estratégia. Agora toma o gol, o Bragantino puxa as linhas para trás. Começa muito mal o jogo, a história do jogo, a história da decisão. A Ponte, o Gleger já frisou, entrou fria, né? O Bragantino já tinha ido 2 vezes na cobrança do escanteio, aí todo mundo bobeando, na recuperação da bola do Pita, depois da cobrança do escanteio, foi com o pé mole para cortar o Everton Brito, né? Era dele, ele estava inteiro também na bola. Aí ela chega no John e dá um traque, uma espingardinha de chumbo, mas com o desvio matou o grande goleiro Diogo Silva. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093-2024. Placar de 1-0. O time do Red Bull Bragantino começa ganhando a partida no estádio Moisés Lucarelli. Lançamento no campo de ataque. Vem Arthur para tirar, jogar para fora, para a linha lateral e sentiu. Posterior da coxa do Arthur, tipo de lesão que não adianta tentar continuar. Ele foi cortar essa bola, o time do Bragantino tinha feito o lançamento, estica a perna e quando estica a perna, ele já sai manquitolando. Sozinho, né, Batista? Sozinho. Não tem ninguém perto dele, já manda o jogador ali para o aquecimento, o Alberto Valentim, o Arthur, que marcou um dos gols da vitória da Ponte sobre o São Paulo na última rodada. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês e com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui estádio Moisés Lucarelli, jogo parado, jogador do Bragantino caído. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto, o gol do Botafogo, hein? Botafogo 1, Novo Horizontino 0, os demais 0-0, inclusive Corinthians e Guarani, Mirassol e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu. Vai. Não deu mesmo pro Arthur, já tá fora, entrou o João Gabriel. Garoto João Gabriel com a 20, entrando no lugar do Arthur na macaca. E aí, Tigrão, essa alteração forçada no comecinho do jogo. Muito ruim, o Arthur vem fazendo um grande campeonato, mas errou o Alberto Valentim. Esse menino é muito verde ainda. Teria que ter colocado o Luiz Felipe. E para você, Gleger, a alteração forçada aí no time da macaca. Começa perdendo o jogo. Perde um jogador importantinho logo no começo, por contusão. Tem que se ajustar a Ponte, colocar aí os nervos no lugar. Não começa bem, tá perdendo o jogo e perde um jogador importante. Eu tô com o Tigrão nessa. Acho que o Alberto mexeu errado. Corinthians e Guarani, placar de 0-0. Esse jogo está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a narração de Leandro Bolis. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral
Vem para a bola Eduardo para o time do Red Bull Bragantino. De cabeça Lucas Cândido, tiro para o time da Ponte, sobra com Jean Dias. Tentou levar em cima da marcação, já perdeu. Chega lá atrás tirando o Red Bull Bragantino e desafoga no campo de defesa para fazer o passe. Avançado no campo de ataque pela direita para Isidro Pita. Lançamento na área, chega, tira lá atrás. E a Ponte queria o impedimento. Bandeira não marcou o impedimento em Catarino. E não dá pra esperar que ele marque, né? Tem que ir pra ti pra jogada. Foi até um recuo perigoso ali, o árbitro não marcou, por isso o Bragantino segue no ataque. Em pra bola, Nacho Laquintana, cobra arremesso lateral, lançou pra Pita, a bola volta reboteada para Eduardo, trabalha no campo de ataque, o time do Red Bull está todo avançado, lançamento para Laquintana, vai direto e pra fora, para a linha lateral é arremesso para Macaca no campo de retaguarda. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 1-0, o time do Red Bull Bragantino vai ganhando a partida. A sua informação é do Pinheiro. Limeira, gol do Santos, hein? Gol do Santos, não tem o autor ainda, depende do VAR. Por enquanto, o Inter 0. De quem? Tiquinho? Tiquinho marcando pro Santos, hein? Inter 0, Santos 1, Batista. Perfeito, Tiquinho Soares, portanto, marcando para o time do Santos. Bola lá pela direita, vem Simon, chega, tira e bota a bola na canela do adversário para ganhar arremesso lateral. Era o jogador Vinicinho que estava por ali, arremesso para Macaca. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025, aqui majestoso. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Então Tiquinho Soares marcou, Inter 0, Santos 1, em Mirassol 10 minutos, Mirassol 0, Palmeiras 0, Neoquímica 11 minutos, Corinthians e Guarani 0-0. Lançamento de bola no campo de ataque, vem lá atrás para afastar o time do Red Bull Bragantino, John. Esse é o autor do gol, pelo menos por enquanto, né? Acredito que realmente vai dar pro John, porque foi um desvio do Emerson. A bola caiu lá atrás, Pedro Henrique levanta. Bola aberta no campo de ataque para Vinicinho. Vem embora o time do Red Bull Bragantino. Preparou o cruzamento, desistiu, recua para Juninho Capixaba. Outra vez para Vinicinho. Margeando o campo, o time do Red Bull Bragantino. A Ponte se recompõe inteira. Lá atrás, na entrada na área. A bola volta para dentro do círculo central. Trabalha o jogo, ajeita Pedro Henrique para fazer o passe. Bola aberta pelo lado esquerdo para Juninho Capixaba. Ele toca na tabela, vem por dentro. E escapa, vem o time do Red Bull Bragantino no cruzamento. Tira João Gabriel. Chega para afastar, Serginho pega o rebote. Domina no campo de defesa, foge da marcação dupla em cima dele. Pegada forte, a bola recuada. Vem para Maguinho, Maguinho não consegue sair dali. E estava em cima dele o Vinicinho, recua. Chama Diogo Silva que estoura, bate para o campo de ataque. É Oliveira, domina, faz o passe pela direita. Marca forte, marca muito o time do Red Bull Bragantino. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12, quase 13, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Paulistão Sicredi aqui majestoso, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Então Inter 0, Santos 1, gol do Tiquinho Soares, gol do Noroeste, Felipe Rodrigues em Noroeste 1, Portuguesa 0. Em Mirassol 12 minutos, Mirassol e Palmeiras 0-0, Neoquímica 13 minutos, Corinthians e Guarani 0-0. Corinthians e Guarani 0-0. Esse jogo está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com a narração de Leandro Bolis. Domina lá Quintana, cruzamento na área. Chega na hora H, Simon. Dá um toque, tira lá de trás da área. Faz o lançamento no campo de ataque, vem embora. Domina lá pela ponta direita. Vai pra cima da marcação na pedalada, Jean Dias. Lançamento, vem o time da Macaca no cruzamento. Caiu na área, a bola voltou, Everton Brito dominou, pé direito, bateu cruzada em cima da marcação. A bola volta reboteada, carrega pela meia direita, Léo Oliveira, cutuca para Lucas Cândido, abriu lá na ponta direita, vem o time da Macaca, levantamento na área. Eu quero o detalhe naquele lance. Time da Ponte queria um pênalti, Vladimir Catarino. Lance pra cima do João Gabriel Batista. Fiquei com a impressão de lance limpo, apesar de duro, limpo na bola. Claro que vai ver a verificação, mas pra mim foi na bola o zagueiro do Bragantino. Acompanhe as principais informações de Guarani e Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CP nas redes sociais. Gleger Zorzinho, houve pênalti para Macaco ou não, hein, Gleger? Não houve absolutamente nada. Só foi na bola o jogador do Bragantino. E para você, Tigrão, houve pênalti para Macaca, a sua opinião, por favor? Lance normal, não houve nada. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina o time do Red Bull Bragantino no campo de defesa. Vem para fazer o passe, John tocou na frente, sai da sua área de meta, Diogo Silva. De perna direita, tira dali. Não quer saber de bobeira. E neste momento há uma conversa um pouco mais ríspida. Ali no meio campo, Léo Oliveira conversando mais... de maneira mais acentuada com os jogadores de defesa em Vladimir. Cobrando atenção, né, Batista? O Bragantino está tendo liberdade aí no campo de ataque. Como um dos líderes aí, o Léo Oliveira cobrou atenção do seu time. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br. Domina, vem pro jogo, Maguinho partiu para fazer o passe, retoma lá atrás, há um cinturão de marcação ali do Red Bull Bragantino, a partir da intermediária. Simon chegou, deu bote, tomou, abriu pela direita, vem para Lucas Cândido, bola aberta lá pela ponta direita, vem embora o time da Macaca, tentou a arrancada no pé de ferro. Perdeu Léo Oliveira, recupera lá atrás o time do Red Bull Bragantino. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/NF 2093/2024. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi. Olha o time do Red Bull, a enfiada de bola vem lá atrás. Diogo Silva está jogando como um líbero, adiantando para cortar essas estocadas do time do Red Bull Bragantino. Lucas Cândido agora erra o passe e de graça entrega para o time do Red Bull Bragantino. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Majestoso, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. E atenção, Neoquímica, gol do Corinthians, hein? Ângelo Romero marcando a 16 minutos, Corinthians 1, Guarani 0, deixa eu ver lá em Mirassol, 17 minutos. Mirassol 0, Palmeiras também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Olha a recuada, Diogo Silva dentro da área, bate, levanta de perna canhota. Everton Brito dominou a entrada forte, dura, o árbitro não marcou nada. Domina Serginho, carrega, bate de perna canhota, faz o lançamento, bola aberta pela ponta direita. Pra Jean Dias, dominou, limpou, pé canhoto, bateu cruzado, Maguinho em cima, voltou. Dominou o Maguinho, levou para a linha de fundo, bateu, levantamento na área, subiu lá atrás o zagueiro para cortar, afasta Léo Oliveira, vem de cabeça, domina, tenta evitar a bola da linha lateral, conseguiu, tirou, mas entregou para a defensiva do time do Red Bull Bragantino. Cortag, a linha mais completa de produtos para assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos. Você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais em @CortagBrasil. Trabalha no campo defensivo. O time do Red Bull Bragantino, a Ponte marca agora a partir da metade do campo. Sérgio Rafael tomou, tirou, mas entregou de graça Eduardo. Chega lá atrás para afastar o time do Red Bull Bragantino, que vem no contra-ataque. Se manda lá pelo lado esquerdo. Vinicinho. Olha a rolada. O time do Red Bull Bragantino escolhe o caminho esquerdo para dominar. Toca na bola Lucas Evangelista. Vai para a lateral para Juninho Capixaba. E ele recua para dentro do círculo central. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontra no Igatacado. Igatacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. É tempo de análise. Valdemir Gomes, 19, quase 20 do primeiro tempo, 0-0, 20 agora, marcando o eletrônico da Bandeirantes. 1-0, o time do Red Bull Bragantino está ganhando o jogo. E aí, Tigrão? O gol muito cedo, a 1 minuto do Bragantino, desestabilizou emocionalmente o time da Ponte, que erra muitos passes. E aí subiu, né? Saiu do seu estilo. Tá praticamente com a linha de zaga ali entre a intermediária e a linha de meio campo. E o Bragantino tá jogando essa bola em profundidade já por 3 oportunidades. O Diogo Silva saiu porque a bola passou. A bola entrou pela parte central da defesa. Por dentro, como eles gostam de dizer. A bola entrou por dentro. Tigrão. Serginho, pé direito, levantou a bola na área, em cima da defesa, tira lá atrás o Red Bull Bragantino. Everton Brito tocou de novo em cima da defesa, a bola volta, Sérgio Rafael, domina entregando para Serginho, virou pela esquerda para João Gabriel, por dentro pela esquerda, bico esquerdo da grande área, Jean Dias recua para Lucas Cândido, ainda mais atrás, vem para Sérgio Rafael, para Lucas Cândido, no campo de ataque na esquerda para João Gabriel, encontra a marcação pesada de Eduardo. A bola volta para Sérgio Rafael. Ele trabalha, rola dentro do círculo central para Emerson. Dali para Simon, de perna direita na enfiada de jogada. No campo de ataque, tentou ligar o ataque. Léo Oliveira perde. E tome contra-ataque outra vez o time do Red Bull Bragantino. Vinicinho dominou, balançou, passou pelo Simon, pé direito, lançou na área e aí saiu lá atrás. Diogo Silva pega, pois não, concluindo o seu raciocínio, Tigrão. Então a bola está entrando por dentro, a Ponte está desarrumada e o panorama do jogo se inverteu. Agora o Bragantino puxou as linhas para trás e ele joga no contra-ataque. Lançou a bola, vem pra bola, partiu Everton Brito, pé canhoto, bateu cruzada, a bola vai sair lá do outro lado. Lançamento do Serginho, na velocidade pelo lado esquerdo. Goleiro Cleiton tentou sair jogando quase o time da Ponte. Empata o jogo com Everton Brito, Vladimir Catarino. Que pecado esta bola, Batista. O lançamento pro Everton Brito, o Cleiton ficou na dúvida, né? Vou ou não vou? Quando foi, já não dava mais tempo. O Everton tirou bem do goleiro, mas em tirar do goleiro também perdeu o ângulo. Tentou o arremate. A bola passou cruzada, sem ninguém da Ponte para colocar para dentro. Domina o time da Ponte, Maguinho, pé direito, cruza lá para dentro da área, chega, tira, afasta de qualquer jeito, Guzmán Rodrigues. A bola volta no campo de defesa, o time da Ponte domina, placar de 1-0, tá perdendo o jogo, mas equilibrou a partida e vai para cima. Lucas Cândido para João Gabriel,
na arrancada aqui, passada, partiu pra cima do Eduardo, chega limpando lá atrás pelo Henrique, tira, mandou pra fora, pra linha lateral, João Gabriel tem pressa, cobra, soltando pra Lucas Cândido, ele recua, vem pro campo de defesa pra Emerson, trabalha na perna direita pra Simon pisa em cima da risca da metade do campo, lançamento pelo comando pra Everton Brito, pra Maguinho pela direita, vem pra bola, domina Serginho rola atrás, vem pra Léo Oliveira, pra Jean Dias, recolheu no que cochilou, perdeu pro time do Red Bull Bragantino, mas o Simon atento, vem ligado para recuar, a bola sobra meio que na fogueira, mas dá certo, o Emerson domina, entregando para Léo Oliveira, para Serginho, volta para Léo Oliveira, rasteirinho pela direita para Jean Dias, trabalha na perna canhota, levanta a bola cruzada na entrada da área, em cima da marcação que chega para tirar, pois não, concluindo, Tigrão. O Batista, a Ponte teve que sair do seu estilo, né? Tá tentando se readaptar. O Bragantino mais... Olha o Red Bull Bragantino, vem pra bola, Vinicinho tentou, balançou o corpo. Impedido. Estava impedido, o árbitro já estava atendendo a solicitação do Bandeira. Pois não, Tigrão. E pintou amarelo, viu, Batista? Rapidinho amarelo aí pro Vinicinho, 17 do Bragantino. A Ponte tá tentando jogar de um estilo diferente àquele que ela sempre joga, né? Diferente, que é contra-ataque. Agora tá subindo. O Bragantino melhor no jogo, mais perigoso, mais objetivo e a todo momento chegando com muito perigo e jogando no contra-ataque. O gol inverteu as estratégias. Aquilo que deveria ser a estratégia da Ponte passa a ser a estratégia do Bragantino. E agora teve um cartão amarelo para o Vinicinho por simulação. Ele se joga quando foi marcado pelo Simon, tentou cavar um pênalti ali, tomou cartão amarelo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai sair. Vai sair? Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino, se machucou, daqui a pouco vai mudar o Braga. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25,5 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025, majestoso Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Primeira Inter 0, Santos 1, gol do Tiquinho Soares. Na Neoquímica, Corinthians 1, Guarani 0, gol do Romero. E segue lá em Mirassol, 0-0, Mirassol e Palmeiras. Por enquanto, a Ponte é a segunda colocada. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Voltou. Vai. Pedro Henrique voltou. Ia ser substituído, mas deu um ok ali pro departamento médico. Tá de volta o zagueiro do Bragantino. Sérgio Rafael domina pro time da Ponte no campo de defesa. Aciona Lucas Cândido. Ele recebe, domina, mas recua. Vem de novo para Sérgio Rafael. Tá ali tocando para Emerson na saída de três. Os três zagueiros da Macaca. Simon agora levanta, erra o passe. Muitos erros de passe. Domina a Pita. Dominou, rolou. Olha o time do Red Bull Bragantino. Vai para a área. Simon, é pênalti. Penalidade máxima para o Red Bull Bragantino. Erro de passe. E aí o contra-ataque, a bola lançada na área. E o Simon saiu para caçar. Saiu caçando. E caçando fortemente. Acabou cometendo o pênalti. É pênalti pro Red Bull Bragantino, Vladimir Catarino. Lance de novo ali com o Vinicinho, né? Muito semelhante ao lance anterior, onde ele simulou o pênalti. Dessa vez o árbitro não teve dúvida. Marcou o pênalti para o Bragantino, Batista. E aí, Gleger, pra você foi pênalti ou não, Gleger? Ah, Batista, fiquei na dúvida, hein? Fiquei na dúvida. Acho que tem ali, ele chega, o Simon chega, mas pra mim não houve o pênalti, não. Não sei. Tem que ver novamente aqui no replay, mas chega num lance normal, numa disputa de bola, buscando espaço. Pra mim não houve nada. E pra você, Tigrão, houve pênalti aí pro Red Bull Bragantino?
Contato normal de corpo, jogo de corpo, sem usar o braço. O Vinicinho se jogou e o juizão entrou. Para mim, não houve absolutamente nada. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Neymar, Limeira em Inter 0, Santos 2. Microfone da Rádio Bandeirantes. Sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Este jogo do Guarani contra o Corinthians também está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com narração de Leandro Bolis. E aí, quem é que vai bater aí em Vladimir Catarino? É o Lucas Evangelista? Exatamente, camisa de número 8, ele que é o homem das bolas paradas do Bragantino. Vai pra bola, Lucas Evangelista pra batida. Diogo Silva é pegador de pênalti. Vamos lá, Diogo Silva. Vamos na posição, Lucas Evangelista. Arma a perna canhota pra batida. Aumento de expectativa, 1-0, 29,5 do primeiro tempo. Red Bull Bragantino vence o jogo até aqui. Lucas Evangelista, autorizado. Partiu o pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Red Bull Bragantino! Na marca de 29 minutos e meio, Lucas Evangelista, camisa número 8, partiu com enorme tranquilidade, foi, bateu de canhota, mandou lá dentro e faz o segundo do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Essa não deu pro Diogo, né? Ele é muito bom nas cobranças, em pegar pênaltis, mas dessa vez sequer acertou o canto. Pulou no seu canto esquerdo, a bola foi no canto direito. Amplia o Bragantino 2-0. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Placar de 2-0. O time do Red Bull Bragantino, com 30 minutos, vai ganhando da Macaca e vai exigir muita resiliência da Ponte Preta no jogo de hoje. Lucas Cândido domina, faz o passe horroroso, aberto para João Gabriel, para a linha lateral, saiu, arremesso para o time do Red Bull Bragantino. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Descida no campo de ataque do time da Ponte, retoma o time do Red Bull Bragantino, que ali na entrada da área tem realmente um cinturão de marcação quase que intransponível. Bola com Diogo Silva. Ele domina e já solta o jogo lá pela direita. Jean Dias domina no campo de retaguarda para Léo Oliveira. Recolhe, toca de perna direita, entregando para Curtinha na frente para Serginho. Ele parte, vai para cima da marcação e toca de lado pela direita. Maguinho recolhe, domina, recua o time da Ponte, toca a bola, vem Lucas Cândido, recua, toca no campo de defesa. Trabalha o time da Macaca, perde o jogo 2-0. Vem para a bola pela esquerda, Sérgio Rafael na frente para João Gabriel, volta no Sérgio Rafael e ele vai recuar tudo para o Emerson. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. O grande flagelo da Ponte na partida são os passes errados, a intranquilidade do time que tomou gol a 1 minuto de jogo e se perdeu emocionalmente. O Simon, que já tinha errado vários, errou mais um e aí foi fatal. Ele começa e termina a lambança, erra o passe, volta para cobrir e faz o pênalti. Dá para discutir o pênalti, sim, mas o lance na origem só ocorreu porque ele, Simon, deu de presente a bola
para o time adversário. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Léo Oliveira dominou para o time da Macaca pela direita, vem com Lucas Cândido no campo de ataque, ele recua, joga para dentro do círculo central. Sérgio Rafael para Lucas Cândido, uma bomba! Espalma Cleiton! Com as duas mãos, subiu, mandou para fora pela linha de fundo. Lucas Cândido ia fazendo um golaço. Escanteio para Macaca bater, Catarino. Bola venenosa do Lucas Cândido, defesa do Cleiton. Jean Dias cobra o escanteio. Jean Dias vem pra cobrança e escanteio, partiu o pé direito, levantou Simon, de cabeça meteu na área, vem Eduardo, tira, afasta, voltou Lucas Cândido para Sérgio Rafael, fez o corta-luz, a bola voltou, Maguinho bateu, uma indecisão entre o Sérgio Rafael e o Maguinho, e a bola volta com o time da Macaca. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Cleiton Gleger. Defesa difícil, um chute despretensioso, lá de longe, né? E ele fez uma grande defesa, 7,95. Lembrando que pelo regulamento, 8 ou mais de 8 é defesaça, portanto não foi defesaça. João Gabriel domina para o time da Macaca, recua, lançamento do Lucas Cândido, ele erra e marca o contra-ataque. Domina pela direita, se manda no campo de ataque, vem Vinicinho agora pela direita, para fazer o passe, bola cruzada na entrada da área, pita, bateu, vai embora. E reclama John, queria a bola, estava livre, mas Isidro Pita bateu e errou em Vladimir. Foi fominha agora o Pita, né? Ele é bom jogador, artilheiro, mas desta vez errou, poderia ter feito o passe. Pois não, a informação diz aí Edu Pinheiro, olha, incomparável. Muito obrigado. O serviço está apertado aqui. Gol do Santos, hein? Mais um. Tiquinho Soares, Inter 0, Santos 3. O Neymar, fez o segundo, foi olímpico, hein? E gol do Palmeiras em Mirassol, Flaco Lopes. 33 minutos, Mirassol 0, Palmeiras 1. Aqui sim o Palmeiras ultrapassa a Ponte. Domina o time da Ponte lá pela direita, Maguinho, placar de 2-0. O time da Macaca tá perdendo o jogo. Olha a recuada, Simon dá uma estilingada, lançou de uma extremidade a outra, campo de ataque para João Gabriel, tocou na frente, vem para a bola, Everton Brito, briga pela posse de bola, conseguiu dominar, pé canhoto, cruzou direto, vem de soco Cleiton, punhos cerrados, tira da área. E a bola caiu com o time do Red Bull Bragantino que puxa o contra-ataque. Se manda pela direita, Vinicinho vai para cima da marcação, inverte da direita para a esquerda para Juninho Capixaba. Entrou na área, limpou, balançou, Simon chegou, tomou dele, recuou. Vem Diogo Silva, estoura, tira dali, afasta. E o Red Bull Bragantino pega sempre a segunda bola. Domina na marca de 36,5, placar de 2-0. Carrega pela direita, vem Nacho La Quintana. Partiu, vem pra bola, pé direito, bateu, vai embora. Bateu de perna direita, La Quintana, a bola saiu à direita de Diogo Silva. É tiro de meta pra Macaca, Vladimir Catarino. Um chute parecia despretensioso ali do La Quintana, né? Mas acabou assustando lá o goleiro Diogo que tava na bola. Passou pela linha de fundo, é tiro de meta. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vai mexer a Ponte, Batista. É o Sérgio Rafael, né? Tá sentindo. Sérgio já saiu, inclusive, lá do outro lado. E tá entrando o Bruno Lopes, atacante. Bruno Lopes, 77, entra no lugar do Sérgio Rafael. Bruno Lopes, 77. Portanto, há uma alteração tática, os comentaristas vão falar. E o Alberto Valentim abre mão dos 3 zagueiros. Muda a plataforma tática. E agora, se não mexer no intervalo, tem apenas uma parada, né? Já fez a segunda. Domina o time do Red Bull Bragantino, vem pro jogo, tentou levar do campo de ataque, Lucas Cândido retoma pra Macaca.
Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E aí, Gleger, essa alteração aí, mudança na plataforma tática do time da Macaca. Precisa mudar, né, Batista? Tá perdendo Só um minutinho, Gleger. Jean vem pra bola, chegou batendo, a bola bateu no paredão do Massa Bruta, volta. Jean Dias, domina soltando para Léo Oliveira, inverte da esquerda para a direita, para Maguinho, de cabeça para Serginho, ele partiu lá pela ponta direita, vem por dentro agora, pela meia direita, recua para Simon, Macaca integralmente no campo de ataque, bola rasteirinha, vem para Emerson, dentro do círculo central, ele escapa da marcação do primeiro, partiu em cima do segundo, levou na raça, conseguiu ganhar, acionou Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu e defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo, que defesa! Cleiton, escanteio para Macaca bater, Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada da ponte, a conclusão do Lucas Cândido e a ponte, o voo que deu o goleiro Cleiton para fazer a defesa, linha de fundo, escanteio, Serginho vai bater. Serginho vem pra cobrança de escanteio pra Macaca. 39, 2-0, Red Bull Bragantino, cruzamento na área. Subiu o Simon, a bola vai embora, tiro de meta pro Red Bull Bragantino bater, Catarino. O Simon, né, surgiu ali como elemento surpresa, subiu junto com o Bruno Lopes, mandou a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Pois não, o Gleger já emenda aí o conceito e a definição, o grau de dificuldade, mais uma do Cleiton. Tá legal esse duelo aí entre o Lucas Cândido e o Cleiton em Gleger. Tá aí por enquanto tá dando o Cleiton, né? Duas belíssimas defesas, essa daí é uma defesaça, né? Lá na gaveta, tira a bola saindo, 8,25 a defesa. E Batista, o Roberto tem que ir pra cima agora, não tem o que fazer. Vai ficar o quê? Assistindo com 3 zagueiros? Coloca mais um atacante para tentar evoluir as jogadas. A Ponte melhorou, conseguiu equilibrar, cria as melhores oportunidades. Precisa pressionar um pouco mais para não dar espaço para o Red Bull e tentar fazer pelo menos um gol até agora, até antes de terminar o primeiro tempo, para voltar para o segundo tempo com um respiro maior. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga em @Cortag Brasil. E para você, Tigrão, essa mudança aí de plataforma tática era necessário no time da Macaca, hein, Tigrão? Bom, temos que dizer o seguinte, foi uma mudança de oportunidade, porque o Sérgio Rafael sentiu o posterior. Como sentiu, ele poderia vir com o Vicente Concha. Tá perdendo por 2-0 em casa, situação dificílima. Ele, algo que talvez fosse fazer no segundo tempo, abrir mão de um zagueiro, aproveitou, entre aspas, né, porque ele não queria o seu jogador contundido, e já fez agora. Ao invés de substituir um zagueiro que saiu contundido por outro zagueiro, ele vem com um centroavante, muda, vai com 3 atacantes, 2 de beirada e um centralizado, mas muda a forma de atuar da equipe, que vai sentir muito agora esse distanciamento aí com apenas 2 zagueiros, e o Red Bull, quando contra-golpeia, especialmente pelo lado esquerdo, é muito perigoso. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Paulistão Sicredi 2025, aqui majestoso. Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0, Edu. Neoquímica, Corinthians 1, Guarani 0, gol do Romero. Mirassol 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes. Limeira, Inter 0, Santos 3. Noroeste 1, Portuguesa 1, Velo Clube 1, Água Santa 0. Botafogo 1, Novo Horizontino também 1. E São Bernardo 0, São Paulo 2. Guarani e Ponte estão fora nesse momento. Estão sendo rebaixados Inter de Limeira e Água Santa. Atenção, atenção, Batista, pera aí. Tem gol do Mirassol, gol do Mirassol. Gol do Mirassol, coloca a Ponte na E segunda... vem a Ponte, Maguinho dominou, pé canhoto, cruzou na área, em cima da defesa do Red Bull Bragantino, a bola volta, domina pela direita, Simon, rola rasteirinho, placar de 2-0, o time da Macaca vai pra cima, vai Macaca, domina Lucas Cândido pela esquerda, trabalha soltando o jogo pela meia, canhota, vai Batista. Serginho para dominar, abriu pela esquerda, Lucas Cândido, tocou para João Gabriel, preparou o cruzamento, dominou, escapou da marcação, voltou para Serginho, domina soltando por dentro, perde, mas a bola volta, Emerson chega, tira, afasta, ganha para o time da Macaca, vem para Serginho, inverte para Maguinho lá pela ponta direita, na beirada do campo, no peito, recua, chama Simon para Emerson, a torcida joga junto, vai para cima, empurra a Macaca, domina, vem pela esquerda, Lucas Cândido tocando para João Gabriel recua para Lucas Cândido, pois não é do Pinheiro. O gol do Mirassol foi do Yuri Castilho aos 43. Mirassol 1, Palmeiras também 1. Isso coloca a Ponte na segunda posição, vai se classificando a Ponte, mesmo perdendo. E lá na Neoquímica, atenção, hein? Gol do Guarani, Rafael Bilu, empata aos 42, Corinthians 1, Guarani Olha também. A Ponte, domina Serginho, rolou para João Gabriel, entrou na área, girou, 2 a marcá-lo, fica difícil, ele estava sozinho, perdeu. Seguindo, Edu. Então, empatou o Guarani com o Rafael Bilu, 42 minutos, Corinthians e Guarani 1-1, mas o Guarani não vai se classificando. Lembrando que este jogo, Corinthians e Guarani, está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a narração de Leandro Bolis. Placar de 2-0, o time da Ponte vem com Simon, dá o bote, vai sair o amarelo. Lucas Evangelista esqueceu a bola, veio nas pernas do zagueiro Simon em Catarino. Foi totalmente nas pernas, né? Lucas Evangelista, camisa 8, segundo cartão amarelo do jogo e segundo para o Bragantino. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já intervalo inteligente, comando do incomparável Edu Pinheiro. E aqui a falta, vem pra bola tomando posição o time da Macaca. Jean Dias, partiu o pé direito, levantou na área, a bola foi passando e vai embora. Pra fora pela linha de fundo, faltou um biquinho de chuteira em Vladimir Catarino. Era o Emerson quem estava chegando, mas bugou a defesa do Bragantino, né? Todo mundo, um ficou esperando pelo outro. Ela quase sobra para o Emerson, para azar da Ponte, foi para a linha de fundo. E no intervalo, além dos comentaristas deste jogo que nós estamos aqui na RP, teremos também o CH, que está comentando o jogo lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Domina Everton Brito, carrega com o time da Ponte, acionou Bruno Lopes. Ele vai para cima da marcação, o time do Red Bull Bragantino marca muito forte. Lá atrás, ali, a partir da intermediária e da entrada da área. Cobrança de arremesso lateral. João Gabriel tocou no fundo. Cruzamento no Everton Brito em cima da defesa. A bola saiu a escanteio. Já havia saído, Batista. Quando o Everton Brito cruzou, a bola já havia saído.
Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/Band Mais TV. Vai terminar o primeiro tempo. Placar de 2-0. O time do Red Bull Bragantino vai ganhando o jogo. Placar Ele pediu mais 4. 2-0. Pediu mais 4. Vai até 49. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência de experiência do cliente. Vem na bola Lucas Evangelista, tentou entrar na área. Chega Léo Oliveira. Lá na linha de fundo, protege, gira, mas fica enxuriçando e enferdiçando a vida do Léo Oliveira. Lucas Evangelista até cometer a falta. Intervalo, portanto, na Neoquímica Arena, já. Todas as informações, detalhes desse jogo. Domina vem pela esquerda, Everton Brito para o time da Macaca, faz a inversão da esquerda para a direita, em cima da marcação, chegou lá atrás, tirando, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, a ponte tem pressa, perde o jogo, placar de 2-0, apita o árbitro e termina o primeiro tempo. Red Bull Bragantino 2.0, vem aí um intervalo inteligente na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Vamos lá, emoção mesmo, foi o gol do Mirassol em Catarino, 2-0 Red Bull. Vladimir Catarino, o gramado. Oi, Edu, olha, eu tava aqui acompanhando a reação da torcida. Sim. Quando você informou o gol do Mirassol, o torcedor voltou a vibrar, não? Tá todo mundo ligado na Bandeirantes. Agora, aplausos ao time da Ponte Preta mesmo, com a equipe perdendo 2-0, Edu. Graças a PP me ajuda a guarda, me ajuda pra chuchu. Hoje o serviço tá apertado, Catarino. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, até já. Posição de momento, Leandro Borges, Neoquímica. Terminou o primeiro tempo agora há pouco, 1 pro Corinthians, gol do Romero a 17 minutos e aos 43, um golaço do Rafael Bilu, passe do João Vitor, 1 pro Corinthians, 1 pro Guarani, intervalo de jogo, Edu. Antes do Gleger Zorzinho dar uma pitada no Majestoso, eu preciso do CH, Corinthians 1, Guarani também 1. Acho que um resultado correto, o final do jogo do primeiro tempo, o Guarani melhorou. O problema está no meio-campo, não funciona Sarará, Caio Melo e Anderson Leite. Está muito mal o meio-campo, mas numa grande jogada do João Vitor, que atravessou a bola de um lado para outro, o Bilu fez um golaço. Gol de gente grande, né? O Corinthians não apertou pra caramba, mesmo porque não tá 100 por hora não. O Corinthians tá meia bomba, não é? Tá jogando o suficiente. O Guarani se acalmou depois de ter tomado o gol. No final do jogo melhorou, por isso empate absolutamente correto na Neoquímica Arena, Edu. Um ótimo intervalo pra vocês e ganha pulmão pro segundo tempo, hein? Zorzinho, deixa eu só dar o resultado aqui, vamos lá. Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 1, Guarani também 1, Mirassol 1, Palmeiras também 1, venceu o Palmeiras, Mirassol empatou com o Yuri Castilho, Limeira, Inter 0, Santos 3, Bauru, Noroeste 1, Portuguesa 1, Rio Claro, Velo Clube 1, Água Santa 0, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 2. E no 1º de maio, São Bernardo 0, São Paulo 2. Estão sendo rebaixados nesse momento Água Santa e Inter de Limeira. A Inter praticamente 3-0. Como é que vai fazer o quê no segundo tempo? Coitada da Inter de Limeira, hein? Água Santa e Inter de Limeira sendo rebaixados. No grupo A, Corinthians e Mirassol classificados já estavam. Santos e Bragantino vão se classificando no grupo B. Guarani nesse momento é o 3º colocado. Mesmo o Guarani vencesse, não conseguiria se classificar nesse momento. O São Paulo vai ficando em primeiro no grupo C. Novo Horizontino em segundo. O São Bernardo é o primeiro e a Ponte em segundo. Nesse momento, São Bernardo já classificado 23, mesmo perdendo. A Ponte perdendo 22 e o Palmeiras empatando 21. Então, graças ao empate do Mirassol, a Ponte vai se classificando. Oi, Gleger, vamos lá, por gentileza. Mas quem que dá o pitaco aí? É o Gleger? Não, ia só pedir para você só fazer uma projeção aí, caso a Ponte empate com a derrota do São Bernardo, o que acontece? Ah, sim, pois não, se a Ponte Preta empatar, atenção, estamos abrindo aqui perfeitamente, aí é o seguinte, o São Bernardo, ele vai 23, aí dá 23 a 23, número de vitórias do São Bernardo, 7-6. Mesmo assim, daria São Bernardo se a Ponte empatar.
Perfeito, obrigado. Grande Tigrão. Oi, Sorzinho, 2-0 Red Bull. Edu, primeiro tempo, a Ponte começa a partida, né? Meia desligada, toma o gol a 1 minuto. E aí é difícil. Não conseguiu se organizar, sentiu o gol, e é fato. Né? Demorou para entrar no jogo. E para mim a Ponte toma um segundo gol num pênalti que, olha, pênalti Mandrake, hein? Mandrake. Uma disputa de bola ali, o Simon vai, não tem braço, não tem nada. Tem ombro, que é absolutamente normal, mas para mim não houve absolutamente nada. A Ponte foi prejudicada, hein, nesse pênalti. Muito prejudicada. Então, assim, porque 2-0 é complicado. Você vê, agora tem que sair, tem que buscar o resultado, tem que buscar pelo menos tentar empatar o jogo. E aí fica um pouco mais vulnerável. Você vê que a substituição do Alberto tira um dos zagueiros e coloca um atacante para tentar pressionar um pouco mais. Mas para mim, vou repetir, hein? Ponte prejudicada nesse primeiro tempo. Claro que faltou um pouco de equilíbrio na hora em que toma o primeiro gol. Toma o gol logo no início, meio que dá uma desestabilizada. Demorou para a Ponte entrar. Depois tem o segundo gol, aí sente novamente o golpe. Mesmo com um lance duvidoso, a Ponte sentiu o golpe. No final, aí deu uma equilibrada. Aí ela jogou bem, partiu para cima, fez do Cleiton, né, que para mim é um goleiro mediano. Hoje tá bem no jogo, né? Tá ligado, fez 2 defesas impressionantes. E do Lucas Cândido, um chute de fora da área, ninguém foi lá e deu uma pancada. Ele conseguiu fazer uma grande defesa e depois numa bola trabalhada pelo lado esquerdo, aí vem novamente a finalização e aí sim ele faz uma defesa, olha, defesa de time grande, como se diz aí. Então, Edu, a Ponte precisa o quê? Primeiro voltar a manter o equilíbrio emocional, porque você tem que sair para cima para tentar empatar e não pode ficar vulnerável, porque o Bragantino tem jogadores rápidos, jogadores de qualidade, e se ele fizer o terceiro aí já era. Então, mesmo com o resultado do Mirassol dando a classificação para a Ponte, ela não pode se dar o direito de voltar para o segundo tempo da forma que iniciou o jogo. Desligada, sonolenta, e eu quero ver uma Ponte agressiva, jogando em cima e não dando espaço para o Red Bull. Só assim ela pode tentar, né, pelo menos buscar esse empate contra essa boa equipe do Bragantino, que está muito bem no jogo, bem organizado, bem ajustado, e principalmente um time muito agrupado que dificulta as ações da Macaca. Edu? Muito bem, intervalo, hein? A Ponte perde 2-0, o Guarani empata 1-1. Nesse momento a Ponte vai ficando em segundo. Nesse momento, graças a Mirassol e Palmeiras 1-1, a Ponte vai conseguindo a sua classificação momentânea. Vamos lá, vamos pro intervalo. Daqui a pouco o Tigrão aparece na fita 19-28. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É bola na rede. Bidu tirou pro meio, vai sobrar de graça para João Vitor, vem de novo o time do Guarani, já no último terço do campo, passa por fora o Emerson, leva a marcação, João Vitor puxou, colocou na área pra Bilu, de primeira bateu no canto, golaço! Golaço do Guarani do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra. Rafael Bilu tem a 7 estampado na camisa. Que golaço do Bilu! João Vitor recebeu pelo setor esquerdo, depois da falha clamorosa do Bidu. Cortou pro meio, João Vitor recebeu, dominou na meia esquerda, Emerson levou a marcação, ele cruza, inverte da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para Bilu, que chega bonito, chapando a bola no cantinho, Diego Souza, para em grande estilo empatar o jogo em Itaquera, para calar a fiel torcida, Rafael Bilu, avante, 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 Bugrão, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou, balançou a rede, é gol e é golaço do Guarani. Rafael Bilu, 43 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo nação bugrina, tá registrado em Itaquera. Guarani 1, Corinthians também, Hugo Souza, não chora não. Conseguiu ganhar, acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu e defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo, que defesa! Cleiton, escanteou para Macaca, bater o Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada da ponte, a conclusão do Lucas Cândido e a ponte, o voo que deu o goleiro Cleiton para fazer a defesa, linha de fundo, escanteio, Serginho vai bater. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Sim, intervalo, Corinthians 1, Guarani 1, e o Tigrão comenta, e o majestoso intervalo, Ponte 0, Bragantino 2, Tigrão. Eu acho que o gol a 1 minuto de jogo, né, do John, eu acho que até
eu daria gol contra do Emerson, porque ele bate a cabeça na bola e tira completamente da jogada o Diogo Silva, que estava inteiro nela. 1 minuto, a Ponte se tranquilizou, se desestabilizou emocionalmente, viu cair por terra a sua estratégia, que era de esperar o Bragantino e sair no contra-ataque, teve que subir as linhas. É bem verdade que teve 2 belos chutes com 2 grandes defesas do Cleiton, 2 chutes do Lucas Cândido, mas foi pouco. A Ponte errou muitos passes, o time se desestabilizou, o time acabou, obviamente, tendo que sair da sua maneira costumeira de atuar, joga com 3 zagueiros, se machucou aí o Sérgio Rafael e o Alberto aproveitou para mudar o esquema, veio com mais um atacante, agora só 2 zagueiros, o Bragantino 2-0, está administrando, mas é muito perigoso no contra-ataque, e o contra-ataque é sempre dado pela Ponte, como no lance do pênalti, para mim inexistente, não houve absolutamente nada do Simon para cima desse menino Vinicinho, que aliás é muito bom jogador, mas o Simon errou um passe, deu a bola de presente na saída de bola, aí nasceu a jogada do contra-ataque, e o juiz optou por dar o pênalti, acabou batendo bem aí o Lucas Evangelista, 2-0 para o Bragantino, uma situação muito difícil da Ponte dentro da partida, mas me parece que realmente o fator determinante foi ter tomado o gol a 1 minuto, apenas 1 minuto de jogo, e aí isso acabou arrebentando com o esquema, com a estratégia e com o emocional do time da Ponte. Edu Pinheiro. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Como estamos aí, Catarino? A Ponte já voltou, o Bragantino tá voltando, a Ponte também tá voltando aos poucos, as equipes ainda não estão no campo, viu, Edu? Só para confirmar, o quarto árbitro confirmou aqui que o gol foi dado realmente para o John, o primeiro gol do Bragantino. Ah, tá esperto na súmula, então o John confirmado, né, logo a 1 minuto. E você vê que coisa, o Emerson, não, sabe quem foi que errou, Catarina? Foi o Maguinho, rapaz, o Maguinho errou. De cabeça, ele ajeitou e deu um contra-ataque pro Red Bull. E aí, o Emerson se joga para escanteio. Na cobrança do escanteio, a bola sobra para Isidro Pita, lá embaixo na direita, na área. E ele rola pro John. Mas o Everton Brito não consegue cortar. Mais um pouquinho de esforço, Everton Brito conseguiria cortar. Não chegaria no John. E no segundo gol, no lance do pênalti, também não sei quem foi que perdeu a bola. Simon. O Simon que perdeu, Tigrão? O Simon fez o pênalti, né? Não, deu o passe errado. Já começou ele tava lá na frente. Ele dá o passe errado e volta para marcar e faz o pênalti. O Edu, Pedro Vilhena vai entrar na equipe da Ponte no lugar do Serginho. Vai sair Serginho e entrar o Pedro Vilhena com a camisa 17. Pode mudar, porque é só mais uma vez agora, né? Não, depois dessa apenas mais uma parada com 2 mudanças tem direito à Ponte ainda. Olha, o Arthur com 7 minutos saiu, entrou o João Gabriel, hein? Arthur saiu com 7 minutos contundido, Sérgio Rafael saiu também contundido para entrar do Bruno Lopes a 37 minutos, agora vai começar o segundo tempo e para o show continuar aqui na Bandeirantes por enquanto, hein? Ponte 0, Bragantino 2, a Ponte nesse momento vai se classificando porque o Mirassol empatou, tá bom, 1-0 Palmeiras, gol do Flaco Lopes. Mas o Yuri Castilho empatou aos 43. Mirassol 1, Palmeiras também 1. Resultado que coloca a Ponte na segunda colocação. São Bernardo vai perdendo 2-0 para o São Paulo. Vai ficando em primeiro São Bernardo e segundo Ponte nesse momento. Quartas de final seria São Bernardo e Ponte no 1º de maio. Vai ter muita bola, tem muita emoção para o segundo tempo. E para esse segundo tempo aí, a gente acompanha de Corinthians e Guarani 1-1. Lembrando que mesmo se o Guarani estivesse vencendo, não conseguiria se classificar porque o Bragantino e o Santos estão vencendo. Neymar fez um gol olímpico e deu uma assistência, hein? Vai Primeira começar. Inter 0, Santos 3. O show continua aqui com ele mesmo. Valeu, Edu, muito obrigado. Intervalo inteligente, diferente do rádio do Brasil no comando do incomparável Edu Pinheiro. Vai começar o segundo tempo e a saída de bola pertence ao time do Red Bull Bragantino, já que no primeiro tempo foi a Macaca quem saiu jogando. E tem que esperar. Todos os jogos têm que começar no mesmo horário, então
Quarto árbitro fica ali, né? Atento, e o árbitro prestando atenção no sinal do quarto árbitro. Saída de bola pertence ao Red Bull Bragantino, apita o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de um grande resultado. Vai Macaca, 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 vai Macaca. O time do Red Bull Bragantino vai vencendo a partida. Guzmán Rodrigues domina para o time do Red Bull Bragantino e vai recuar para Cleiton, que fez duas grandes defesas no primeiro tempo. Coincidência ou não, 2 chutes de Lucas Cândido. Vamos lá, Vladimir Catarino, alteração na Macaca. Confirmando a terceira mudança do Alberto Valentim, Batista. Saiu o Serginho, 37, e entrou Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, 17, no lugar do Serginho. Bragantino não mudou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 2-0, o time do Red Bull tem a posse de bola. Lucas Evangelista cruza. Simon chega lá atrás para tirar. A bola vem com Bruno Lopes. Ele domina, mas entrega de graça para Lucas Evangelista, que havia perdido a bola lá na frente. Ele agradece, domina, recua, vem para Eduardo. Virando lá para lateral pela direita. Trabalha, tenta levar lá Quintana. Time do Red Bull Bragantino erra também. Recupera Léo Oliveira lá atrás, a posse de bola para o time da Macaca. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Vem pra bola, dominou Bruno Lopes, bateu, pega Cleiton. A intermediária chutou, a bola não pegou o efeito e caiu pro canto direito. Cleiton pegou e não soltou o Vladimir Catarino. Dessa vez foi mais tranquila para a defesa do Cleiton. A bola veio no cantinho, o goleiro do Bragantino fez a defesa. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Oliveira domina dentro do círculo central na enfiada de jogada lá na frente para Everton Brito. Chega bem lá atrás o cinturão de marcação. Afasta o time do Red Bull Bragantino. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, gol do Palmeiras. Logo a 1 minuto, o Rafael Veiga chutou, desviou e tirou muralha da jogada. Em Mirassol 1, Palmeiras 2. Palmeiras rouba a vaga da Ponte. Lucas Cândido vem, domina para o time da Macaca. Soltando a frente, opa! Entrada forte. Tá caído o jogador da Macaca e a falta. Falta em cima do Pedro Vilhena. O árbitro já tá com cartão amarelo. Aplica pro amarelo. Isso pro Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Obrigado, Batista. Matheus Fernandes, camisa 35 do Braga, terceiro cartão amarelo do jogo. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. Domina lá atrás, Emerson carrega no campo de retaguarda o time da Ponte, que perdeu 2 jogadores por motivo de contusão posterior da coxa no primeiro tempo.
Mira pela esquerda, se manda no campo de ataque. Pedro Vilhena faz o passe pela meia esquerda. Vai pra bola o time da Macaca. Tem Bruno Lopes, bola arremessada pela direita. Simon abriu pela direita para Maguinho. Na frente no campo de ataque para Everton Brito. Cruzou na área. Vem Bruno Lopes, pé direito, cruzou de primeira. João Gabriel mandou pra fora. Aí era pra voleio, né? Alá Bebeto. Mas o João Gabriel pegou muito embaixo, a bola subiu, hein, Vladimir? É aquela bola curta, né, Batista? Não dá tempo do jogador pensar muito no que fazer, não. Pegou de primeiro o João Gabriel, mas mandou por cima. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina, vem pro jogo, partiu Pedro Viana, a bola cruzada. Cleiton ia soltando, mas pegou rapidamente. Estava em cima dele o Everton Brito, mas por pouco, por muito pouco, o Everton Brito não toca nessa bola, hein, Vladimir Catarino? O cruzamento foi do João Gabriel, recebeu do Jean Dias, veio aqui a linha de fundo, cruzou para trás. O Cleiton com dificuldades ficou com a bola, o Everton Brito estava só esperando o rebote. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Placar de 2-0, o time do Red Bull Bragantino vai vencendo o jogo. Domina, vem pra bola, lançamento, partiu, Isidro, chega lá atrás, Diogo Silva, chega na hora H. Toma, tira e arma o contra-ataque. Domina, vem Lucas Cândido para fazer o passe pela meia direita para Simon. Ele recebe, domina, solta na frente. Time da Macaca vem para o campo de ataque na marca de 6 passados do segundo tempo. Lucas Cândido para Léo Oliveira. Ele carrega, toca a bola de perna direita, vira. Vem o time da Ponte, partiu Maguinho, fez o cruzamento para Emerson na área, tira lá atrás a defensiva do time do Red Bull. Lucas Cândido dominou, bateu por cima. Bola desviada no zagueiro, escanteio para Macaca bater o Vladimir. Tava difícil ali pro Lucas Cândido, né? Mesmo assim ele conseguiu chutar. Ela tocou no John, foi pela linha de fundo, escanteio que o Jean Dias cobra na direita. Jean Dias vem pra bola para fazer o erguimento na área. Momento de expectativa. Time da Ponte vai atacando neste momento para o gol da linha do trem. 2-0 para o time do Red Bull Bragantino. Jean Dias vai suspender da área. Zagueirada na Macaca lá dentro. Levantamento feito. Desvio de cabeça. Lucas Cândido mandou para fora, mas houve um desvio. Lucas Cândido tá buscando dele. Até agora não conseguiu, mas ganhou o escanteio. Antes do Lucas, o Matheus Fernandes chegou para fazer o corte, escanteio já cobrado. Escanteio cobrado curtinho para Maguinho. Pé direito, cruzou na área. Em cima da marcação, a bola voltou. Maguinho dominou. Perna esquerda e bateu muito mal o Maguinho, hein, Vladimir? A esquerda do Maguinho é só para subir no ônibus. Olhe lá, mal demais. A bola foi sem perigo nenhum para fora. Internet premiada com ultra velocidade. 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. A mira pela direita, Maguinho carrega, recua, chama Lucas Cândido. Lá atrás do campo de defesa, a Ponte perde o jogo, placar de 2-0. E vai se despedindo do campeonato, mas tem muito jogo pela frente. Para aberta pela esquerda, se manda no campo de ataque, vem pro jogo, tentando a passagem, o time da Ponte, levantamento, a bola cruzada, Maguinho, de cabeça na área, Cleiton. Chega, tira com o pé, rasga, manda pra fora pela linha lateral, a bola estava viva, Vladimir Catarino. Esse Cleiton é meio chupeta, esse goleiro, rapaz. Bola confusa, fez o corte, tava limpo ali no lance, acabou mandando pra fora. Lateral, tem alterações no Bragantino, Batista, vamos a elas. Entra o 22 no Braga, que é o Gustavo Neves. Gustavo Neves está entrando no lugar do camisa 33, o La Quintana. La Quintana sai para a entrada do camisa de número 22, Gustavo Neves. A outra
Entrada do camisa 7, Eric Ramírez, no lugar do 35, Matheus Fernandes. Sai Matheus Fernandes, entra Eric Ramírez com a 7. 2 alterações, portanto, no time do Red Bull Bragantino. Cobrança de arremesso pela direita, Maguinho conversa ali com Bandeira. Pediu calma, vai, portanto, esperar as alterações. E acaba Já foi. Retardando aí o início do jogo. Maguinho, autorizado, levantou na área, tira a defesa do time do Red Bull Bragantino, Emerson. Coloca a bola na frente pela direita, Léo Oliveira domina, balança, sai da marcação e recua lá pelo setor esquerdo para João Gabriel. Sozinho, domina, faz o passe, abrindo lá pela esquerda no campo de ataque para Jean Dias. A bola volta no João Gabriel. Recolhe para fazer o passe recuado para Simon. Ele está sozinho lá dentro do círculo central e é o último homem do time da Macaca. Lançamento para Everton Brito. Ele trabalha, ele perde a direita na frente para Bruno Lopes. Saiu Cleiton. Saiu, pega e não solta Vladimir Catarino. O Bruno Lopes até tentou, né? Fez aí menção de partir para a bola, mas ela estava muito mais pro goleiro que ficou com ela. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. No lendário majestoso, Ponte perdendo, Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0. Neoquímica, Corinthians 1, Guarani também 1. Lá em Mirassol 1, Palmeiras 2, Limeira Inter 0, Santos 3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Corinthians e Guarani, com Leandro Boles na narração 1-1. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Pois não, Edu, a sua informação na Bandeirantes. Olha, virou o Guarani, gol do Guarani na Neoquímica, João Marcelo, hein? Do 11 do segundo tempo, Corinthians 1, Guarani 2. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E agora uma falta lá na esquerda, campo de ataque, falta pro Red Bull Bragantino bater o Vladimir Catarino. Diziam ou diriam os antigos que é um escanteio de mangas curtas, né? Tá por lá o Lucas Evangelista, vai mandar a bola pra área, Batista. Verdade, escanteio de mangas curtas, diriam os antigos narradores. Não há barreira, apenas um homem fica ali na proteção na lateral da grande área. 13 minutos passados da etapa final, placar de 2-0 para o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tem pressa alguma para fazer a cobrança desta falta, porque está vencendo o jogo. Falta cobrada, Diogo Silva. Vem de suco para afastar. A bola volta, sobra lá pela direita para o time do Red Bull Bragantino. Lucas Evangelista vira, solta pela direita. Bola recuada, domina pela meia direita, tenta a passagem, Guzmán Rodrigues erra o passe, mas a bola volta para ele. A Ponte desperdiça, o jogo vai ser recuado. Cleiton lá atrás. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. Vinicinho
Domina, arranca pela ponta, vai pro cruzamento, meteu bola cruzada em cima da marcação, chega lá atrás Emerson para afastar, a bola volta. Red Bull Bragantino, Eric Ramírez. Mas o jogo está parado e vai... E olha, já tem cartão, hein? Pintou cartão para jogador da Ponte, né? Me parece ser o Léo Oliveira. Tá muito longe aqui, não deu para ver direito, Batista, mas pintou cartão para jogador da Ponte e já confirmo para quem. Se for pro Vinicinho, ele já tem cartão. Não, foi para jogador da Ponte. O jogador da Ponte e o jogador do Bragantino ficou caído, agora uma desinteligência Maguinho. lá. Maguinho não tinha cartão. Ó o quebra-pau. Agora o pau comeu, hein? Subiu outro amarelo. É amarelo para todo mundo, Batista. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. Subiu também o vermelho, Batista. Não estou conseguindo identificar daqui, mas teve vermelho. Parece que para o jogador do Bragantino. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Lucas Evangelista parada. Lucas Evangelista tomou vermelho. Lucas Evangelista está, portanto, expulso. Já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo, é o segundo, né? Isso, segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Olha, foi uma entrada forte do Maguinho, né? No momento em que o jogador do Bragantino, Vinicinho, descia lá pela ponta esquerda e preparava o cruzamento. Mas eu quero ouvir os comentaristas. Começo com você, Gleger. Foi lance para segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão? Ou não? Muito dura. Chega a estar ainda confusão generalizada. Ele tá tirando o amarelo ali, tá? Ele tá cancelando um amarelo, Gleger. Cancela, portanto, o amarelo. Não só saiu que ele é muito confuso. Tá muito confuso. Né, ele cancelou um amarelo, mas ele não sinaliza para quem. Tá todo mundo perdido, todo mundo reclamando, é um paspalho. O Evangelista continua no jogo. Então, se for o Evangelista, ele cancela o amarelo, não tem o vermelho, aí não tem a expulsão, né? Fica com apenas um amarelo. Não, mas a expulsão era o Maguinho. Não, Batista, não. Maguinho recebeu o amarelo. O Maguinho recebeu o amarelo. Depois, naquela confusão, naquela briga, o Evangelista recebeu o segundo amarelo e o vermelho, que ele agora está anulando. Perfeito. Então tá explicado tudo nos mínimos detalhes. E a falta pela esquerda é para o time do Red Bull Bragantino. Mas o árbitro não autoriza. Não autoriza, apenas um homem ali na barreira, uma falsa barreira. Cobrança, perna direita, batida, vai embora. Na rede pelo lado de fora, tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Tanta demora na cobrança e a bola acabou ficando ali na marcação, desperdiçou a chance do Bragantino. É isso aí, desperdiçou, portanto, a oportunidade. Gustavo Neves meteu na rede pelo lado de fora. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF2093/2024. É tempo de análise, estamos com 18. E aí, Tigrão, placar de 2-0. Comportamento do time da Macaca no segundo tempo. Continua lutando muito e produzindo pouco, né? A Ponte não tem poder de penetração, tirou um zagueiro, botou um atacante, mas as chances são muito raras. O Bragantino administra a vitória com muita tranquilidade. Essa é a verdade. Eu acho que a Ponte... Futebol tem lá suas surpresas, mas me parece meio que selada a sorte aí. A menos que a Ponte, o mais rápido possível, encontre um gol aí para tentar reagir.
Mas o Bragantino marca muito bem, recua todo mundo. Agora não vai mais no contra-ataque com o mesmo ímpeto do primeiro tempo e só vai na boa. A Ponte não consegue. Rebate criar. na área, voltou Lucas Cândido, uma bomba! Vai embora, pra fora, pela linha de fundo. A Ponte tentou, fustigou 1, 2, 3 vezes no rebote, entrada da área. Lucas Cândido soltou a canhota. A bola saiu à esquerda de Cleiton, que ficou todo arrepiado em Vladimir Catarino. E não conseguiria chegar na bola, torceu para ela sair na pancada do Lucas Cândido no rebote. Antes o Bruno Lopes também tentou, a defesa cortou, a Macaca pressionou, mas não consegue o primeiro gol. Conclua, Tigrão. Não, nesses chutes de fora da área do Lucas Cândido, está aí o principal expediente da Ponte, já foi o quarto dele, né? Fazendo uma bela partida, mas é de fora. O Bragantino tranca a entrada da área, é difícil a Ponte trabalhar a bola dentro da área. Então o Bragantino rebate, e nesses rebotes chega o Lucas Cândido, que está com o pé ajustado, está passando perto. O Cleiton já fez 2 grandes defesas, mas é difícil a situação da Ponte, que o Bragantino só vai na boa. Agora ele fecha a sua entrada de área e administra, gasta o tempo. A situação da Ponte é muito difícil no jogo. Pedro Vilhena domina pela direita, recua para Maguinho, dali para Lucas Cândido, mas agora ele está muito longe do gol. Lá no meio campo, pois não, a sua informação, Edu. Neoquímica empata o Corinthians, em Romero de novo. Corinthians 2, Guarani também 2, 20 do segundo tempo. Cortag, a linha mais completa de produtos para o assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos você encontra na Cortag. Cortag, saiba mais nas redes sociais em @Cortag Brasil. Olha, o futebol tem umas coisas. Hoje o Lucas Cândido é o cara que está tendo mais oportunidades. Está chutando bem. Até agora não conseguiu marcar o gol, mas em 2 oportunidades o Cleiton fez 2 grandes defesas. Se eu sou treinador, eu arrumo um outro jeito ali para organizar essa cabeça da área e digo: Lucas Cândido, se manda lá para frente, meu filho. Vai jogar lá como centroavante, lá na entrada da área. Tá perdendo por 2-0, resultado que não interessa. Então tem que tirar aí um coelho da cartola. Tem que fazer alguma coisa de diferente. E o cara hoje parece que ele pode ser o cara do jogo. Lançamento de bola cumprida lá na frente, Cleiton espera a chegada de Everton Brito e deixa a bola sair, saiu para a linha de fundo e agora ele caiu. Vai demorar aí uns 3 anos para se levantar, hein, Vladimir? Caiu de maduro, né? Não houve nada. O Everton Brito deu um carrinho para tentar alcançar a bola, não acertou o goleiro. Tá tentando tirar satisfações lá, mas é firula do Cleiton. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Gleger Zorzinha, tempo de análise, depois esse ataque, vem Isidro, arranca a pita, dominou a entrada da área, rolou curtinho, vem a batida, a bola em cima da defesa do time da Macaca, vai pra fora, arremesso pra Ponte, aí Gleger, placar de 2-0 pro Red Bull Bragantino, comportamento da Macaca no segundo tempo. Ô Batista, eu falei isso no intervalo, né? Que tentaria pressionar um pouco mais, sair um pouco mais. O problema é que o Bragantino é um time muito organizado, bem postado, né, as linhas muito próximas e dificultou as ações. A Ponte voltou aí, tem um chute ou outro de fora da área, tal, mas é muito pouco, justamente por causa dessa organização. Não dá para tirar o mérito da equipe do Red Bull, que faz um bom jogo. A Ponte melhorou, né? Teve um posicionamento melhor, diferente, mas infelizmente esbarra numa forte marcação de um bom time. Vinicinho dominou, serpenteou, cortou, vai bater, bateu, vai embora. Desviada, a bola vai embora, pra fora, pela linha de fundo.
Escanteio pro Red Bull Bragantino bater. Vladimir Catarino. Ah, esse Vinicinho é mais escorregadio que sabonete já bastante usado, né? Conseguiu passar pela marcação, bateu forte, desviou na zaga, escanteio. Sem pressa, o Lucas Evangelista cobra na direita. Ah, mas sabonete usado escorrega mais do que um novo. Escorrega mais, claro, Batista. É a primeira vez na história que eu ouço falar disso. Não, hoje ele tá com uma criatividade inacreditável. Lucas Evangelista, pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás, tira, afasta Lucas Cândido, a bola saiu para a linha lateral, arremesso para o Red Bull Bragantino. Pois não, Tigrão? Não, Vinicinho é mais liso do que suflê de quiabo. Olha para a linha lateral, é cobrança de arremesso para o Red Bull Bragantino, vai. No Bragantino sai o 17, Vinicinho, sabonete usado, para a entrada do Fernando. Fernando entra com a 11 no lugar do Vinicinho. Fernando, camisa número 11 no lugar do Vinicinho. Arremesso lateral cobrado, o time do Red Bull Bragantino está no campo de ataque com Gustavo Neves. Lançamento, a bola batida, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Eric Ramírez, tiro de meta pra Macaca bater. Ramírez, que é titular desse time, né? Tava fora por contusão, voltando agora, arrematou de fora e mandou pra fora. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o time do Red Bull Bragantino, lançamento, vem pra área, dominou Gustavo Neves, girou, vai bater, vem lá atrás pra tirar o time da Macaca e a falta marcada na sequência, Vladimir. É, a falta marcada pra Ponte, né? O Bragantino desperdiçou a oportunidade, aquela chamada falta tática pra impedir o contra-ataque Ponte Preta. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br e veja como são as coisas. Se a Ponte virar o jogo para cima do Red Bull Bragantino, ela se classifica e classifica o Guarani. Então, a classificação do futebol de Campinas está nas mãos da Macaca. Ela tem que virar o jogo porque o Palmeiras está ganhando do Mirassol. Para se classificar, ela tem que ganhar o jogo, só ganhar. Não depende de mais nada. E ela ganhando o jogo, ela classifica também o time do Guarani. Lançamento na área, vem pra bola o time do Red Bull Bragantino. Opa! Fernando caiu, reclamou. Já estava parado, Batista. Estava parado e o árbitro já tinha atendido a solicitação do Bandeira. Isso, impedimento marcado. Luiz Alberto Andrini Nogueira. Bandeira que corre na frente das populares, como se falava antigamente. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Oi, Tigrão, chamou? Se não tivesse impedido, o Bandeirinha quebrou o galho do Emerson. Ele teria cometido o segundo pênalti. Deu uma voadora, né? Pegou bolas, duas pernas do jogador. Ele pegou 3 bolas, Batista. Não fala. 3 bolas? Como assim? Não fala. Tigrão é comentarista pornográfico. Nesse horário ainda não, né, Gui? Lucas Cândido domina, tenta lançar por dentro, erra. Guzmán Rodrigues chega lá atrás para afastar a Emerson. Domina para o time da Macaca, soltando para João Gabriel, dali para Jean Dias. Recolhe, faz o passe, Pedro Vilhena. Vai para a linha de fundo, cruzou na área. Chega de cabeça, o zagueiro tira. Guzmán Rodrigues, escanteio para Macaca bater. Guzmán subiu ali junto com o Juninho Pernambucano. Foi ele quem colocou pela linha de fundo, escanteio. Jean Dias vai cobrar.
a Ponte vai mudar, né? 2 alterações últimas na Macaca, Batista. Sai o camisa 2, Maguinho, entra o 27, Luiz Felipe. Luiz Felipe, 27, está entrando no lugar do Maguinho. A outra mudança é a saída do Simon para a entrada do Victor Andrade. 31, Victor Andrade, no lugar do 4, Simon. Portanto, vai pra cima o time da Macaca. Já já os comentaristas vão falar. Autorizado, o Jean Dias cobrou um escanteio direto. Vem de soco, Cleiton. Chega, afasta, tira a bola, voltou o Jean Dias, dominou, soltando para Maguinho. Vem para a ponta direita, tentou levar em cima da marcação. A bola foi lá atrás, absorvida pela marcação. E aí foi para fora, para a linha lateral. É arremesso, usando o corpo do jogador da Macaca, Luiz Felipe. Vamos lá, Gleger, as alterações aí no time da Macaca, que vai com tudo, vai pra cima, Gleger. Não tem outra alternativa, né, Batista? Eu acho que tá certo o Alberto, justamente por isso. Não tem outra alternativa, tá perdendo o jogo, tá ficando fora da classificação e precisa ir com tudo pra cima pra tentar, pelo menos, empatar o jogo. E para você, Tigrão, as duas alternativas encontradas aí pelo técnico da Ponte para tentar virar o jogo. Tigrão vai conseguir? É muito difícil, não acredito mais não. Mas ele tirou o Maguinho, estava cansado, vem com o Luiz Felipe, que joga na lateral e joga de volante. E de 3 zagueiros que ele iniciou o jogo, ele fica com um só. Vai pro desespero agora com o Victor Andrade. Deve puxar o Léo Oliveira para fazer ali uma improvisação de zaga junto com o Emerson. É desespero, né? O fato de ter um monte de atacante não quer dizer que o time é mais ofensivo. Nesse momento ele tem o Everton Brito, ele tem o Bruno Lopes, ele tem o Jean Dias e agora passa a ter também o Victor Andrade. 4 atacantes, mas quem faz a bola chegar até a frente? É uma tentativa de desespero, né? Nós já temos aí 31 minutos do segundo tempo. Tempo adiantado. E o Bragantino não sofre. Ele administra com muita tranquilidade. Veja você que no segundo tempo o Cleiton ainda, assim, para valer mesmo, não trabalhou nenhuma vez. Placar de 2-0. Red Bull Bragantino vai vencendo o jogo. Microfone da Rádio Bandeirantes. Sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora falta no Victor Andrade. Lá pela esquerda, falta para Macaca bater Vladimir Catarino. Falta do Eduardo, né? Que é zagueiro, mas está curtindo uma de lateral esquerdo, aliás, lateral direito. Cometeu a falta, derrubou o Victor Andrade. Quem pega a bola para cobrança é o Jean Dias. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Falta pra Macaca. Jean Dias. Parte o pé direito, direto, pegou Cleiton. Pegou estranho, ela ia escapando e aí ele ficou com ela em definitivo, Vladimir. Igualmente como o Sabonete lá, né? A bola escorregadia do Cleiton, que em 2 tempos fez a defesa na cobrança do Jean Dias. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado. Também na bola pela esquerda se manda Eric Ramírez para fazer o passe no recuo. Lançamento Eric Ramírez, vai para dentro da área. Emerson corta, tira. Escanteio pro Red Bull Bragantino bater, Catarino. Jogada bem rente lá, a linha lateral, aliás, linha de fundo, né? O Eric Ramírez veio pra jogada, o Emerson colocou o pé na bola, é escanteio. Escanteio 33, quase 34. Segundo tempo, 2-0 para o Red Bull Bragantino.
Vem pra bola Lucas Evangelista para fazer o erguimento lá para dentro da área. Autorizado, levantou. Olha o time do Red Bull Bragantino dentro da área. No giro em cima da marcação, vai lá pela ponta direita. Gustavo Neves girou, dominou e escapou. Levou para a linha de fundo, tá difícil o cruzamento. Acabou o campo para ele, é tiro de meta. Público. Vai. Total 8.695, 8.695 público total, para uma renda de 198.120. Acho que o Mirassol empatou, hein? E aí, Edu, Mirassol empatou, hein, Edu Pinheiro? Sim, acaba de entrar 2-2 lá em Mirassol. Atenção, deixa eu ver aqui, 33 minutos, segundo tempo. Empata o Mirassol 2, Palmeiras 2, a Ponte vai ficando com a segunda vaga. Olha só, a chance da Macaca. E lá também está com 35 minutos. Placar de 2-0. Vai ganhando o time do Red Bull Bragantino. John partiu lá pela ponta canhota. Luiz Felipe deu o bote como uma cobra. Cascavel domina, toca o time da Macaca, se entusiasma. Olha a recuada, vai sair jogando lá atrás o Emerson. Tô sentindo falta daqueles lançamentos alongados do Emerson. Domina Vitor Andrade, vai pra ponta canhota, carrega em cima da marcação lá pela meia esquerda. Partiu, levou pra linha de fundo, tentou arrancar, perdeu, a bola escapa, vai pra fora, tiro de meta. Prendeu demais também, né, o Vitor Andrade. E aí a marcação chegou, né, protegeu ali o Edson e no final foi pra linha de fundo, é tiro de meta. Olha o som do povo, vem comigo, nação alvinegra. Batista. É o som do povo, pois não, Edu Pinheiro. O gol foi do Léo Gamário. Léo Gamário e Esponte empatando a 34 segundo tempo. Mirassol e Palmeiras 2-2. Rasgou. Vai. Rasgou a camisa do Victor Andrade. Tá fora o atacante da Ponte até trocar de camisa. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 36, quase 37. Domina Jean Dias, vem pela esquerda, recua para Emerson. O time da Macaca está integralmente no campo de ataque. A torcida joga junto, vai junto com a Macaca. Luiz Felipe dominou, levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou na área, vem para Bruno Lopes, voltou Jean Dias, pé canhoto, bateu, que defesa! Com a mão direita, Cleiton salva o time do Red Bull Bragantino. A bola volta, Lucas Cândido dominou, soltou para Pedro Vilhena, domina, tocando para João Gabriel, pé direito, levantou, cruzado na área, chega, tira o zagueiro, a bola volta, domina o time da Macaca, vem pro jogo, pé direito, Luiz Felipe cruzou na área, subiu lá atrás para tirar, Gusman Rodrigues vai para a linha lateral. Mas o árbitro marcou falta em Vladimir. Marcou falta de ataque do João Gabriel, né? Quando subiu ali para tentar o cabeceio, cometeu a falta. E que defesaça fez o Cleiton no lance anterior, hein, Batista? O gol tava quase feito pra Ponte. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Cleiton Gleger. Foi em cima dele, né? Foi em cima dele. Tira um pouquinho, poderia ter feito o gol. Conceito 7.97. Jean Dias, quem bateu essa bola, e a defesa de Cleiton. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E a Ponte joga na quarta-feira Copa do Brasil, não é isso, Vladimir? Isso, Batista. Quarta, 9h30 da noite, pega o Concórdia. Primeira fase da Copa do Brasil lá em Santa Catarina.
Partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Ressaltando sempre que mudou agora o regulamento, né? O empate não favorece mais o visitante em caso de igualdade de decisão por pênaltis. E a Ponte hoje perdeu 2 jogadores, motivo de contusão posterior da coxa. Arthur e também Sérgio Rafael. Não tem condição de atuar no meio de semana. Domina o time da Ponte, Vitor Andrade sai da marcação e vem por dentro. Preparou, pé direito, bateu, vai embora. Por cima do gol. Um chute portentoso, mas por cima. Saiu a 2,12 metros acima do travessão, hein, Vladimir? Que precisão, hein? É o Vitor Andrade, foi quem arrematou e a bola foi para fora. Batista, tá mudando aí o time do Red Bull Bragantino. Sai o camisa 9, o Isidro Pita. Entra 18, Thiago Borbas. Thiago Borbas com a 18 no lugar do Pita. É a última, né? Sim, a última do Braga. Borbas entrando no lugar do Isidro Pita. Aliás, tem mais uma, Batista. Essa é a quarta, né? Tem mais uma aí, o técnico Fernando Seabra. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga @Cortag Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Aqui, majestoso, Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0. Neoquímica, Corinthians 2, Guarani também 2. Lá em Mirassol 2-2 com o Palmeiras, empatou pouco o Mirassol com o Léo Gamalho. Esse resultado coloca a Ponte na classificação, hein? Limeira, Inter 0, Santos 3. Gol do Palmeiras, Edu. Opa, gol do Palmeiras. Tem que atualizar um pouquinho aqui. Gol do. É Cailá, né? É Cailá. Hoje é tudo muito rápido. O Mirassol vai empatar, viu, Edu? Eu vou ficar de olho aqui, prometo. Vai ser no finalzinho. Batista, teve cartão amarelo aí pro Gustavo Neves, 22 do Braga. Falta pra Macaca. Vem pra bola Jean Dias, vai tomar posição pra batida. Momento de expectativa. Jean Dias partiu o pé direito, levantou na área. Desvio de cabeça, Pedro Henrique tira e subiu o Cleiton pra pegar. Pega. Tira de cabeça Pedro Henrique, o Cleiton pegou em definitivo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tá no VAR, né? Lá em Mirassol tá no VAR. Tá no VAR o gol do Palmeiras, Isso, né? tá sendo checado. Analisado, tá sendo checado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aqui, jogo parado. O Cleiton está sendo atendido pelo departamento médico do Massa Bruta. É tempo de análise, Valdemir Gomes. E aí, Tigrão, 2-0, estamos com 40, quase 43. O que é que vai acontecer nessa reta de chegada em Tigrão? Não, a Ponte não tem poder de penetração, né? É na luta, é na força, é aí, de repente, um chute de fora da área, como aconteceu em 3 ou 4 oportunidades. Mas o Bragantino administrou com muita tranquilidade. Anulado o gol do Palmeiras. A velha dificuldade. Anulou lá, é? Sim. Anulou ou confirmou? Anulou. Então tá dentro a Ponte, ainda. Então, Batista, a velha dificuldade da Ponte de criar jogadas e de envolver o adversário quando o adversário está postado atrás, ela é vista nesse jogo de novo. Não jogou mal a Ponte. Lutou, criou algumas situações, a torcida tentou empurrar, mas a transição meio-campo-ataque da Ponte
é a trancos e barrancos, é um sofrimento, né? E aí o Bragantino toca e sem a bola volta, marca atrás da linha de meio campo com todo mundo, e a Ponte não consegue penetrar. Nós vimos isso contra o Botafogo, não marcou gol. Nós vimos isso contra a Portuguesa, não marcou gol. E estamos vendo isso hoje também, e a Ponte, ao que tudo indica, não vai fazer o gol, né? Para mim fica nisso, pelo Moisés Lucarelli, esse jogo aqui para mim está definido. A Ponte não reage mais. Agora, fica essa expectativa lá em Mirassol. Placar de 2-0 aqui, Red Bull vencendo, mas o gol do Palmeiras foi anulado, então segue o empate, e com o empate a Macaca classifica. Domina o time da Ponte, vem Luiz Felipe, cruzou na área para Bruno Lopes, voltou pé direito, Pedro Vilhena bateu no zagueiro, Nocaute, e preocupa, nocaute. A bola foi direto na cabeça, né? Caiu aparentemente desacordado ali o jogador do Bragantino, imediatamente, pelo menos não tá desacordado, tá com a mão ali no rosto, mas foi uma pancada, Batista. Pancada do Pedro Vilhena, e o jogador do Red Bull Bragantino se atirou na bola e desmaiou num primeiro momento, mas houve uma movimentação de cabeça. Então menos mal, né? Menos mal. Pois não, Gleger, pode falar. Não, o gol do Palmeiras não foi anulado. Não foi anulado, não. Não foi anulado. Não foi anulado? Não foi. Não. Não foi anulado. Não foi. O Palmeiras está vencendo 3-2. 3-2, então o gol do Palmeiras não foi anulado. É o Rodrigues, viu, Batista? O Guzmán Rodrigues, o uruguaio, foi quem caiu, mas aparentemente já está recuperado. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. A informação, Edu. Olha, acabou em Limeira, Inter 0, Santos 3. Santos classificado, a Inter está rebaixada para a Série 2. Neymar fez um gol olímpico e deu uma... Escanteio, Jean Dias para Ponte, levantamento na área. Subiu lá atrás, tira Pedro Henrique. Abra a volta, João Gabriel. Toca de perna direita, a bola carimbou o corpo de Fernando e vai para fora. Arremesso, vem para a bola Jean Dias, meteu o pé direito, cruzou, a bola foi lá do outro lado, Vitor Andrade, levou para a linha de fundo, deu uma rosca, a bola desviada, vai fora, linha de fundo, escanteio para Macaca bater, Vladimir. Eduardo, zagueiro da equipe do Bragantino, chegou na marcação, na pressão para cima do Victor Andrade, escanteio, Jean Dias, vem na batida. Jean Dias vem pra batida, cobrança de escanteio pra Macaca, 47, partiu o pé direito, levantou direto, vem de soco Cleiton, tirou esquisito, a bola vem pela direita, domina o time da Ponte, se manda no campo de ataque, Vitor Andrade carrega, foge da marcação, John vai tentar pegar e pega o Vitor Andrade, ele cai, mas o árbitro manda seguir, domina Emerson pela esquerda, recolhe, recua, tocando o jogo, o time da Macaca vem na marca de 47,5, pressiona neste momento, domina Luiz Felipe, prepara para fazer o erguimento de bola, mas tem dois a marcá-lo e ele é obrigado a sair do trânsito, pé canhoto, cruzou na área, dominou Pedro Vilhena, tentou girar, 6 minutos no additional time. Vamos, portanto, a 51. Estamos com 47, quase 48. Luiz Felipe tocando pela direita. Vem pra bola Bruno Lopes para Luiz Felipe. Bateu cruzado, tira, vai embora, mas a bola já havia saído pela linha de fundo. Tocou por último nele, né? A ricocheteou e bateu ali no Luiz Felipe por último. Os donos da bola de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/Band Mais TV. Placar de 2-0, o time da Ponte vai caindo fora do campeonato. Precisava minimamente do empate, mas não podia perder a partida no caso de vitória do time do Palmeiras.
Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 2-0, o time do Red Bull Bragantino vai ganhando o jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Já tem o apito final. Edu Pinheiro, incomparável, vai comandar. E é que domina Luiz Felipe bem rente à risca marginal do campo. Recua, vem para Léo Oliveira, trabalha na perna direita, toca atrás para Emerson fazer o passe lateral pela esquerda. Domina, tenta levar, o time da Ponte tá perdendo o jogo. Corre atrás de um gol para tentar ainda o empate. E Vitor Andrade, pegaram o Vitor Andrade, ele tá caído, falta pra Macaca bater, Vladimir. É, nesse duelo aí, dá cartão amarelo ali pro Eduardo. Eduardo, camisa 3 do Red Bull Bragantino, pela falta no Vitor Andrade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado. Jean Dias cobrou a falta, rasteirinho para João Gabriel. Bola aberta pela esquerda para Vitor Andrade, volta no Lucas Cândido e aí para fora, para a linha lateral. Time da Ponte estava integralmente no campo de ataque, apenas com 2 ali próximo do círculo central e os demais próximos da entrada da grande área. Não era hora de perder essa bola. O Batista, a Ponte vai se despedindo do campeonato, tendo a 4ª melhor campanha. Acabou. Apita o árbitro. Pois não, Edu? Não, acabou em Mirassol, o Palmeiras venceu 3-2. Acabou em Mirassol, Palmeiras 3-2, Palmeiras se classifica e a Ponte se despede do campeonato, mas a torcida reconhece, aplaude aqui o time da Macaca. A Ponte fez um grande campeonato e por força do regulamento, com 22 pontos, está fora da etapa seguinte da competição. Termina e lá na Neoquímica Arena, em Edu, como é que estamos? Terminou 2-2, o Romero fez... o Romero fez 1-0. O Romero fez 1-0 o Corinthians, o Rafael Bilu empatou para o Guarani, o João Marcelo 2-1 Guarani e o Romero empatou de novo 2-2. O Guarani tá fora. Leandro Boles, e aí, Boles, como é que foi o jogo? Batistão, um abraço pra você. Olha, no finalzinho, o Corinthians queria vencer, colocou a cavalaria. O Corinthians fez 5 alterações de uma só vez quando o Guarani virou o jogo com o João Marcelo. Na parte final do jogo, o Corinthians teve oportunidades, foi um jogo mais de trocação, uma bola na trave, jogo bastante intenso. De qualquer forma, o Guarani se despede de forma honrosa do Campeonato Paulista, 2-2, jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Batista. E para você, CH, a opinião do jogo, o time do Guarani na última e derradeira representou bem o futebol de Campinas nesse jogo? Sem dúvida alguma, o time muito guerreiro, melhorou no segundo tempo. O Guarani teve chance de fazer o terceiro gol, mas o Gabriel Mesquita realmente hoje pegou até pensamento. Foi um bom jogo de futebol e eu acho que o Guarani terminou o Campeonato Paulista de uma maneira muito positiva, Batista. Abraço para o Leandro Boles e também para o Carlos Henrique, o bate pesado. E eles retornam ainda dentro do apito final, falando mais, contando a história deste jogo na Neoquímica Arena. E nós ficamos por aqui hoje. Quero mandar um grande abraço para o Gil Kleber. Ele que é o coordenador da Rádio Bandeirantes hoje, completando aniversário. Gil Kleber, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Que Deus te abençoe e ilumine, que realmente você tenha muita saúde, que é o mais importante. Gil Kleber, hoje completando aniversário. E na sequência,
Vem aí apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, público total 8.696, renda 198.000, Ponte 0, Bragantino 2. Olha, até 41 segundo tempo, estava 2-2 em Mirassol. Resultado que colocava a Ponte classificada na segunda posição. Mas aí o Alan marcou aos 41, gol do Palmeiras, hein? Mirassol 2, Palmeiras 3, Palmeiras fica com a vaga. A Ponte fora. Neoquímica, Corinthians e Guarani 2-2, Romero 1-0 Corinthians, Rafael Bilu empata no final do primeiro tempo 1-1, começa o segundo tempo João Marcelo 2-1, e aí o Romero a 20 empata 2-2, Corinthians estava classificado, o Guarani fica de fora. Posição nesse momento aí, meu caro Vladimir Catarino Majestoso. Tá vazio, né, Edu? Oi, Edu, cheguei? Chegou. Praticamente vazio, viu, Edu? Torcedor Ponte Pretano saindo rapidamente do estádio. Não houve vaia, claro, não houve crítica, mas também foi um balde de água fria esse gol marcado aí pela equipe do Palmeiras. A Ponte se despede com a 4ª melhor campanha do campeonato, teria se classificado em qualquer outro grupo, mas regulamento todo mundo assinou, todo mundo sabia que poderia acontecer. O que aconteceu, a Ponte se despede do Campeonato Paulista e agora foca na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, Edu. Até o craque. Até já. Quarta-feira tem Copa do Brasil, hein? A Ponte joga no Espírito Santo. Vamos aos resultados e como é que fica Santa a próxima Catarina. fase. Santa Catarina, né? Isso, pega o Concórdia. Concórdia, Santa Catarina, lá em Concórdia. Vamos aos resultados aqui então. Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 2, Guarani também 2, Mirassol 2, Palmeiras 3, Inter de Limeira 0, Santos 3, Neymar fez um gol olímpico e deu uma assistência. Em Bauru, Noroeste 1, Portuguesa também 1, Rio Claro, Velo Clube 1, Água Santa 0, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, e no 1º de maio, São Bernardo 1, São Paulo 3. Muito bem, rebaixados, Água Santa e Inter de Limeira. Água Santa, Inter de Limeira rebaixados para a Série A2, Noroeste e o Velo Clube que subiram ano passado permanecem. Vamos lá, no grupo A, Corinthians termina em primeiro com 27, em segundo Mirassol com 16. Então, quartas de final, Corinthians e Mirassol,
mando do Corinthians, Neoquímica, partida única, hein? Se der empate é pênalti. No grupo B, o Santos terminou com 18, em segundo Bragantino 17, em terceiro Guarani 13, em quarta Portuguesa com 13 também. Mesmo se o Guarani tivesse vencido, não se classificaria. Então o Santos vai pegar o Red Bull Bragantino, manda do Santos, deve ser na Vila. Terminou empate, é pênalti. Grupo C, São Paulo tem 19, em segundo Novo Horizontino com 18, em terceiro Noroeste 8, em quarto Água Santa 7. São Paulo pega o Novo Horizontino, mando do São Paulo no Morumbis. E o grupo D, São Bernardo 23, em segundo Palmeiras também 23, em quarta Ponte 22, em quarto Velo Clube com 13. Então o São Bernardo tem 23 pontos, mesma coisa que o Palmeiras, mas o São Bernardo tem uma vitória a mais que o Palmeiras. Então o mando do São Bernardo vai ser no 1º de maio ou algum lugar que a federação assim estabelecer, pelo menos o mando é do São Bernardo e Palmeiras. É jogo único, repito, se terminar empatado é pênalti e depois vamos para as semifinais. Semifinais também é partida única, empate é pênalti, só a grande final em 2 jogos. Vamos lá, eu começo com Greger Zorzin, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2, Zorzin. É triste, né, Edu? Porque campanha extraordinária do time da Ponte, mas na última partida, né, onde ela poderia aí ter feito um jogo um pouco mais equilibrado, ter iniciado a partida de uma forma diferente. Tudo bem que teve aquele pênalti duvidoso, que na minha opinião não houve pênalti, onde a Ponte foi prejudicada, mas não fez por onde, né? Não fez. Tudo bem que enfrentou um time bem organizado, defensivamente o Bragantino marca muito forte, aproxima demais as linhas, um bloco bem ajustado, bem próximo, e aí a Ponte tentava, errava muitos passes também, passes de transição. Alguns jogadores não conseguiram ter aquela mesma efetividade das outras partidas. E aí é futebol, gente. Futebol é assim mesmo. Um dia você não vai estar numa noite legal, numa tarde inspirada e não consegue manter o mesmo nível. Foi o que aconteceu, né? Com alguns jogadores. Agora, não dá para tirar o mérito também do time Ponte Pretano. Fez um belíssimo Campeonato Paulista, buscou até o fim, mas infelizmente estava numa chave muito competitiva, né? Muito dura, muito difícil. Onde você vê aí o desespero, Palmeiras classificando, fez um gol ali, faltando 5 minutos para terminar a partida, o Palmeiras foi lá e fez o terceiro gol, conseguindo de vez se consolidar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora é levantar a cabeça, continuar o trabalho, eu fiquei até... A gente sabe como é que é o futebol, né? E o torcedor reconhecendo, Batista trouxe essa informação ao lado do Catarino, que a torcida estava aplaudindo o time, e é isso que tem que fazer mesmo. O primeiro objetivo da Ponte era se manter na Série A do Campeonato Paulista, não é isso? Conseguiu se manter e fez um campeonato extraordinário, jogando de igual para igual com todos os times, com vários times aí, inclusive vencendo o São Paulo no Morumbi na última rodada. Então, não dá para tirar o mérito. O campeonato realmente foi muito bom da Ponte e agora é buscar o próximo objetivo. Qual que é o próximo objetivo? É o acesso na Série C. Então o primeiro objetivo foi concluído. Tá tudo certo. Agora buscar o segundo objetivo do ano, que é o acesso na Série C. Então vou repetir. Apesar de achar que teve alguns jogadores que ficaram devendo, tecnicamente falando, a Ponte tentou, buscou, lutou, criou, né? Mas esbarrou também num time organizado, num time bom tecnicamente e que está começando a se encontrar, né, dentro do campeonato, dentro do próprio Campeonato Paulista. O Red Bull que iniciou muito mal o ano e de repente se organizou, se achou, se encontrou e hoje a gente percebeu, eu particularmente vi que o time do Bragantino é um time que começa a criar um corpo com alguns jogadores chegando, com alguns jogadores de qualidade, tendo um sistema defensivo muito forte, né, e sendo um time cirúrgico. Vai, faz o gol e volta para se organizar, para marcar e para não dar espaço para o time adversário. Então, Edu, primeiro objetivo concluído da Macaca, que é a permanência. O torcedor fica chateado porque esperava, ficou esperançoso, né? Vai para a última rodada dentro e aí acaba sendo derrotado em casa e fica fora da classificação. Mas está tudo certo, o Campeonato da Ponte foi brilhante e belíssimo, Edu Pinheiro.
Muito bem, lembrando que na segunda parte o CH e o Boris, eles participam e dão a opinião sobre Corinthians 2, Guarani também 2, estava 1-0 Romero, Corinthians 1-0, Rafael Bilu empatou, segundo tempo o João Marcelo virou 2-1 Guarani e o Romero empatou a 20 minutos 2-2. Tivemos ainda Mirassol 2, Palmeiras 3, Inter de Limeira 0, Santos 3, Noroeste 1, Portuguesa também 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Rebaixados Inter de Limeira e o Água Santa, quartas de final. Corinthians pega o Mirassol, mando do Corinthians, Santos e Bragantino, mando do Santos, São Paulo e Novo Horizontino, mando do São Paulo, São Bernardo e Palmeiras, mando do São Bernardo, partida única. Deu empate, é pênalti. Oi, Tigrão. Público no Majestoso, 8.600, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2. Eu acho que, meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, que a desatenção com que a Ponte começou o jogo, meio sonolenta, meio desconcentrada, e o gol que ela tomou a 1 minuto de jogo no primeiro tempo, o gol do John, contou a história do jogo e mudou a história do jogo e acabou estabelecendo o produto final da partida. Ou seja, a Ponte viu a sua estratégia ir por água abaixo, que a Ponte ia esperar o Bragantino. A Ponte ia aguardar, o Bragantino também precisava da vitória, porque ele não sabia o que ia acontecer lá na Neoquímica Arena entre o Guarani e o Corinthians. Então ele ia agredir a Ponte, até pelo seu DNA. E a Ponte ia tentar fazer aquele jogo de espera e reativo muito eficiente, que rendeu a ela 5 vitórias fora de casa. Só que hoje deu errado. No começo da partida, uma bola boba, o Everton Brito tenta cortar e faltou um pouquinho, uma bola de linha de fundo do Bragantino que é tocada para trás, ele se atira na bola, não consegue fazer o corte, ela se oferece pro John, que chuta, há um desvio no meio do caminho, tira o Diogo Silva do lance, ele estava inteiro, mas acabou não conseguindo chegar em função do desvio, e aí o Bragantino fez 1-0, quando ele fez 1-0, ele falou, agora eu não vou mais, agora eu vou, mas vou na boa. E puxou as linhas para trás. E aí a Ponte passou a viver dentro do jogo aquele drama que ela viveu durante todo o campeonato. Contra o Botafogo, contra a Portuguesa, contra o Corinthians. Dentro de casa, a Ponte não consegue propor o jogo, porque o adversário joga com linhas mais baixas. Foi isso que aconteceu. Não que o Bragantino tenha se retrancado. Tanto é que ele foi atrás do segundo gol e acabou encontrando num pênalti que para mim não ficou caracterizado. Mas não é isso que definiu a história do jogo. Com 1-0, o Bragantino também teria se classificado. E a Ponte, ao tomar o gol, além de ter que mudar a sua estratégia, além de ter que sair mais do que sai de costume, ela encontrou a velha dificuldade de todas as partidas em casa, onde ela não consegue perfurar uma marcação adversária bem executada, por não ter um sistema de criação de meio campo, de transição meio campo-ataque, que alimente bem o ataque e que envolva a marcação do adversário. E aí, além da questão de ter que rever a estratégia, a Ponte ainda teve contra si o fator emocional. Tomou o gol, se desestabilizou completamente, começou a errar muitos passes, e aí, num passe errado do Simon, sai a jogada enfiada em contra-ataque, e aí o Vinicinho, para mim, não foi derrubado, simulou um tranco de corpo do próprio Simon, e o Red Bull executa o seu segundo gol na batida do pênalti com o Lucas Evangelista. 2-0 no primeiro tempo, a Ponte lutou muito, até criou algumas situações interessantes com chutes de fora da área, já que o time não consegue penetrar, mas estava numa tarde, numa noite feliz, inspirado o Cleiton, goleiro do Bragantino, e ele foi neutralizando. Eu acho que a Ponte fez um grande campeonato, o regulamento é um monstrengo, como pode um time com 22 pontos e fazendo a 4ª melhor campanha não conseguir entrar entre os 8. É uma coisa surrealista, é uma coisa absurda, é uma comédia, mas eu não vou falar aqui de regulamento, porque não fui eu que criei o regulamento e nem fui eu que assinei concordando com o regulamento. Estava lá, tem que ser cumprido, frustrante a desclassificação, sim, mas a torcida da Ponte
eu acho que fica satisfeita com o grande campeonato que o time fez, com partidas muito boas tecnicamente, dentro de uma estratégia de jogar reativamente. Essa é a história do jogo numa tarde, onde custou muito caro, numa noite, né? Custou muito caro para a Ponte ter entrado meio desatenta e ter tomado um gol logo a 1 minuto de jogo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. É importante realçar também rapidamente, sem entrar muito em detalhes, é que esses 8 que hoje se classificam, ó, começa a nascer aqui a Copa do Brasil. Esses 8 que passam é que tem prioridade na classificação geral e aí nasce vaga para a Copa do Brasil. Quanto mais paulista for na Libertadores, vai abrindo vaga. O São Bernardo, ano passado, somou 21 pontos, mas não foi para as quartas de final. A Portuguesa, que foi eliminada de cara pelo Santos. A Portuguesa somou, no geral, 11 pontos. E a Portuguesa está na Copa do Brasil. Por quê? Porque ela passou para as quartas de final. O grupo em que ela estava permitiu que ela se classificasse. Logo de cara foi eliminada pelo Santos. Você vê, a Ponte somou 17 pontos. Terminou como 7ª. Por quê? Porque a Ponte foi para as quartas de final. Tomou 5 do Palmeiras, mas garantiu vaga na Copa do Brasil. São os que se classificam, é que tem prioridade para ir para a Copa do Brasil. Mas mesmo assim, certeza mesmo, os clubes que vão para a semifinal, esses vão para a Copa do Brasil, porque São Paulo tem 6 vagas, segundo o regulamento da Copa do Brasil, é pelo ranking das federações. Diz o regulamento, a Federação Paulista tem direito a 6 vagas, 6 clubes, né, que saem do Campeonato Paulista. Só que se entre esses clubes tem gente que vai para a Libertadores, Paulista vai para a Libertadores, vai abrindo vaga. O Santos foi campeão da Série B, abriu vaga porque entra na terceira fase da Copa do Brasil o campeão da Série B, que é o caso do Santos. E foi assim que nasceu, então, vaga para Bragantino, Novo Horizontino, Inter de Limeira, Ponte e a Portuguesa na Copa do Brasil desse ano, estreia agora no meio de semana. Muito bem, Ponte 0, Bragantino 2, vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Sim, amigo Batista, que coisa, hein? Que coisa. Até 41 segundo tempo lá em Mirassol. Que coisa! E você falou, não, peraí, foi anulado, foi. Criou aquela expectativa. Olha, esse Mirassol e Palmeiras deu muita emoção, mas o Palmeiras marcou aos 40. Não, e o pior, ô Edu, só contando um bastidor aqui, né? Nossa senhora. É do lado aqui da cabine ficam vários torcedores da Ponte. E eles ficam ali o tempo inteiro, né? Passam aqui, é legal, cumprimenta, chama pelo nome, fala que é ouvinte da Rádio Bandeirantes. E aí eles vieram e perguntaram aí, anulou o gol do Palmeiras? E eu disse, sim, anulou o gol do Palmeiras. E criou uma imensa expectativa, porque um foi falando pro outro. Aí daqui a pouco, não anulou o gol do Palmeiras. Pô, aí realmente foi aquele balde de água gelada na cabeça do torcedor, né? É muita informação, já é muita velocidade, né? Então um quer falar mais rápido que o outro e tal, mas é legal isso aí. Queria, né, que ele foi, não foi, não é aquele momentâneo, né? Agora, quando saiu o gol do Léo Gamalho empatando aos 34, foi uma bela emoção aí, 2-2, mas aí não segurou. O Palmeiras jogou muito hoje, perdeu muitos gols. E é isso aí, por pouco, hein? Só o Mirassol colocaria a Ponte hoje. Mas tem sugestão de craque? Pintou o campeão, né? Aliás, o Palmeiras é assim, ou ele não chega nesse tipo de regulamento, ele chegou em todas. E de 5 finais, esse regulamento foi 2017. Que começou, né? De 5 finais, ele ganhou 4. Ele só perdeu aquela para o São Paulo, do Dorival Júnior. Então, meu filho, quando o Palmeiras chega, aí é difícil, hein, Edu? Tanto é verdade, você viu, o buchicho hoje era o seguinte, não era a Ponte que classificou, o Palmeiras ficou de fora, porque se a Ponte entra, não foi a Ponte que entrou, o Palmeiras que ficou de fora. Era o buchicho do dia, né? Mas, enfim, segue o jogo, fica a expectativa agora da Copa do Brasil, quarta-feira, né? E o craque, amigo Batista? Sim, olha, não teve assim. O craque do jogo foi o Cleiton, né?
Ele realmente pegou bolas inimagináveis. Mas na Ponte teve uma atuação média de todos os jogadores. Mas o Lucas Cândido foi o cara que mais teve condições de fazer o gol da Macaca. Cheguei até a dizer, olha, se eu fosse o treinador, colocaria o Lucas Cândido no jogo de hoje, jogando mais à frente ali na entrada da área. Em 3 oportunidades, 2 defesas espetaculares no primeiro tempo. E no segundo tempo ele tentou também. Então, para mim, Lucas Cândido é o craque do jogo, Edu. Meu amigo Batista, para você um grande abraço, bom descanso, uma ótima semana, até quarta na Copa do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, Batistão. Valeu, Edu, um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande abraço, valeu, Edu. Grande. Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu, ouvintes deste apito final, eu vou votar no Lucas Cândido, né? Foi o jogador que mais levou perigo, mais criou oportunidade de gol aí da Ponte Preta no jogo. Meu voto como craque vai pro Lucas Cândido, Edu. Volante Lucas Cândido, hein? Finalizou bem hoje, hein? Grandes chutes e tal, olha... Eu contabilizei 4 finalizações e uma cabeçada Lucas Cândido. Oi, Gleger, o craque. Lucas Cândido. Repita. Lucas Cândido. Pra saber se não é gravado, entendeu? Vai que ele mandou gravado. Repita. Não é gravado não, Edu. Nós estamos aqui ligados. Muito bem. Tigrão, o craque. Lucas Cândido. Repita. Lucas Cândido, o camisa número 25 da Ponte. Então, Lucas Cândido, o craque do jogo, esse Ponte 0, Bragantino 2, público 8.600. Daqui a pouco eu volto em nome de Brasitone. E a ficha técnica tem a defesa, tem o gabarito, mas por pouco, hein? Por pouco, tava 2-2 em Mirassol, 41 segundo tempo, o gol do Palmeiras, hein? E a torcida macaca vibrou aí no gol de empate do Yuri Castilho, né? Tava 1-0 Palmeiras, 32 primeiro tempo, Flaco Lopes. Yuri Castilho empatou aos 43, 1-1. Intervalo, a Ponte perdendo, mas tava se classificando a Ponte. Aí mal começou o segundo tempo, mas não deu um minuto, o Rafael Veiga. Será que foi falha do Muralha? 2-1 Palmeiras. E aí a Ponte perdendo, muda Léo Gamalho, gol do Mirassol, 34 segundo tempo, festa no Majestoso. Mas o quê? A 41, depois de 7 minutos, o Alain marcou o gol da vitória do Palmeiras. Ponte fora, Palmeiras dentro e segue o jogo agora. 20h56, Neoquímica, Corinthians e Guarani 2-2. Bugre chegou a virar, hein? Romero 1-0 Corinthians, 16 do primeiro tempo. Rafael Bilu num belo gol, a 42 empata. João Marcelo, é o 4º gol no profissional de João Marcelo. Fez 5 na Copa São Paulo, a 11 segundo tempo. Virou João Marcelo, 2-1 Guarani. E o Romero a 20 minutos, 2-2, mas o Gabriel Mesquita fez grandes defesas, hein? 2-2, Guarani ficou de fora. Eu volto já em nome de Brasitone, 20h56. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica. Antes, porém, uma informação sobre o Carioca. Ontem, Flamengo 5, Maricá 0. Hoje, Vasco 1, Botafogo 0. E Fluminense 3, Bangu 2. Então, o primeiro, que é o Flamengo, a Taça Guanabara, o Flamengo vai pegar o Vasco, hein? Na semifinal, Flamengo e Vasco. A outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Olha, o Botafogo terminou em 9º lugar no Cariocão. Coisa incrível, hein? Que situação do Botafogo. Mais de 50 dias que não tem técnico. O Botafogo, depois de um ano espetacular, Fogão começa com problema. Tem a Recopa agora sul-americana. Perdeu para o Racing 2-0 na Argentina. Na quinta, jogo da volta no Engenhão. Mas que situação do Botafogo, que perdeu aí a Supercopa do Brasil, né? Para o Flamengo. Bom, vamos lá. No Majestoso, Ponte e Red Bull Bragantino. Macaca com Diogo Silva no gol. Maguinho, lateral direito. 3 zagueiros. Emerson, Simon e Sérgio Rafael. E Arthur na lateral esquerda. No meio, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho. Na frente, Everton Brito e Jean Dias. Assim começou a Ponte. Só que, a 7 minutos, Arthur se machuca. Já estava 1-0. Entra João Gabriel. 7 minutos. Entra João Gabriel, sai Arthur. Depois tivemos, ainda no primeiro tempo, a 37, saiu Sérgio Rafael machucado. Entra Bruno Lopes. Como a Ponte perdia, aproveitou, tirou o zagueiro machucado, entrou o atacante Bruno Lopes. No intervalo, saiu Serginho, entrou Pedro Vilhena. E depois tivemos a 28, segundo tempo, mais 2, saiu Maguinho. Entrou Luiz Felipe e saiu Simon, zagueiro. Entrou Vitor Andrade. Equipe do técnico Alberto Valentim. O Bragantino com Cleiton no gol. Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, uruguaio, e Juninho Capixaba. Matheus Fernandes, depois Eric Ramírez, Lucas Evangelista, Vinicinho, depois Fernando, La Quintana, uruguaio La Quintana, depois Gustavo Neves, John e o paraguaio Isidro Pita, depois Thiago Borbas. O técnico Fernando Seabra. Apitou Flávio Rodrigues de Souza. Olha, um monte de cartão amarelo aqui, hein? Para Ponte, Maguinho e Emerson. Para o Bragantino, Vinicinho, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Eduardo Santos. O Lucas Evangelista chegou a ser expulso, já tinha amarelo, levou um vermelho direto,
Aliás, ele levou o segundo amarelo e foi expulso, mas depois voltou atrás o árbitro. Isso aconteceu no segundo tempo, tá? A 15 do segundo tempo. Já estava 2-0. Os gols, vamos lá. Logo a 1 minuto, John faz 1-0 e a 29 minutos, pênalti. Simon faz pênalti em Vinicinho. E lá no gol da FEPAS, o Lucas Evangelista bate e faz 2-0. Público, 8.690 e a renda, 198 mil. Final, Ponte 0, Red Bull Bragantino 2, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, a defesa do jogo, vamos lá, deixa eu ver aqui, primeira proposta, vamos lá, 33, primeiro tempo, só dava Lucas Cândido, hein, como chuta de longe, tentou surpreender, mas que chutaço, Lucas Cândido, o goleiro do Bragantino lá no gol de entrada, e o amigo Batista narrava assim. Sérgio Rafael para Lucas Cândido, uma bomba! Espalma Cleiton! Com as duas mãos, subiu, mandou pra fora pela linha de fundo. Lucas Cândido ia fazendo um golaço. Escanteio pra marcar, bater Catarino. Já estava 2-0, né? Já estava 2-0 aqui, um gol a 33 do primeiro tempo, aí poderia mudar o jogo, né? 39, de novo Lucas Cândido, hein? De novo, gol de entrada. Só que aí o Emerson ajeita para Lucas Cândido, um pouquinho assim pra lá da meia-lua, mas do jeito que veio, hein, Batistão? Levou na raça, conseguiu ganhar. Acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu e defendeu Cleiton, voou na bola com os punhos cerrados e mandou para fora pela linha de fundo. Que defesa! Cleiton, escanteio para Macaca, bater o Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada da ponte, a conclusão do Lucas Cândido e a ponte, o gol que deu o goleiro Cleiton para fazer a defesa, linha de fundo, escanteio. Bom, até agora, 2 chutes do Lucas Cândido, 2 defesas aí do Cleiton. Olha, segundo tempo, o Lucas Cândido também teve a 5 minutos, que ele domina, né? Ele dominou, saiu da primeira, deu um toquito, saiu da segunda marcação e chutando, mas da meia-lua ali na entrada da área, a bola pingando, chutou por cima. E teve outra do Lucas Cândido, uma cabeçada a 18 minutos, foi pra fora. Mas a 36, vamos lá, mais um chute da ponte, Batista, é isso? Segundo tempo, o gol da Fepasa. Dominou, levou pra linha de fundo, pé direito, cruzou na área, vem pra Bruno Lopes, voltou Jean Dias, pé canhoto, bateu, que defesa! Com a mão direita, Cleiton, salva o time do Red Bull Bragantino, a bola volta, Lucas Cândido dominou, soltou para Pedro Vilhena, domina, tocando para João Gabriel. Sim, ele tá valendo o primeiro, né? Tá valendo o primeiro, exatamente, muito bem. Foi o chute do Jean Dias. Oi, Gleger, são 3 propostas. Qual foi a defesa do jogo? A segunda, Edu, aos 39, no chute do Lucas Cândido lá no primeiro tempo. Defesa espetacular. Muito bem, segundo chute aqui, 39 do primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Acompanho. 39, primeiro tempo, canhotaça na bola do Lucas Cândido, grande defesa do Cleiton, lance que o Carlos Batista descreveu exatamente assim. Levou na raça, conseguiu ganhar, acionou o Jean Dias, devolveu a bola para Emerson, vai para a área, limpou, dominou, rolou por dentro, Lucas Cândido vem de trás, pé canhoto, bateu e defendeu Cleiton,
com os punhos cerrados e mandou pra fora pela linha de fundo. Que defesa! Cleiton escanteou pra Macaca bater o Vladimir Catarino. Foi tudo bonito no lance, né, Batista? A jogada muito bem, já eu volto com o nosso gabarito. Lembrando que hoje tivemos no Paulistão a última rodada. Ponte 0, Bragantino 2, Corinthians 2, Guarani também 2, Mirassol 2, Palmeiras 3, estava 2-2 até 41 segundo tempo, aí o Alain marcou o gol da vitória do Palmeiras, Palmeiras classifica e tirou a Ponte. Inter 0, Santos 3, Neymar fez o gol olímpico, deu uma assistência, Bauru Noroeste 1, Portuguesa também 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Rebaixados, então tivemos aqui rebaixados, Inter de Limeira e Água Santa. O Corinthians pega o Mirassol, Santos pega o Red Bull Bragantino, São Paulo versus Novo Horizontino, mando do São Paulo, e São Bernardo e Palmeiras. Terminaram com 23 pontos, mas o São Bernardo uma vitória a mais. O mando vai ser do São Bernardo, quartas de final, partida única, empate é pênalti. Agora, 21-9, já o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. E aí, Gleger, o que você achou desse Ponte 0 Bragantino 2, hein? Achei um jogo regular e melhor o segundo tempo. Pra você, Tigrão? Apenas regular e melhor o segundo tempo. Diogo Silva, não tem assim defesas dele aqui, se ele foi culpado. O primeiro gol parece que desviou, né, Gleger? Parece que desviou no Emerson. Desviou. E o segundo foi de pênalti. Hoje, Diogo Silva. Tem culpa nos gols, conceito regular. Vamos ao lateral direito, Maguinho. Tigrão, sabe que logo no início, antes do gol, o que aconteceu? A Ponte perde a bola no meio e aí tem um lançamento para esse menino chamado Vinicinho. Aí o que acontece? Aí o Emerson, ele se joga, coloca para escanteio. E nesse escanteio nasce o primeiro gol. Tem uma jogada lá pro Isidro Pita, que toca
pro John John chuta, bate no Emerson e entra, né? Mas o Maguinho é que cabeceou errado. Ele inicia o contra-ataque que dava origem ao escanteio, né? O Maguinho. Maguinho foi até 28 do segundo tempo. Essas e outras, o Maguinho, Tigrão. Mais ou menos no mesmo patamar da média do time, né? A Ponte hoje, sim, sem inspiração, né? Transpirou, foi, tentou, mas é aquele desespero, aquele sacrilégio para tentar criar quando o adversário está com linhas baixas. Regular para ele. Vamos ao trio de zagueiros, ô Gleger. Emerson, o Simon e o Sérgio Rafael. O Emerson é que salvou logo no começo, mas jogou para escanteio e nasceu o gol aí do Bragantino. O Simon fez o pênalti, né? O Simon fez um corte importante a 13 minutos. Um baita de um corte no segundo pau, mas depois ele faz o pênalti. Não pênalti de vocês, não sei se acham que foi pênalti ou não, mas o lance ele faz a jogada do pênalti que o Lucas Evangelista bateu fazendo 2-0. Vamos lá, Sérgio Rafael foi até 37 do primeiro tempo. Então, Emerson, Simon e Sérgio Rafael. Hoje eu não gostei, Edu. O Emerson, vou dar um conceito regular, mas o Simon e o Sérgio Rafael, conceito ruim pros dois. Pra você, Tigrão, Emerson, Simon e Sérgio Rafael. Regular pros três. Agora é o seguinte, o Arthur, ele foi o lateral esquerdo, só que ele se machucou com 7 minutos. Entrou João Gabriel. Quem que fez a esquerda? João Gabriel mesmo ou não? Houve uma inversão aí. João Gabriel. Olha, o João Gabriel, Tigrão, ele teve uma oportunidade, aliás, você dizia, assim que o Arthur se machuca, né, você disse, olha, Alberto Valentim, eu não faria isso, não colocaria o João Gabriel. Mas teve um lance no segundo tempo, 4 minutos, lá no gol da Fepasa, uma bola que sobra na sem pulo pro João Gabriel. Mas ele pegou, lascou, né? Lascou, chutou por cima. Essas e outras, João Gabriel, Tigrão. Não comprometeu e não brilhou. Regular. Bom, vamos pro meio de campo. O Léo Oliveira, Lucas Cândido, os volantes. Léo Oliveira e Lucas Cândido, o Jorginho, depois o Tigrão complementa também. Lucas Cândido, craque do jogo, com 4 finalizações, sendo 2 que ele acertou, 2 saíram. Vamos lá, o Gleger. O Lucas Cândido bom, foi bem no jogo, foi o craque da partida, e o Léo regular. Léo Oliveira e Lucas Cândido, os volantes, Tigrão. É por aí sim, eu acompanho. O Lucas Cândido ousou, né? Chutou, pelo menos fez as tentativas. Teve confiança, personalidade. Craque do jogo, do lado da Ponte, conceito bom. E hoje errando mais passes do que de costume. Ansiedade lá em cima. A Ponte tomou o gol a 1 minuto do primeiro tempo. O Léo Oliveira joga mais do que jogou hoje, mas como sempre, lutando muito. Conceito regular. Olha aqui, Ponte 0, Bragantino 2, Neoquímica, Corinthians 2, Guarani também 2, Ponte e Guarani fora das quartas de final do Paulistão. Vamos ao Serginho, que foi o meia, o Serginho só foi o primeiro tempo, né? Depois entrou o Pedro Vilhena. O Serginho até que deu um lançamento pro Everton Brito, viu, Gleger? Era 22 do primeiro tempo. E o Everton Brito tirou do goleiro, mas ficou sem ângulo, não deu perna para continuidade e acabou finalizando, se jogando assim, mas a bola passou lá pro segundo pau, né? Serginho e Pedro Vilhena, um tempo cada um, Gleger. Pedro Vilhena regular, Serginho ruim, não pegou na bola. E a comissão de frente, Grão, Everton Brito e Jean Dias. Jean Dias tem uma finalização aí, que foi uma das propostas da defesa do jogo, né? Isso foi no segundo tempo, foi a 36 minutos. E o Everton Brito, Tigrão, no segundo gol, quase que ele consegue cortar na finalização, no primeiro gol, perdão. No primeiro do John. E a bola passou, que ele com um pouquinho mais de atenção, ele teria cortado a bola. E o Everton Brito teve essa chance aí, o lançamento do Serginho, isso há 22 minutos, primeiro tempo, que ele tirou do goleiro, mas ficou sem ângulo para concluir. Hoje a dupla de ataque. Olha, eles lutaram muito, inclusive voltando para tentar ajudar um pouquinho no meio de campo e tal, mas ofensivamente muito bem postada a defesa do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Eles foram muito bem marcados, lutaram muito e ofensivamente produziram pouco. Regular para os dois pela luta. E eu incluo também, Tigrão, Bruno Lopes, que entrou no lugar do Sérgio Rafael no primeiro tempo. Atacante também, Bruno Lopes, Tigrão.
Se mexeu pra lá, pra cá, tentou abrir espaço e tal, mas produziu muito pouco. Regular. Vamos lá, Gleger. Bruno Lopes, Everton Brito e Jean Dias. Regular pros 3. Muito bem. Agora, Alberto Valentim. Só para concluir, para deixar registrado que o Luiz Felipe e Vitor Andrade entraram também, mas jogaram muito pouco, né? Vamos lá, o Gleger. Alberto Valentim, por aquilo que escalou, por aquilo que mudou, orientou, mas tomando um gol logo de cara, né? Depois toma outro também. Jogo complicado, o Gleger. Fez o que pôde fazer, né, Edu? Fez o que dava pra fazer, mas enfrentou um time que estava numa tarde inspirada e veio para buscar a classificação com o pensamento e com o emocional mais encaixado do que a Ponte. Então o conceito do Alberto hoje é regular. Um abraço, boa noite, boa semana, Gleger. Valeu, Edu, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Tigrão, valeu. Valeu, Gleger, um abraço, até a próxima. Muito bem, Alberto Valentim, Tigrão. Ele teve o trabalho dele muito prejudicado por esse gol prematuro que a Ponte tomou a 1 minuto. A estratégia foi pro ralo, porque a Ponte ia esperar, teve que tentar sair, aí não sabe sair. Não é que não sabe, não tem ainda material humano, sem o Elvis no time, sem alguém para fazer a transição meio-campo-ataque. Eu acho que isso aí prejudicou demais, ele teve que rever. Aí o time está condicionado a jogar com 3 zagueiros. Quando o Sérgio Rafael sentiu, ele vem com atacante, foi ousado, fez o que poderia fazer, mas de prático não deu resultado. O Bragantino hoje mais consistente, mais organizado, mais objetivo e também jogando muito no erro da Ponte. Você frisou aí os 2 gols, né? O primeiro, um toque errado de cabeça do Maguinho, gera o contra-ataque, o escanteio e o gol. O segundo, passe errado do Simon, a bola é trabalhada, é metida nesse menino Vinicinho, que é muito bom jogador, e o Simon já tinha voltado, deu o tranco nele, para mim legal, não foi pênalti, mas o juiz entendeu que é pênalti, botou na cal, e aí o Lucas Evangelista foi lá e converteu. Então o Bragantino, além de muito organizado, muito bem postado em campo, jogando com linhas muito compactas, ele teve um outro negócio, que é jogar em cima dos erros da Ponte. E hoje a Ponte errou mais do que de costume no belíssimo campeonato que ela fez. Então, sabe, não dá, o treinador, o que ele poderia fazer, ele fez. Mas dentro de campo, o gol a 1 minuto do primeiro tempo do Bragantino desarticulou taticamente, desmanchou a estratégia e ainda desestabilizou emocionalmente. Aí fica muito difícil. Ele tentou, até ousou, mas de prático, muito pouco. A sua ousadia não refletiu em uma mudança de panorama do jogo. Ainda assim, grande campeonato, não é o campeonato que está em jogo, aqui em avaliação, é o jogo de hoje, mas ainda assim ele leva um conceito regular, o bom Alberto Valentim. Beleza, Tigrão, para você então um grande abraço, boa semana, Tigrão. Obrigado, Edu, para você e para todos os amigos da Bandeirantes. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, Corinthians e Guarani 2-2. Daqui a pouco as informações, a opinião do CH, do Boris também, a coletiva do técnico Guarani, Maurício Souza. Já a coletiva do Alberto Valentim. Então hoje nós tivemos Ponte 0, Bragantino 2. Corinthians 2, Guarani também 2. O Romero 1-0 Corinthians. Rafael Bilu empatou ainda no primeiro tempo. João Marcelo virou o Guarani 2-1 e o Romero empatou 2-2. Mirassol 2, Palmeiras 3 até 41 segundo tempo. Estava 2-2, a Ponte estava se classificando, mas o Alain marca o gol do Palmeiras se classifica e a Ponte fica. Limeira Inter 0, Santos 3, Neymar fez o gol olímpico e deu uma assistência. Santos classificado, Inter Limeira rebaixada. Noroeste 1, Portuguesa 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Água Santa rebaixado também. Botafogo 1, Novo Horizontino 2, São Bernardo 1, São Paulo 3. Então Corinthians pega o Mirassol, mando do Corinthians. Santos pega o Bragantino, Red Bull Bragantino, mando do Santos. São Paulo pega o Novo Horizontino, mando do São Paulo. São Bernardo enfrenta o Palmeiras, mando do São Bernardo. É partida única, quartas de final, começa final de semana que vem. Terminar empatado é pênalti. E aí já sai aí os semifinalistas. Vamos lá, a coletiva do técnico da Ponte, Alberto Valentim.
Só aproveitar. Vai começar? A Ponte, ela é uma curiosidade, a Ponte, ela somou, tá no grupo D, né? Somou 22 pontos. Então, essa fórmula começou em 2017, né? Começou? Olha lá, Alberto Valentim, vamos lá. Do regulamento, nós temos que lembrar os números, né? Porque você mesmo... Aumentando o agora, som? Não vamos lamentar, Isso. Mas me lembra que nós estaríamos classificados em outro grupo. Nossa quarta melhor campanha, 1 ponto do primeiro e do segundo do nosso grupo. O grupo A, 5 pontos, diferença do segundo para o terceiro. 4 do grupo B, do segundo para o terceiro. 10 do grupo C do grupo C do segundo para o terceiro. Melhor campanha, quarta melhor campanha, melhor defesa. Tudo melhor visitante, bem lembrado. Então, esse balanço que eu faço hoje, lembrando que aqui é o que nós controlamos, é uma Ponte Preta em reconstrução. Com 19, 20 jogadores que chegaram, eu falei isso na vitória também, só para lembrar. Não é na derrota, não, nessa desclassificação, não. Com a comissão técnica chegando, um trabalho espetacular, sim. Por que não? Lógico que hoje estamos todos feridos. Noite sem dormir, sem problema, para mim. Mas eu falo que nós temos que dar os parabéns e virar a página, porque amanhã nossa temporada está só começando, tá? Então virar a página porque nós temos um jogo importantíssimo, que é uma final para a gente e não pode ser diferente na quarta-feira. Alberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Nós aparentemente vimos 2 Ponte Preta jogando no campeonato, né? Uma fora de casa, melhor campanha como visitante, conseguiu resultados importantíssimos, mas dentro de casa não conseguiu repetir, pelo menos em termos de resultado, esse mesmo rendimento, venceu apenas uma partida, aquela no derby. O porquê dessa diferença, dessa campanha da Ponte fora de casa com a Ponte jogando aqui no Majestoso? Vamos lá, vocês vão me lembrando aí só para a gente pontuar bem isso aí, que são números para a gente refletir também como trabalho, como comissão técnica, para a gente já evoluindo. Primeiro jogo em casa, um jogo muito bom contra o Santos, merecíamos a vitória, muito bom mesmo. Contra o Corinthians, um jogo um pouco atípico, sinceramente, nós não merecíamos perder o jogo. Tá? Veio o jogo contra a Portuguesa que nós tivemos abaixo, esse sim nós tivemos abaixo porque o time com 2 a mais, nós não conseguimos jogar. Veio o derby, certo? Merecida a vitória, jogamos melhor, 10 pontos, não sei quantos pontos na frente do nosso rival. Sem lembrar isso aí também, que é outro número importante, porque aqui é um campeonato diferente, sim. Primeira entrevista minha eu falei. Tá faltando Botafogo, 0-0, jogo difícil, um jogo muito igual, né? Empatamos fora também, mas esse era um jogo muito equilibrado. Tá faltando o de hoje. O de hoje, nós tomamos o gol com 1 minuto e meio, tá? E isso eu vou falar na maior tranquilidade para vocês. Para mim, pênalti rigorosíssimo contra nós. Muito, mas muito mesmo. Então, destabilizou um pouco. A gente depois até no pênalti, se vocês se lembrarem bem, nós estávamos bem no jogo. Nós estávamos buscando, fazendo um jogo ofensivo da forma que nós fizemos contra os jogos fora. Então o balanço mesmo ele em casa ele é positivo também, porque nós estamos falando aí outro número importante também, que cabe muito com jogos em casa que nós enfrentamos, dos times que classificaram, 6 são de Série A, 1 da Série B, e os parabéns para o Catalá, do nosso grupo, que está fazendo um trabalho espetacular lá também no São Bernardo. Boa noite, Fernando César, Rádio Central. A Ponte Preta agora, página virada do Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, mas o grande objetivo é o acesso na C. E agora, dia 28, sexta-feira, fecha a janela de contratação. A Ponte Preta está no mercado, vai contratar mais jogadores, esse elenco vai ser praticamente todos para a Série C. Qual é o balanço já pensando na C? Nós temos feito um trabalho, junto com o Campeonato Paulista até hoje, de muita atenção no mercado para nós colocarmos jogadores aqui para o Campeonato da Série C. Então nós estamos fazendo esse trabalho diário também, nós vamos contratar, né? Já está muito alinhado isso, diretoria e comissão técnica. Boa noite, Alberto, Elias Aretes, Rádio Brasil. Alberto, você mesmo nas entrevistas coletivas, na primeira, né, você disse que você precisava da Ponte, a Ponte precisava de você.
É inegável que a campanha é boa. E isso, de certa forma, também te reabilita em cima daquele discurso que você fez. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: que procedimentos, que atividades que você conseguiu fazer na Ponte Preta durante esses 45, 60 dias, que você não conseguiu fazer nos outros clubes, e a partir de agora, diante dessa brecha que vai ter antes do início da Série C, tudo bem, tem Copa do Brasil, mas tem essa brecha, o que você acha que vai ter que fazer para que não se perca esta boa fase construída no Campeonato Paulista? Bom, o nosso dia a dia aqui é de um prazo longo de validade. Ou seja, depois do acesso à Série C, esse é o nosso objetivo. Então isso aí vale muito agora para os 2 campeonatos que nós teremos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em relação a mim, do trabalho, primeiro que eu tenho que... É um trabalho da comissão técnica, sim, mas junto com a diretoria, com os jogadores. Por quê? Você tem que achar as peças também para que as coisas funcionem, né? Tem que encaixar perfis de jogadores que sabem o peso da camisa, que são características que eu gosto. Foi batendo muito com aquilo que nós conversávamos e a gente conseguiu trazer para esse Paulista. O saldo é muito positivo em relação aos números, aquilo que nós esperávamos. Então, une isso aí, né? Entendam bem, por favor, eu só estou falando, vou falar de mim porque você me perguntou. O ano passado foi um ano difícil para mim, mas eu consegui fazer bons trabalhos antes, sendo campeão em clubes que eu não era favorito, enfim, só para lembrar um pouco. Então, o ano passado, sim, que eu precisava muito dessa oportunidade, de um clube que encaixa muito com o meu perfil de trabalho, que tem um pouquinho de veia para colocar para fora, e está casando bem. Continuar trabalhando mais e fazer os nossos ajustes que nós vamos fazer aqui para as coisas continuarem indo bem e indo melhor ainda do que foi até agora. Tudo bem, Alberto? Sou Antônio Luque, da Rádio CBN aqui de Campinas. Boa noite. Você vai para uma outra competição agora, que já foi destacado aqui, a Copa do Brasil, que também houve uma mudança no regulamento. E aí a gente não adianta perguntar para você, porque você não participou da reunião sobre essa mudança e tudo mais. O mandante, o visitante não tem mais o direito do empate. Vocês vão enfrentar um Concórdia que escapou na última rodada de rebaixamento no Campeonato Catarinense, só que a gente tem observado nos jogos de primeira fase muita dificuldade, porque o time tem que propor o jogo, o melhor tecnicamente, e o time que é pior tecnicamente está jogando recuado. O que você imagina? Claro que a tua equipe já viu algo do Concórdia, mas que vocês vão enfrentar lá no intervalo curto desde essa partida agora contra a equipe do Bragantino. Obrigado. Mais uma vez, entendam bem minha resposta, por favor. Lógico que é uma dificuldade grande você ter que vencer o jogo para não ir para os pênaltis, né? Ou pelo menos não deixar o empate para não ir para os pênaltis. E é até bom, porque está se falando nos últimos dias de uma coisa tão forte que a maior preocupação nossa, além do adversário, lógico que o adversário vive uma situação, essa primeira fase de clubes, que é o jogo da vida, é uma oportunidade financeira para cada clube, mas a grande preocupação nossa, e nós já recebemos, e não é desculpa, por isso eu estou pedindo para vocês entendam bem minha resposta, é o gramado. Se fala tanto em, devemos banir o sintético ou não, o gramado bom lá nós não vamos ter. Então esse, além do regulamento que mudou, esse é um grande problema para nós também. Pelas informações, o gramado não é bom. Então é isso aí que infelizmente nós vamos ter que vencer esse obstáculo também, além do regulamento novo que não dá para a equipe melhor ranqueada o empate como passagem de fase. Boa noite, Alberto. Júnior Miranda, da Mosaico Esportivo. Hoje a gente viu que o entrosamento que deu muito certo contra o São Paulo, que foi a dupla de frente de Brito e Jean Dias, pouco encaixaram, e quando tiveram aquela chance foi aquela que o Jean Dias deu um belo passe para o Brito sair na cara do gol, e quase foi a chance da Ponte chegar ao empate ainda no primeiro tempo. O que você acha que aconteceu taticamente no jogo, a dupla de ataque que deu tão certo contra uma equipe grande que é o São Paulo, hoje não ter funcionado contra outra grande equipe que também é o Bragantino bem armado do Fernando Seabra? Eu vejo muito pelo início do jogo. Tomar um gol com 1 minuto e meio, aí depois vem um pênalti, repito, que para mim não foi pênalti, e contra uma grande equipe também de Série A. Uma equipe que, conversando até com eles ali, depois os bastidores ali, está faltando só encaixar, porque é um time muito forte, muito bom. Então são essas as razões. Não é muito pelo início do jogo, se for para te dar uma resposta mais precisa em relação a isso.
Roberto, você falou a respeito de valorização da campanha, do grupo, sua também, mas hoje, quando acabou o jogo, a maioria do estádio aplaudiu a Ponte, mesmo com a derrota. Eu queria que você falasse a respeito disso e se isso motiva o clube para o restante da temporada. Motiva muito porque é o DNA dessa torcida também. O DNA é uma torcida que sabe o quanto nós estamos nos entregando no dia a dia, quanto esse time está com uma identidade diferente do que foi o ano passado, é um time que todos correm, todos buscam fazer aquilo que representa realmente o escudo da instituição. Então, é só agradecer mais uma vez. Primeiro, o bom número de torcedores que vieram e esse apoio que eles nos deram. Pecado por nós, pecado pela Ponte, pecado pelo presidente, pela diretoria, presidente como principal, mas pecado por todos, pelos jogadores que se entregaram muito mesmo, no vestiário ali, todo mundo chateado, porque um ponto de 2 classificados, um ponto do Palmeiras, que é um time aí com... Se tiver que tudo tem de melhor numa equipe organizada, tem um Palmeiras, 1 ponto nós ficamos atrás deles. Pecado, falar o quê? Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Alberto Valentim, técnico da Ponte. Depois de Ponte 0, Bragantino 2, hein? Tivemos Corinthians 2, Guarani 2, Mirassol 2, Palmeiras 3. Inter 0, Santos 3, Noroeste 1, Portuguesa 1, Velo Clube 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 2 e São Bernardo 1, São Paulo 3. Então é o seguinte, Santos pega o Red Bull Bragantino, Corinthians pega o Mirassol, mando do Corinthians, e o Santos com o Bragantino, mando do Santos. São Paulo e Novo Horizontino, mando do São Paulo. São Bernardo e Palmeiras, mando do São Bernardo, por uma vitória, hein? 23 pontos, São Bernardo, 23 pontos, Palmeiras. Mais uma vitória a mais tem o São Bernardo, então mando do São Bernardo, tá? Rebaixados, repito, o Inter e Água Santa. Depois vai ter aqui o Indica Bola. Nós vamos falar dos principais campeonatos regionais e o Botafogo tá fora do Cariocão, hein? Terminou? Pô, o Botafogo terminou em 9º lugar, é isso? Pô, brincadeira. Perdeu mais uma hoje do Vasco. 9º lugar. Os 4 primeiros cruzam, né? Flamengo primeiro, Vasco em 4º. Fluminense em 3º, Volta Redonda 2º. Então, Vasco e Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. É a semifinal do Cariocão. E o Fogão, quinta-feira, no Engenhão, contra o Racing da Argentina para a Recopa Sul-Americana. Racing, campeão da Sul-Americana, Botafogo, campeão da Libertadores. Tá aí a Recopa Sul-Americana. 2-0. Brincadeira. O Botafogo, ele perdeu o técnico dele, né? O Botafogo perdeu o técnico dele, que era o Arthur Jorge, no começo de janeiro. Aí o Botafogo ficou com o interino Carlos Leiria, do Sub-20, mas não agradou. Não agradou e tal. Agora o Botafogo contratou o interino Cláudio Caçapa. Já estreou. O cara contratado como interino, Cláudio Caçapa, que já dirigiu o Botafogo contra o Racing lá. E está atrás de treinador. Que coisa. O que está acontecendo com o Fogão? 21h37, daqui a pouco o CH na sequência, o Boris, informações de Corinthians 2, Guarani também 2, 21h38. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos.
Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O craque do jogo. Muito bem, tivemos uma transmissão simultânea, enquanto que o Batista narrava do Majestoso, o Bolis narrava o jogo do Guarani na Neoquímica, 2-2, Corinthians e Guarani. Vamos ao craque do jogo. Oi, CH, começo com você. Olha, Edu, nesse empate 2-2 Corinthians e Guarani, para mim o craque do jogo é Gabriel Mesquita. Goleiro pegou até pensamento. Conceito bom para ele, Edu. Romero 1-0 Corinthians, Rafael Bilu empatou ainda no primeiro tempo 1-1. Segundo tempo, João Marcelo 2-1, isso há 11 minutos mais ou menos. E há 20 minutos Romero empatou 2-2, em público de 45 mil. Corinthians já classificado, impressionante, 2.700.000 de renda. Uma coisa incrível, e o craque em Bolis? Oi, Edu, pra mim o craque do jogo na Neoquímica Arena, menção honrosa pra João Marcelo, que volta a marcar, Gabriel Mesquita, goleirão do Bugrão, Edu. Eu tenho a impressão que foi o quarto gol do menino, foi o quarto gol do João Marcelo, né? Quarto gol, na Copinha ele fez 5. Então até agora estamos em 23 de fevereiro. Quer dizer, marcou 9 gols, João Marcelo. Olha, João Marcelo. Bom, 2-2. A última vez que o Guarani ganhou do Corinthians em São Paulo foi em 2001. Não existia Neoquímica, né? A Neoquímica foi feita para a Copa 2014, né? Foi no Pacaembu, 3-0 para o Guarani. Foi o jogo do menino Léo. Léo marcou 2 e Simval. E teve um pênalti perdido pelo Fumagalli, e perdeu um pênalti, que o próprio Léo sofreu pênalti, hein? Era para ser 4. O goleiro do Guarani, Gleger Zorzin. Isso em 2001, 30 de setembro de 2001. Arredondando, então, há 24 anos que o Guarani não ganha do Corinthians na capital. 23, vai, tá bom? CH, comente, por favor, suas considerações e o gabarito, CH. Oi, Edu. Bom, Guarani 2 para o Corinthians, Corinthians 2, Guarani 2. Foi um bom jogo de futebol, cheio de alternativas. Eu gostei do final do primeiro tempo do Guarani e gostei do segundo tempo. Até
quando o Ramon Dias colocou todos os titulares. Aí o jogo mudou, evidentemente, mas até aquele instante, o Guarani no segundo tempo, ele jogou muito bem, né? Foi valente, foi para cima do Corinthians, né? E acabou com o João Marcelo virando o jogo, né? O jogo terminou 1-1 no primeiro tempo, aí o João Marcelo fez 2-1, mas aí é time grande, Edu, o Corinthians tem mais time que o Guarani e acabou empatando com chance até de virar. Por isso que eu acabei votando no Gabriel Mesquita como craque do jogo, porque realmente ele fez um trabalho excepcional. Eu tenho que destacar outros jogadores aqui que eu gostei, não é? Eu gostei muito do João Vitor, gostei muito do João Marcelo, gostei do primeiro tempo do Bilu, acho que ele foi realmente muito bem, fez um golaço, lance de primeira, gol plasticamente muito diferente. O que eu não gostei foi do meio-campo. Esse meio-campo com Sarará, Caio Melo e Anderson Leite, só na cabeça do treinador do Guarani. Desculpe, ele tem que achar uma outra alternativa. São 3 jogadores que na maioria das partidas não justificaram as oportunidades que acabaram recebendo, não é? Então, 2-2 ficou de bom tamanho, eu acho que o Corinthians teve chance, o Guarani também teve chances de poder fazer o terceiro gol, foi bem movimentado, principalmente o segundo tempo. O momento que eu não gostei do Guarani foi no início da partida, não é? Até uns 35 minutos do primeiro tempo só deu o Corinthians. E depois o Guarani foi se achando o intervalo do jogo. Acho que o Maurício Souza fez um trabalho muito interessante, corrigiu o time que voltou diferente do segundo tempo. Eu acho que o empate acabou ficando de bom tamanho para Corinthians e Guarani. Vamos às notas, né? Aos conceitos dos jogadores do Guarani nessa partida, nesse empate 2-2 na Neoquímica Arena. Gabriel Mesquita, bom, Edu, salvou o Guarani em pelo menos 2 ou até 3 oportunidades. Gostei, conceito bom. Lucas, lateral direito, conceito regular. Rafael e Lucão fizeram um jogo muito interessante. Eu vou dar um regular para eles, mas poderia até destacar o trabalho do Lucão, do Rafael, que tiveram muito trabalho e deram conta do recado. O Emerson, lateral esquerdo, oscilou muito. Vou dar um regular para ele. Teve momentos bons, momentos não tão bons. Enfim, esse é o Emerson, lateral esquerdo do Guarani. Meio campo, Sarará, Caio Melo e Anderson Leite, não funcionou esse meio campo. Os 3 levam conceito ruim. E no ataque, Bilu fez um golaço, conceito regular. João Marcelo batalhou, fez gol, tudo, conceito regular. E João Vitor, o jogador mais interessado, participativo do time do Guarani. Ele que a maioria das oportunidades que o Guarani criou no ataque passaram pelos pés dele. Então, conceito regular para o João. E o Maurício Souza, Edu. Maurício Souza fez um trabalho muito bom mesmo. E eu digo por que muito bom nesta partida. Porque com essa qualidade técnica, não dá para fazer muito mais coisa do que o Guarani fez. Time brioso, ele organizou o time no intervalo do jogo, voltou, virou a partida. Aí o Corinthians colocou toda a sua cavalaria e aí ficou muito complicado para o Guarani. 2-2, resultado absolutamente correto, e o Maurício Souza leva um conceito bom na partida de hoje. E a arbitragem do Murilo Tarrega Vitor foi muito interessante, ele deu conta do recado, um jogo pegado em alguns momentos, mas eu acho que ele conseguiu levar a bom termo essa partida de futebol, empate do Guarani fora de casa contra o Corinthians. Edu, um grande abraço para você, boa noite a todos. E nessa segunda-feira, daqui a pouco eu estou dentro da área, eu estou na nossa área, às 11h30, repercutindo os resultados da rodada deste Paulistão que está pegando fogo. Edu, boa noite. Um abraço, boa noite, obrigado, CH. É você no nossa área, 11h30, meio-dia, depois você já está na TV, nos Donos da Bola, com o Batistão e também com o Gleca, né? E com o Tigrão também. Um abraço para o Bruno Pires. Ei, Brunão Pires, nosso grande amigo, trabalhou na técnica, que beleza, trabalhou aqui na técnica e ele faz medicina no Paraguai, em Cidade del Este. E tá faltando pouco para se formar, hein? Grande Bruno Pires. Que Deus o ilumine, você e sua família aí, em breve, doutor Bruno Pires, hein? Você se especializar em geriatria, você vai ter bastante problema para resolver com o idusão, tá bom?
geriatria, hein? Um grande abraço. Vamos lá, 2-2, Guarani e Corinthians. Oi, Boris. Não, eu preciso do senhor, não vai embora não, Boris. Vamos lá, você também opinando aí, dando o gabarito desse empate do Guarani. Oi, Boris. Oi, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes, centro do apito final, para falar um pouquinho mais sobre o empate por 2-2 entre Guarani e Corinthians na Neoquímica Arena, jogo realizado agora há pouco para mais de 40 mil torcedores, e foi um jogo bastante movimentado, né, Edu? 4 gols, Guarani saiu na frente com o Romero, que aliás é o artilheiro da casa do Corinthians. O Bilu, Rafael Bilu, acabou empatando, um belíssimo gol, uma jogada pela esquerda, o cruzamento do João Vitor e a finalização de primeira do Bilu. No segundo tempo, o Guarani virou com o João Marcelo a 12 minutos, o garoto voltou a marcar, apenas 19 anos, fez um excelente Campeonato Paulista, terminou como artilheiro do Bugre, mas aos 20 minutos, o Romero de novo definiu o placar 2-2. E um detalhe deste último gol do jogo e do Corinthians, no lance que originou o escanteio, que saiu o gol do Corinthians, o Romero teve uma chance cara a cara com o Gabriel Mesquita, que acabou salvando naquela ocasião o time do Guarani. No finalzinho também, com as entradas principalmente de Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, o técnico Ramon Dias que mexeu 5, né, fez 5 alterações de uma só vez, depois que o time do Corinthians levou a virada, entraram ainda Alex Santana e Breno Bidon. O Corinthians teve algumas oportunidades, um lance incrível no final. Para mim estava impedido, mas como a bola não entrou, o lance não foi revisado pela arbitragem. Uma bola lançada pro Romero, ele consegue o passe por dentro pro Yuri Alberto. Gabriel Mesquita salva, a bola sobe, o Memphis Depay toca de cabeça. A bola estava entrando, mas ela bateu ali no morrinho, que dessa vez não foi artilheiro, foi um morrinho defensivo. E ela acabou tomando um rumo no qual a bola acabou batendo na trave. E na sequência, o Yuri Alberto também acabou perdendo. Méritos ainda pro goleiro do time do Guarani, o Gabriel Mesquita, que acabou salvando o Guarani no último lance do jogo. 2-2 o placar. O Guarani, portanto, permanece no Campeonato Paulista, termina a sua participação com 13 pontos, distante da zona do rebaixamento, mas ficou também fora da sequência do Campeonato Paulista nas quartas de final. Conceituando os jogadores do Guarani, Gabriel Mesquita, eleito craque do jogo, né? Votamos, eu e o CH, de forma unânime, conceito bom para ele, bom, né? Ou até ótimo, vamos considerar assim. Lucas Justin, regular. Rafael e Lucas Rafael fizeram boa partida também, conceito bom para ambos, assim como o Emerson também, conceito bom. Matheus Sarará também bom. Caio Melo regular, Anderson Leite regular, Rafael Bilu bom pelo gol, João Vitor regular e João Marcelo também conceito bom. Os que entraram, o Ian Henrique no lugar do Lucas Justin regular, tivemos ainda Matheus Regis no lugar do Rafael Bilu mal, entrou muito mal, conceito regular. Vinícius Yuji entrou no lugar do Anderson Leite também regular. Tivemos ainda as entradas do Raí Nascimento e do Denis Júnior, mas que pouco produziram no decorrer da partida. Então, conceituando esses os jogadores do Guarani, para fechar, Maurício Souza, pelo jogo de hoje bom e pelo campeonato também bom, Maurício Souza, treinador do Guarani. Valeu, Edu, um grande e forte abraço para você e até a próxima. Boa sequência de jornada aqui na Rádio Bandeirantes. Aê, Boris, muito obrigado, bom retorno a Piracicaba. Vamos ao nosso Em Dia com a Bola, 21h51. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Bom, em Dia com a Bola na Bandeirantes, vamos aqui recapitular aqui. Primeiro Paulistão, tem Série A2, Série A3, Série A4 e principais campeonatos estaduais. Estamos na Ponte 0, Red Bull Bragantino 2, 8.900 o público no Majestoso. Logo a 1 minuto, John 1-0. E de pênalti, Lucas Evangelista a 29, tudo no primeiro tempo, no comecinho. Os gols acontecendo no gol da Fepasa. Neoquímica, Corinthians e Guarani 2-2. O Romero 1-0, Corinthians a 16 minutos. O Rafael Bilu empatou a 42. Segundo tempo, João Marcelo a 11 minutos. Virava o Guarani, realmente o quarto gol dele como profissional e 5 gols que fez na Copinha, 9 gols esse ano, João Marcelo, mas o Romero de novo marcando, empatando aos 20 minutos, 2-2, 44.500 o público, 2.700.000 de renda. Bem lá em Mirassol e Palmeiras, o Flaco Lopes aos 32 do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. 43 primeiro tempo, empata o Mirassol, Yuri Castilho. A torcida do Majestoso vibrava, já estava 2-0 para o Bragantino, a Ponte perdendo, né? Mas o empate do Mirassol colocava a Ponte nas quartas de final. 1-1, lá vem o segundo tempo. Aí o Rafael Veiga com 1 minuto. 1 minuto, segundo tempo. O gol do Palmeiras, 2-1.
Léo Gamalho, o ex-Ponte, empata aos 34, 2-2. Vibra a torcida no Majestoso, mas aos 41 o Alain faz o gol da vitória do Palmeiras. Ponte fora, Palmeiras dentro. 2 Mirassol, 3 para o Palmeiras. Em Limeira, Inter 0, Santos 3, os 3 gols no primeiro tempo. 2 do Tiquinho Soares e um gol olímpico do Neymar. O que é isso? Inter rebaixada e o Santos classificado. Bom, lá em Rio Claro, Velo Clube 1, Água Santa 0, Água Santa rebaixado, Botafogo 1, Novo Horizontino 2. O detalhe é que o Bruno José, ex-Guarani, fez o gol da vitória do Novo Horizontino, hein? E São Bernardo 1, São Paulo 3. O São Paulo não vencia há 5 jogos, hein? Zubeldia continua então. 2 gols do André Silva e Arboleda, o zagueirão, marcando, hein? O Fabrício Daniel de pênalti fez o gol aí do São Bernardo. Bom, então como é que fica a fase quartas de final? O Corinthians vai pegar o Mirassol, mando do Corinthians. Santos pega o Red Bull Bragantino, mando do Santos. São Paulo e Novo Horizontino, mando do São Paulo. E o São Bernardo pega o Palmeiras. Terminaram ambos com 23 pontos, mas o São Bernardo com uma vitória a mais. Não sei se vai ser no 1º de maio, né? Onde é que a federação vai mandar, mas o mando é do São Bernardo. Repito, rebaixados Água Santa, Inter de Limeira, Noroeste e Velo Clube, que subiram o ano passado para disputar esse ano, permanece, portanto, no Paulistão. Bom, até aqui, a Ponte fez a 4ª melhor campanha com 22 pontos, o Guarani ficou em 10º com 13. Mas isso só para registrar. Até aqui é para saber quais os clubes serão rebaixados. Porque a classificação final do campeonato é diferente. Os clubes que seguem agora para a fase quartas de final, é a partir deles que você começa a montar a classificação final. Por exemplo, um exemplo qualquer. Vamos imaginar que o Noroeste com 15 pontos, e aí empata aqui, vai nos pênaltis, semifinal, elimina, chegasse na semifinal e fosse eliminado. E a Ponte com 22 pontos ficou não passou para quartas de final, mas o Noroeste tem prioridade. Ele vai, na classificação geral, por ter chegado na semifinal, fica bem na frente da Ponte. Enfim, parece complicado, só para ter uma noção de como que funciona, porque eu não consegui achar no site, nunca consegui achar, no site da federação a classificação geral do campeonato. Eles não prosseguem, né? Só fazem as fases, como é que foi e tal, e segue o jogo. Bom, então repetindo, Água Santa, Inter de Limeira, rebaixados aí para a Série A2. Por falar em Série A2, tivemos mais uma rodada, esse final de semana, 12ª rodada, agora faltam 3, hein? Ontem, Oeste 1, Linense 0, Capivariano 1, Primavera 0. O Primavera perdeu a invencibilidade, era o único invicto. Santo André do Gilson Kleina 1, Juventus também 1. Juventus empatou aos 42 do segundo tempo. O Santo André, outro dia estava jogando com o Ituano, estava 2-0 o Santo André. O Ituano marcou 2 gols nos acréscimos, empatou 2-2. Ô Gilson Kleina, o que é isso? E agora o Santo André sofre empate no final também. Tivemos ontem o Grêmio Prudente do técnico Sérgio Guedes 1, Taubaté 2. E ontem ainda Votuporanguense 0, Rio Claro 0. Hoje, São José 1, São Bento 1. O São Bento empatou com o Brunão aos 47 do segundo tempo. Em Araraquara, Ferroviária 0, Santista 0. E tivemos em Piracicaba, Quinzão, em 15-0, Ituano também 0. 15 deu uma parada, hein? O 15, 3, 4 rodadas atrás, era líder. O Primavera perdeu a invencibilidade, mas continua na liderança. O Primavera que ultrapassou o 15. Vamos lá. O 15 caiu para terceiro. Mas são 8 que se classificam. Repito, faltam 3 rodadas. Em primeiro, Primavera 25. Em terceiro, Capivariano 21. Em terceiro, 15 com 21. Em quarto, Taubaté 19. Em quinto, Grêmio Prudente 18. Em sexto, Oeste 18. Em sétimo, Santo André com 16. Oitavo, São José com 16. Estariam classificados. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, assim vai. Se terminasse hoje, o Primavera pegaria o São José, o Capivariano pegaria o Santo André, o 15 pegaria o Oeste e o Taubaté pegaria o Grêmio Prudente. É mata-mata.
Jogo de ida e o jogo da volta. A melhor campanha decide em casa. E quando terminar, daqui a 3 rodadas da primeira fase, os 2 últimos serão rebaixados. Hoje estarão rebaixados para a Série A3, Portuguesa Santista e o Rio Claro. Vamos aos resultados do Campeonato Paulista da Série A3. 10ª rodada, agora faltam 5, hein? Faltam 5 rodadas agora na Série A3. O regulamento é o mesmo da Série A2. Ontem, Desportivo Brasil 0, Sertãozinho 2, São Bernardo 1, Bandeirante também 1, União São João 1, Rio Branco de Americana 0, gol de Timbó para União São João. Comercial de Ribeirão Preto 1, Francana também 1, Itapirense 2, Suzano 0, Catanduva 3, Linense 2. O primeiro gol da Catanduvense foi de Madalena. Madalena é ídolo em Catanduva. Madalena. Hoje, 2 jogos. Monte Azul 3, Marília 1. E 15 de Jaú 0, Rio Preto 1. Bom, na Série A3, liderança agora pro Sertãozinho. Marília perdeu a liderança, hein? Sertãozinho tem 20, Marília 19, Monte Azul 19, Catanduva 17, em quinto Rio Branco 16, em sexto Itapirense com 15, em sétimo Rio Preto com 14, em oitavo União São João com 13. Estariam classificados. Desportivo Brasil, Francana, Bandeirante, União São João, São Bernardo não se classificariam. Estariam rebaixados 15 de Jaú e Comercial para a Série A4. Ê, Comercial, hein? Se bem que o 15 de Jaú tem um jogo a menos, a exemplo do Suzano, né? Porque 15 de Jaú e Suzano deveriam ter jogado no dia 16, mas morreu um jogador do 15 de Jaú, momentos antes da partida. Então a partida ficou para o dia 12 de março, 15 de Jaú e Suzano. Vamos ao Campeonato Paulista da Série A4, que tem aí, entre outros, o Paulista de Jundiaí e também União Agrícola Barbarense, clubes que já estiveram na elite. A rodada foi essa: Colorado Caieiras 2, Araçatuba 0, Jabaquara 2, Penapolense 1, Nacional 0, Barreto 0, São Caetano 1, Taquaritinga 0, Inter de Bebedouro 1, Vossen também 1, Osasco Audax 3, Matonense 2, Paulista 1, Joseense 0. Deixa eu ver o gol do Paulista aqui. Lucas Silva fez o gol do Paulista, né? É que o Paulista tem um jogador chamado João Choco. Deixa eu ver se foi João Choco que fez o gol, mas não foi. E União Agrícola Barbarense 1, São Carlense 0. Bom, o que acontece aqui? Paulista líder, 22 pontos. Em segundo, São Caetano, 17. Em terceiro, Barbarense com 17. As principais colocações. Aqui também, depois que terminar a primeira fase, depois de 15 rodadas, 8 se classificam. O regulamento é o mesmo da Série A2 e da Série A3. Vamos aqui pelo Brasil. Pelo Brasil, destaque agora, vamos lá, pelo Campeonato Carioca. Tivemos ontem no Maracanã, Flamengo 5, Maricá 0. Gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. 5-0. Flamengo foi aí o campeão da Taça Guanabara. Hoje, tivemos em São Januário Vasco 1, Botafogo 0. E no Maracanã, Fluminense 3, Bangu 2. Então é o seguinte, como é que terminou então? Os 4 primeiros no Campeonato Carioca foram Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco. Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo, Fluminense em terceiro, Vasco em quarto. Então o primeiro pega o quarto, Flamengo pega o Vasco. E o Fluminense vai pegar o Volta Redonda. Jogos de ida e da volta. E saem os finalistas do Cariocão 2025. Campeonato Mineiro foi ontem. Já temos finalistas, hein? 7 Lagoas, a Arena Jacaré. O jogo da volta entre Tombense e Atlético Mineiro. Na primeira partida, Mineirão 2-0 Atlético. E ontem repetiu a dose. Tombense 0, Atlético 2. O Rony, que estava no Palmeiras, recém-chegado do Atlético, marcou o primeiro gol, segundo gol dele já, hein? E Roger Carvalho contra, 2-0. Então, Tombense eliminado, o Atlético vai para a final. E ontem, na Arena Independência, jogaram América e Cruzeiro. Na primeira partida, Mineirão foi 1-1. E aí o Marlon faz 1-0 América, Lucas Romero
e empatou para o Cruzeiro. No final do jogo teve um pênalti para o América. E o Cássio pegou, goleiro do Cruzeiro, Cássio, ex-Corinthians pegou, 1-1. Foram pros pênaltis, o Cássio pegou mais uma, não foi suficiente. O América ganhou de 4-2 os pênaltis, o América está na final. Final é Atlético e América. E o Cruzeiro, que contratou Gabigol, Dudu, Caio Jorge, o Matheus Pereira não jogou, porque está em negociação com o Zenit da Rússia, né? O Gabigol marcou 5 gols já pelo Cruzeiro, só que 4 de pênalti. E ontem ele perdeu um gol incrível, tava 1-1, segundo tempo, o Dudu passou, entregou para ele, goleiro batido, gol escancarado. Gabigol finalizou e o zagueirão tirou. Voltou de novo para Gabigol, pimba, para fora. Dudu que quis morrer. Então tá aí, Atlético América na final. Campeonato Gaúcho. O Gaúchão foi o seguinte, estamos na semifinal ontem, em Caxias 0, Inter 2 gols do Vitinho. Agora tem o jogo da volta no Beira-Rio. Vantagem pro Internacional, que pode perder de 1-0, ou diferença de um gol. Ontem à noite, Arena Grêmio 2, Juventude 1. Sabe quem fez o primeiro gol do Grêmio, Pepe? Brat White. Brat White. Eu gosto de Brat White. Pepe gosta de Brat White. Bom, 2-1. Então agora o jogo da volta é lá em Caxias, né? No campo do Juventude. E aí o Grêmio jogando pelo empate. Bom, é isso aí. Então já vai sair os finalistas semana que vem no Gauchão. No Campeonato Goiano, deixa eu pegar aqui, já temos aqui também a definição. No Campeonato Goiano, quartas de final. Tivemos, toda a rodada foi hoje, Goiás 1, deixa eu ver aqui, Goiás 1, Oviderense também 1. Goiânia 0, Goiatuba 1. Aparecidense 1, Atlético 0. Jataiense 1, Vila Nova 2. Bruno Henrique, que tá jogando Vila Nova, esse Guarani, mas não marcou gol não. Anápolis 2, Goianésia 1. Inhuma 0, Craque 2. Com isso é o seguinte, vamos lá. Quartas de final. O Anápolis vai pegar o Ouvidorense. O Vila Nova vai enfrentar o Jataiense. Primeira partida, mando do Jataiense. Vila Nova decide em casa. O Atlético Goianiense vai pegar o Inhumas. Primeiro jogo, mando do Inhumas. Atlético decide em casa. E o Goiás vai pegar o Craque. Primeiro jogo, mando do Craque. O Goiás decide na sua casa. Campeonato Paranaense. Na sexta-feira, Azures 0, Atlético também 0. E jogo da volta agora em Curitiba, hein? Ontem, São Joense 1, Operário também 1. Agora em Ponta Grossa, o jogo da volta. Maringá 2, Coritiba 0. Coritiba agora em casa decide o seu destino. Tem que vencer por diferença de 3 gols do Coritiba, hein? E hoje Cianorte 0, Londrina 2. Grande resultado do Londrina fora de casa, hein? E agora o Londrina recebe o Cianorte com essa baita vantagem. E vamos sair aí os semifinalistas do Campeonato Paranaense. No Campeonato Pernambucano, toda a rodada foi ontem. Destaque para Petrolina 1, Sport 3. O time chama Decisão. Decisão 1, Náutico 0. E Maguari 0, Santa Cruz também 0. É o seguinte, o Santa Cruz terminou em primeiro com 20 pontos e o Maguari terminou em segundo com 17. No Pernambucano funciona o contrário. Como o Santa Cruz e Maguari foram os primeiros, eles já vão direto para a semifinal. O terceiro, quarto, quinto e sexto colocados vai ter que ter uma repescagem. Por exemplo, o Náutico foi o terceiro, o Sport foi o quarto, o Decisão foi o quinto e o Retrô foi o sexto. O que significa isso? Que o Sport pega o Decisão e o Náutico pega o Retrô. É partida única, partida única. E aí o vencedor de Sport e Decisão vai pegar o Santa Cruz. E o vencedor de Náutico e Retrô vai pegar o Maguari na semifinal do Pernambucano. Campeonato Cearense, ontem, Tirol 0, Ferroviária 3. Na primeira partida, o Ferroviário já tinha vencido por 2-1. O Ferroviário, em 2 jogos, eliminou o Tirol. Venceu as duas aí o Ferroviário. O Ferroviário vai pegar o Fortaleza na semifinal. E hoje, Maracanã 1, Horizonte 0. Na primeira partida, o Maracanã
já tinha vencido por 3-2. O Maracanã vai pegar o Ceará. Então, Fortaleza e Ferroviário, Ceará e Maracanã na semifinal do Campeonato Cearense. Copa do Brasil, quarta-feira, estreia da Ponte lá em Concórdia, Santa Catarina. Concórdia e Ponte é 21h30. O árbitro é Lucas Casagrande, 24 anos, advogado, mora em Pinhais. Informação de Marcelo Rina, hein? Sempre de olho na arbitragem. Lucas Casagrande apita Concórdia e Ponte. Vai ser a partida de número 90 da Ponte na Copa do Brasil. Bom, ainda na quarta-feira tem Votuporanguense e Aparecidense, lá em Votuporanga. Na quinta-feira, os outros paulistas, aqui só paulista, tá? Só paulista. Pacaembu, Portuguesa e Botafogo da Paraíba, quinta-feira, tá? Em Souza, na Paraíba, Souza e Red Bull Bragantino. Em Limeira, Inter e Vila Nova. E em Cariacica, no Espírito Santo, Rio Branco e o Novo Horizontino. Lembrando que, meio de semana agora, o último, se classificaram o Atlético Mineiro, o Vasco, Tunaluso, Náutico, o CSA, o São Raimundo de Roraima, o Capital de Brasília, o Porto Velho eliminou Cuiabá, foi 0-0, eliminou os pênaltis. Porto Velho eliminou Cuiabá. Porto Velho classificado, Ceará classificado, o Brusque classificado, Manaus também se classificou e o Atlético Goianiense também se classificou, 1-1 contra o Asa lá em Arapiraca nos pênaltis, 6-5 para o Atlético Goianiense. Na quinta-feira se classificaram o Rio Branco do Espírito Santo, que eliminou o Amazonas, e o Olaria, que eliminou o ABC. Mas quem passou mais apertado foi o Grêmio, né? O Grêmio, deixa eu ver aqui, o Grêmio, teve uma partida do Grêmio, onde é que foi? Ah, sim. O Grêmio jogou em Boa Vista, Roraima, tava 1-0 pro São Raimundo. No finalzinho o Grêmio empatou 1-1. Nos pênaltis, 4-1 para o Grêmio. Sensacional. É isso aí. Ah, e tem também a pré-Libertadores na terça. O jogo da vida do Bahia, terça. Arena Fonte Nova, 21h30, Bahia e The Strongest da Bolívia. Em La Paz foi 1-1. Um novo empate é pênalti. E lá em La Paz, com 5 minutos, teve um jogador do Strong expulso. Mesmo assim, a 38 do primeiro tempo, o gol do The Strongest, o Bahia empatou no segundo tempo, 1-1. Bom, tá de bom tamanho. E na quarta-feira, Neoquímica, Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Lá em Caracas foi 1-1. Novo empate é pênalti. E um detalhe, Bahia e Corinthians, se passarem, tem mais uma pré-Libertadores ainda. Aí tem que eliminar para poder entrar na fase de grupos da Libertadores. Final da Recopa Sul-Americana, quinta-feira, jogo da volta no Engenhão, Botafogo e Racing da Argentina. Lá na Grande Buenos Aires, meio de semana agora, foi 2-0 pro Racing. O Botafogo tem que reverter. Vencer por diferença de 2 gols para ir para pênalti ou vencer por diferença mínima de 3 gols para ficar com a Recopa Sul-Americana. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos da Bandeirantes, final de mais grande jornada esportiva. Abrimos aqui às 17 horas, né? E fizemos uma transmissão simultânea no YouTube. O Batista transmitiu Ponte 0, Bragantino 2. E o Boris transmitiu Corinthians 2 e Guarani também 2. Ponte e Guarani fora da próxima fase do Paulistão. Muito obrigado à nossa técnica. Gil Kleber, o aniversariante do dia. Alô, Gil, aquele abraço, felicidades, tudo de bom. Lucas Pessoa, Luquinha, valeu, hein, Luquinha? Lucas Pessoa, parmeirense, tá contente. Pedro Piscinato, grande Pepe, meu anjo da guarda aqui. Gilberto Sufi, na técnica externa majestoso. E aqui o Gabriel Ribeiro também, com a transmissão de Guarani e Corinthians, tá bom? Pessoal do YouTube que nos prestigiou, muito obrigado mesmo. Pessoal em FM 85,7, nos diversos aplicativos, muito obrigado mesmo. E na quarta eu volto, né? Tem Copa do Brasil, a Ponte jogando lá em Santa Catarina com o Concórdia, tá bom? Quarta, eu volto, se Deus quiser. Termina aqui, concentra.